Atenção, rádios parceiras, em 1 minuto, no ar, Jornada Esportiva. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? 4 da tarde, 2 minutos. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Carlos Corsato. Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, boa tarde pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para 5 da tarde, tem Avaí Ponte, sequência 16ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar pra você ligado com a gente no FM em 102,5, também em 98,5, você com a gente na Essência FM, a partir de agora, com o melhor do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, tem Macaca em campo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Também nos canais Futebol Interior, no Facebook, no YouTube, no canal de áudio do site Futebol Interior, para você participar junto com a gente. WhatsApp 989 3526 989 3526 é o WhatsApp para você participar conosco. Você pode participar também através do YouTube, na live do YouTube do Futebol Interior e também no Facebook Futebol Interior. Que você seja muito bem-vindo, tenha um grande entretenimento esportivo. Sabadão hoje, 8 de julho de 2023, vivemos o dia de número 189 do ano, faltam 176 dias para terminar 2023. Jornada esportiva para Construtora Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte Loterias Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canegão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 4 da tarde, 4 minutos. Equipe técnica, mesa de áudio e vídeo, hoje aqui nos canais Futebol Interior, nos estúdios Futebol Interior, a cargo de Eduardo Rodrigues. Ele gosta de ser chamado de Bolacha, é o Bolacha que comanda tudo por aqui. A direção comercial do Claudio Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, mesa de som do Lucas Pessoa. Bom trabalho para você, Lucas. A coordenação geral de Gil Kleber, a direção geral é do pastor Josimar Fonseca. A Essência FM em 102,5 para toda a região metropolitana de Campinas, 98,5 para o sul de Minas Gerais e todo o Circuito das Águas. Uma rádio da Igreja Família da Fé, na Avenida do Ipiranga, 447, no bairro que tem o nome mais bonito do mundo, no bairro Ponte Preta. 4 da tarde, 5 minutos. A partir de agora é hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Ponte Preta. Desbravado, preto e branco é sua
Ponte Preta vem para campo daqui a pouquinho, 5 da tarde. São 2 vitórias seguidas desse time da Macaca, do técnico Felipe Moreira. E hoje, para falar da Macaca, ao meu lado eu tenho ele, Wendel Coral. Fala, Coral, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço pra você. Um ótimo sábado, destaque da Ponte. Tudo bem, Corsato? Forte abraço pra você. Um abraço a todos também que nos acompanham nos canais do Futebol Interior, também na Rádio Essência FM. Chegando pra falar da Ponte, jogo muito importante pra Macaca. Série B do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. A Ponte que chega, como você bem disse, no seu melhor momento até aqui da Série B. São 2 vitórias consecutivas. Macaca passou por cima do Ituano e na última rodada venceu em casa o Grêmio Novo Horizontino. A semelhança entre essas 2 partidas, o placar de 1-0 e não só isso, o autor dos gols, Paulo Baia, o herói improvável da Ponte que consegue uma vaga no time titular. Técnico Felipe Moreira já definiu a Ponte Preta que entra em campo, são 3 mudanças. O zagueiro Matheus Silva retorna de suspensão na vaga do Edson. Arthur, pelo mesmo motivo, coloca Mailton no banco, está de volta à lateral esquerda. E no ataque, Dudu Atamoto vai pro banco. Paulo Baia, o talismã da Ponte, está confirmado no time titular. A distância atual da Macaca para a zona de rebaixamento é de 6 pontos. Se vencer, consegue o 3º triunfo consecutivo e abre ali uma gordura ainda maior. Repito, jogo muito importante pra Ponte, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o primeiro destaque, o destaque da Macaca. Joga daqui a pouco contra o Avaí, o Leão da Ilha, na ressacada, pra jogar contra a equipe do Avaí. Aí esse Avaí, hein? Rapaz, que situação ruim do Avaí na competição. O que você destaca do Leão da Ilha, Coral? Olha, Corsato, se a Ponte Preta chega no seu melhor momento, o Avaí vive uma crise que parece não ter fim. O primeiro destaque da equipe de Santa Catarina é a troca no comando técnico. Eduardo Barroca é o 3º treinador nesta Série B, chega para ocupar a função que vinha sendo exercida pelo técnico Gustavo Morínico, paraguaio, que foi demitido após a derrota do Avaí para o ABC na última rodada. A equipe catarinense não vence há 10 jogos, são 5 empates, 5 derrotas. Na tabela de classificação é o vice-lanterna com apenas 11 pontos, são somente 2 vitórias até aqui em 15 rodadas. Com relação ao time, as grandes novidades, as estreias dos 2 atacantes, centroavante Denilson e o ex-Ponte Preta William Potker, anunciados durante a semana, já foram regularizados, estão hoje no time titular, promessa de jogão daqui a pouquinho na ressacada, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o seu destaque na jornada esportiva. Ficou legal. Agora o Wendel tem que vir mais pra cá, vocês têm que me apertar aqui pra gente chegar. Isso, muito bom. Tá ficando bom. Vamos lá, 4 da tarde, mais 8 minutos. Deixa eu trazer agora o comentarista de carona com ele, se bem que hoje ele que veio de carona. Quem é ele, Bolacha? Frank Francisco. Fala, Frank, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? A sua expectativa pra Ponte Avaí? Grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nação ponte pretana. A expectativa é boa, Carlos. A Macaca tem apresentado melhoras, né? O que a gente aguarda daqui para frente é que haja uma estabilidade, né? Que o clube comece a tornar isso uma constante. E hoje eu acredito numa boa partida da Ponte. Se bem que, Carlão, tava olhando aqui a escalação do Avaí, não dá para entender como é que um time como o Avaí, com os jogadores que tem, né? Tudo bem que o Potker, por exemplo, tá chegando hoje. O Douglas, né? Mas não é um time para estar lá embaixo, não, Carlão. Vai ser se Deus quiser, uma boa partida e com uma vitória da Macaca, Carlão. E hoje eu só não vou dizer que o gol é do Paulo Baia, porque ele já sai jogando, né? Então muda um pouquinho. O torcedor pode falar que eu sou maluco, mas acho que eu falei isso na hora da Macaca, né, Carlos? Eu gosto do futebol onde você tem um elenco e onde o treinador tem opções. Acho que o Felipe faz certo, né? Dá oportunidade pro Paulo, sai como titular. Mas eu, honestamente, seguiria os antigos, né? O Paulo continuaria no banco e entraria depois pegando a defesa cansada. E ele inteirão iria pra cima. Mas o treinador hoje, Carlão, vai ter opção, né? Daqui a pouco o Wendel vai contar pra nós aí. Vamos ter opções no banco. Então, boa sorte ao Baia, que ele já marque logo de cara, né? Vai sair jogando. Carlão, eu não vou me omitir, não. Já acertei nas 2 rodadas passadas. Estamos jogando em fora com a grande equipe, mas que não vai se recuperar hoje em cima da Ponte, não. 2-0 para Macaca. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, vai analisar Ponte Preta e Avaí. Avaí Ponte.
Ponte e Avaí neste jogão de bola pela Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo você na Essência FM em 102,5, 98.5, no canal de áudio do site futebolinterior.com.br, no Radiosnet Futebol Interior. É só procurar lá, hein? Você vai nos encontrar também no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. 16ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense 2. Os 3 primeiros jogos dessa Série B com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Ontem, Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense 2. Novo Horizontino vencia 2-0, o Atlético foi buscar o resultado, empatou 2-2, ainda teve jogador expulso. O Ceará venceu o Botafogo, transmitimos também aqui nos canais de Futebol Interior. 3 pro Ceará, 0 pro Botafogo. Mais cedo, o Guarani venceu Londrina pelo placar de 2-1. O Lucas de Souza deu o recado com o Claudine Corsi e o Wagner Ferreira. Estamos com 43 minutos do primeiro tempo. O ABC perde em casa pro Criciúma, que tá com um jogador a menos, hein? Jogador a menos o time do Criciúma. O Criciúma vence o ABC pelo placar de 1-0. E com esse resultado, o Criciúma tá indo na liderança do campeonato, né? Tá passando momentaneamente Vila Nova e Sport Recife. Ele começou com 30 pontos a rodada, mas está indo a 33. Vila Nova e Sport Recife ainda vão jogar pela rodada da Série EB. A Ponte é a 14ª colocada, 18 pontos. O Avaí, nesse momento, 19º colocado, 11 pontos ganhos. Lembrando que o Londrina perdeu para o Guarani, né? Fica na 18ª colocação. Dependendo do resultado aqui do ABC, o Londrina pode ir até para a última colocação do campeonato, né? Claro que se o Avaí conseguir algum ponto aqui contra a Ponte Preta. 4 da tarde, mais 12 minutos. A gente vai para o intervalo aqui. Antes do intervalo, a Ponte já saiu. Eu quero que o Coral escale a macaca. Escala a macaca aí, Coral. Vamos lá, Corsato, técnico Felipe Moreira. Número 12, Kaique França. 23, o Everton. 4, Matheus Silva. 27, o capitão Fábio Sanches. Número 15, Arthur fecha o sistema defensivo. No meio campo, 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. 20, Matheus Jesus. No ataque, mais uma vez, o trio 21, Thales. A novidade, 16, Paulo Baia. O 9, Eliel. E no banco de reservas da Macaca, hoje apresenta 3 novos reforços, vamos dizer assim. 2 exatamente são caras novas da Ponte Preta. Estou falando dos atacantes. Igor Torres veio por empréstimo do Fortaleza até o final da temporada. E o atacante experiente, 32 anos, André Felipe. Ele que já passou por Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Sport. Também estava no futebol russo. Fez poucas partidas, apenas 5 jogos, 1 gol marcado. Agora chega para ser reforço. Muito possivelmente entre no decorrer da partida a mando do técnico Felipe Moreira. A outra cara nova, mas que já está no clube desde a temporada passada, surpreendentemente, é o volante Wesley Fraga, completamente recuperado de lesão grave que teve no quadril. Ficou ali cerca de 5 meses afastado dos gramados. Ele que atuou a última vez contra o Linense na Série A2, somando a temporada passada para 2023, são 29 jogos com a camisa da Ponte. Ele que era titular até o momento da lesão, tá voltando agora, fica à disposição no banco de reservas, Carlos. Legal, é mais um reforço. Aliás, o Fraga ontem, a Ponte deu toda a pinta, né, de que ele iria para o jogo, porque a arte de divulgação do jogo, a foto era dele. Hoje na escalação tá o Arthur, né? Mas ontem a arte de divulgação do jogo Ponte Avaí, lá no site da Ponte Preta, era a foto do Fraga. Muito bem, 4 da tarde, mais 14 minutos, a gente vai pro primeiro intervalo. O Coral tem o André, que foi apresentado daqui a pouco. Tem pergunta do Coral também pro André, daqui a pouco nós vamos colocar no ar. O Igor Torres também falou, e o nosso querido Arthur Eugênio vai falar também de um jogador que jogou na Ponte Preta e jogou no Avaí. Eu juro por Deus que eu não lembrava que esse cara tinha jogado no Avaí. Eu lembro de outro time de Santa Catarina, mas não o Avaí. Mas daqui a pouco, já na volta, o Arthur Eugênio chega trazendo esse destaque aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Jornada esportiva no ar a partir de agora para você, para Construtora Patriani, Iga Atacado, Store Colchões, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Jumpi Esportes e Restaurante do Dadá. 4h15, Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 4 da tarde, 18 minutos. 4:18, a bola vai rolar daqui a pouco. 5 da tarde, tem Ponte Preta e Avaí. Antes do Arthur Eugênio, Frank Francisco, e esse time da Ponte aí? Você já falou aí rapidamente. En passant, o Bolacha pediu para usar essa expressão. En passant, desse time da Ponte. Você gostou da escalação? O Paulo Baia vem no time. Eu praticamente cravei esse time a semana inteira, mas o Paulo Baia, eu errei. Pra mim o Dudu seria o atacante. E aí, Frank? Gostei sim, Carlos, mas eu tô contigo, eu também tava na sua. Pra mim jogava o Dudu, mas eu deixo claro, pode me trauletar, mas eu gosto muito quando o treinador, Carlos, tem opção. E o Felipe, além de estar começando a ajustar o time, me parecia uma belíssima opção. Mas agora, na verdade, nós temos mais opções no banco. Então, quer saber de uma coisa? Tá certo ele, o garoto tá indo bem, tem que dar moral e deixa sair jogando. Em tese, pra mim, Carlos, melhor escalação no momento, até que os contratados cheguem e se entrosem. É isso aí, é dar moral pra quem tá jogando e indo bem. Bom, os dois contratados que vieram pra jogar estão aí, né, o Coral? Porque o Castro, por exemplo, a primeira informação é de que é jogador pra Copa Paulista. Né? O Lucas Xavier, jogador para a Copa Paulista, inclusive saíram no bid, estão prontos para jogar amanhã contra o Oeste, jogo com transmissão aqui dos canais de futebol interior. O Felipe, que veio da Internacional de Limeira, também. O Hilário, zagueiro que estava no comercial, ainda não bidou, né? Mas é certeza que será jogador da Ponte Preta. Mas jogadores para o time principal são só esses dois por enquanto, né, Coral? No momento sim, a Ponte Preta, né, sob o comando da diretoria executiva e do presidente Marco Antônio Eberlin, aposta forte na Copa Paulista, porque é a última oportunidade que a Ponte tem para garantir uma vaga na Copa do Brasil, que é a competição mais esquentável no ano de 2024. Com relação ao elenco profissional,
Exatamente, Igor Torres veio por empréstimo do Fortaleza até o final da temporada e também o André Felipe, ele que tem um salário ali, vamos dizer assim, um salário, não mínimo, porque não vai ser o valor do salário mínimo, mas ele tem um salário que, para os padrões do futebol, é relativamente baixo, mais um contrato de produtividade, atingindo meta, jogando o número X de partidas, fazendo gols também. Acho que vale também esse método de contratação para Ponte Preta. Tá certo que o último método assim não deu muito certo porque foi contra o Dedé, né? E o Dedé fez tudo isso que a gente sabe no ano passado no Campeonato Paulista. Deu um prejuízo enorme. Muito. Aliás, anunciou a aposentadoria dos gramados dessa semana. O Dedé que agora não joga mais por nenhum clube, é verdade. Mas dois jogadores já anunciados, já regularizados no bid da CBF, Igor Torres e André Felipe. Eu não vou cravar, mas tenho quase certeza que ambos entrarão no segundo tempo, ali sob comando do Felipe Moreira, a ver a condição física, né? O André já não entra em campo há mais de 2 meses, o Igor Torres vinha jogando no Atlético Goianiense, mas enfim, pelo menos no meu ponto de vista, são contratações boas que podem render muito para a Ponte, até porque, até o momento, Macaca tem o pior ataque da Série B ao lado do Avaí, com apenas 9 gols marcados, uma média inferior a 1 gol por partida, Carlão. Legal, jogam os 2 piores ataques hoje. Vamos ver quem é que vai ficar, quem vai se dar bem hoje no jogo, Ponte e Avaí. Bom, deixa eu trazer aqui o Arthur Eugênio. Já eu vou lá pro YouTube, vou pro Facebook também, quero a sua participação, hein? YouTube, Facebook, WhatsApp, fique à vontade para mandar mensagem pra gente. O Arthur Eugênio vem agora na Essência FM e também nos canais Futebol Interior para trazer a história de um jogador que jogou na Ponte e jogou no Avaí. Eu não lembrava, mas jogou no Avaí e foi campeão pelo Avaí. O Arthur Eugênio vai falar quem é agora. Vai, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar este espaço para falar de um jogador lendário em Santa Catarina e um jogador importante na Ponte Preta. Em Santa Catarina, ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro da Série C, várias vezes conquistou o título estadual e na Ponte Preta ele foi decisivo no acesso pontepretano em 1997. Eu vou falar de Griso, um meio-atacante que fazia gol, dava assistência, era um líder dentro de campo. Apesar do pouco período que jogou em Campinas, na Ponte Preta, teve uma importância muito grande quando a Ponte Preta retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Futebol Interior, você vai saber detalhes, curiosidades da carreira de Griso. Vitalino Adolfo Barzotto. O Griso nasceu no dia 15 de junho de 1963. Nasceu em Ibirubá. Você está vendo uma foto da entrada da cidade, o portal de Ibirubá. Cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, no interiorzão do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, local de nascimento de Griso. Aliás, Griso, você foi batizado Vitalino Adolfo Barzotto. Aqui no Futebol Interior, explique o apelido Griso. É um apelido de infância que foi dado pelo meu avô, de origem italiana, né? Uma palavra que significa claro, né? E me conheço por gente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse apelido desde 1 ou 2 anos, né? Então, me conheço realmente por Griso, né? Vitalino fica sempre em segundo plano, na verdade. Apesar de gaúcho, Griso começou jogando no interior do Paraná, Pato Branco, outras equipes, até destacar-se no Toledo, no Campeonato Paranaense de 1986. E no Toledo, ele chamou a atenção do Colorado. O Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Paraná, fusão do Colorado com o Pinheiros. E no Colorado, Griso foi muito bem, principalmente em 1988. Você viu uma foto de Griso no time do Colorado. Ele é o segundo jogador agachado. O goleiro é o Zé Carlos, que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro. Outra imagem, olha que imagem bonita, recuperada pelo Futebol Interior. Griso jogando pelo Colorado no Campeonato Paranaense de 1988. Ele disputa a bola com Miranda, lateral campeão brasileiro pelo Guarani. Atrás dos dois, observando a jogada, o Serginho, um atacante que jogou no Guarani e no Novo Horizonte.
Bragantino, teve também uma rápida passagem pela Ponte Preta, mas Griso destacou-se mesmo no Criciúma. Foi levado ao Criciúma por José Carlos, o Zé Carlos Bernardi, treinador de futebol, campeão brasileiro jogando pelo Guarani. Você vê uma foto do Zé Carlos. Eu que tirei essa foto há cerca de 8, 10 anos atrás, quando estive fazendo uma visita ao Zé Carlos, hoje já falecido, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Zé Carlos levou o Griso como treinador para o Criciúma. Ele foi campeão da Copa do Brasil, no maior título da equipe catarinense, e foi também tricampeão estadual. Você viu uma foto do time do Criciúma com o Griso, o penúltimo agachado no time do Criciúma, campeão catarinense em 1989. Nesta foto da revista Placar, o goleiro é Maisena. Você vê outras fotos de Griso jogando no Criciúma, marcando época no futebol catarinense. O maior título com Luiz Felipe Scolari de treinador. Griso, o grande destaque do Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 1991. Griso é o terceiro jogador sentado. Griso foi muito bem no Criciúma, é uma lenda na cidade de Criciúma. Tanto é que o Criciúma o contratou para trabalhar nas categorias de base, ser observador técnico. Recentemente, muitas homenagens, e você vê uma foto de Griso no enterro do goleiro Alexandre. Triste essa imagem. Alexandre, goleiro que fez muito sucesso no Criciúma, campeão da Copa do Brasil, falecido, e a homenagem aqui do futebol interior. Griso destacou-se no Criciúma 4, 5 temporadas de muito sucesso. Foi para o Bahia, não foi bem no Bahia, teve uma contusão, e em 1994 chegou ao Botafogo do Rio de Janeiro em janeiro. Você vê uma foto de Griso no Botafogo em 1994. Griso é o penúltimo agachado. O segundo agachado é o Túlio Maravilha. Griso no Botafogo do Rio. Do Botafogo, Griso esteve no Juventude, Caxias, Ipiranga do Rio Grande do Sul. Teve uma passagem pelo Ituano, mas o novo destaque de Griso, importante na Ponte Preta, no acesso da Ponte Preta em 1997. Griso chegou à Ponte Preta com Pardal como treinador, e depois teve Pepe como o comandante que levou a equipe ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B 1997. Uma foto de Griso jogando contra o CRB. Olha o time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte Preta lembra bem deste time, escalado e comandado por Pepe, Fabiano goleiro, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Marcelo Borges e Griso, Claudinho e Regis Pitbull. Era o time base da Ponte em 1997. Produção, amplia essa foto para vermos melhor este time pontepretano. Olha a Ponte Preta, os agachados: Ezequiel, Griso, Regis Pitbull e Claudinho. Griso na Ponte Preta em 1997. Em 1998, uma outra passagem importante de Griso pelo futebol de Santa Catarina, agora jogando no Avaí, levado pelo técnico Roberto Cavalo. E no Avaí, com Roberto Cavalo, Griso foi campeão brasileiro da Série C. Avaí, campeão brasileiro da Série C em cima do São Caetano. Você vê uma foto de Griso, o último agachado no Avaí, campeão brasileiro da Série C em 1998. Griso, jogador importante na história do futebol de Santa Catarina. Griso jogou em outras equipes em Santa Catarina, jogou na Chapecoense, voltou para o interior gaúcho, Passo Fundo, São Paulo de Rio Grande, de novo jogando no Rio Grande do Sul, no gaúcho. Teve uma passagem rápida pelo São Caetano, Clube do Remo, e o último time do Griso foi o Tubarão. Griso recentemente teve um princípio de infarto, mas está recuperado, vivendo bem, dirigindo equipes como treinador, coordenador técnico, trabalhando nas categorias de base no Rio Grande do Sul. Você acompanhou aqui no Futebol Interior a história de mais um jogador. Hoje eu falei de Griso. Griso, meio atacante, lendário
jogando no Criciúma, jogando em várias equipes de Santa Catarina, jogou no Tubarão, Chapecoense, campeão no Avaí, Série C do Campeonato Brasileiro, jogou no Botafogo do Rio, Bahia, jogou no interior do Paraná, jogou no Colorado também do Paraná, jogou no Rio Grande do Sul e na Ponte Preta. Em 1997, ele foi muito importante. A experiência de Griso, aliada à combatividade de outros jogadores, fizeram com que a Ponte Preta retornasse à Série A do Campeonato Brasileiro. Quer que eu fale de algum outro jogador, de um confronto, que eu conte alguma história para você? Entre em contato aqui com os canais do Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Caiu o Arthur Eugênio trazendo curiosidades falando do Griso. Eu juro por Deus, eu lembrava muito do Griso no Criciúma. Aliás, eu tenho a imagem do Griso no Criciúma e na Ponte, mas no Avaí não. O que tá acontecendo? Entrou um cisco no seu olho aí, ô Frank Francisco? Ou já é choro, já? Ou já é choro, já tá chorando? É, tá certo então. 4 da tarde, mais 31 minutos. Oi, Coral. Tava puxando a ficha aqui do Avaí, sabe quem que tá no banco deles? O Igor Vinhas não está. O Igor, o jogo dele foi contra o Sport na 11ª rodada. De lá pra cá, nem relacionado, mas foi. Reserva do Avaí é o Igor Bom. Mas o volante... Do Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente. O volante Xavier, revelado nas categorias de base da Ponte, passou pelo Corinthians, tem 9 jogos na temporada aí com a camisa do Avaí. Está à disposição do Eduardo Barroca no banco de reservas da equipe catarinense. Ele era titular do time, perdeu a posição aí no começo da temporada. Tem esse Wellington, se eu não me engano, também jogou na Ponte Preta, o volante. Daqui a pouco a gente pode confirmar, mas jogou no... Esse Wellington era jogador do Palmeiras, base ele fez no Palmeiras e passou pela Ponte Preta, se eu não estiver enganado. Eu puxei aqui, ó, Wellington Nascimento. Não é ele não, viu, Corsato? Não? Não, é outro. Passou pela base do Atlético Mineiro, Vila Nova, Grêmio Anápolis, depois jogou no futebol português. Não é ele. Então. Pelo Porto, Leixões, estava no futebol turco, jogou também uma experiência no futebol do Chipre, jogou antes de ir para o Avaí no ano passado, estava no CSA. Onde fez 27 jogos. Legal. O Wellington, camisa número 5. Ó. Esse Wellington que eu tô falando também já havia jogado no Avaí, mas era zagueiro, né? Depois acabou indo pra volância. Bom, 4 da tarde, mais 31 minutos. Vamos pagar aqui o último intervalo da jornada esportiva, da pré-jornada esportiva. E aí a gente volta, o Wendel Coral tem convidados. Nós vamos ouvir aqui os jogadores que foram apresentados pela Ponte Preta, o André e o Igor Torres. E o Coral daqui a pouco vai escalar a Macaca e também o time do Avaí. Fica por aí. Você que tá ligado com a gente na Essência FM em 102,5, manda mensagem 989-89-3526. Já estamos no YouTube com imagens, Futebol Interior, no Facebook também, Futebol Interior do Rumble. Você participa, manda mensagem pra gente, daqui a pouco vamos dar aquela moral pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Wendel Coral, ao lado do Frank Francisco, com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha da mesa de som, e ao seu lado Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente. Ô Coral, antes de você trazer os seus convidados aí na sequência, repete a ponte de novo aí, por favor. Macaca escalada com Kaique França no gol, o Everton na lateral direita, os zagueiros Matheus Silva e o capitão Fábio Sanches, com o Arthur na lateral esquerda. Meio de campo, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus. No ataque, Paulo Baia, Thales e Eliel. Legal. E o Avaí, o time do técnico Barroca? Alexander no gol, Igor Inocêncio lateral direito, a dupla de zaga Douglas e Felipe Silva com o Natanael pela lateral esquerda. Meio campo, Wellington, Eduardo e Rafael Gava. No ataque, William Potker, inclusive fazendo a estreia e sendo o capitão da equipe, com Dentinho e Denilson, número 9. Legal. Aqui no YouTube, você pode votar, né? A enquete, quem vence, Avaí, empate e Ponte Preta, são as opções, né? Avaí 16%, Ponte 20%, empate, agora subiu aqui o Avaí. Avaí 15%, empate 19%, Ponte 66% para Macaca. É isso, vai votando aqui no YouTube Futebol Interior, tá bom? Tô esperando a sua participação. Corsato. Tem mensagem lá no YouTube também. Oi, Coral, pode falar. Para dar uma informação ainda sobre o Igor Vinhas, conversei aqui com meu parceiro Rodrigo, tem a página Sangue Azurra, setorista lá do Avaí. Perguntei, né, sobre a ausência do Igor Vinhas, ele respondeu o seguinte: o Igor vinha muito mal por aqui, falhando direto, opção técnica de nem ser relacionado. O Igor vinha, né? Vinha sendo, aliás, vários jogos que ele entregou a paçoca bem Aliás, entregada. mais informações. Hoje é o terceiro goleiro, embora tenha ficado sem treinar um período alegando lesão. Ou seja... Vamos aqui com todo o respeito ao Igor Vinhas, mas a campanha pelo Água Santa foi algo fora da curva. Porque aquele Igor Vinhas do Água Santa não era o Igor Vinhas que, quando se tornou titular da Ponte Preta no Campeonato Paulista em 2022, no começo da temporada, em 2022, aliás, o time da Ponte foi inteiramente ruim, né? Mas o Igor Vinhas, ele não mostrou segurança, tanto que o Kaique França entrou e não perdeu mais a posição. Edilson Roberto, hoje é dia de jogar pra cima do Avaí, que está quebrado. Temos que se impor e terminar no primeiro turno com 28 pontos. Tá dizendo o Edilson Roberto que 2 vitórias seguidas não fazem, né, Edilson? Fábio Alves de Almeida, boa tarde, vamos Ponte. Fernando Rodrigues, boa tarde para todos vocês. O que acharam das contratações da Ponte Preta? Hoje 2-0 para nós, pra cima. O Fernando Rodrigues aqui, valeu Fernandão. Rapidinho aqui, Frank, pega o microfone aí. Gostou da contratação do André? 1 minuto para você falar. Carlos, pode dar certo, é um jogador experiente, sabe o que tem que fazer dentro de campo. E o contrato dele também é muito vantajoso, Carlos. Porque se ele não jogar, não recebe.
e para receber vai ter que jogar. Então, eu achei uma boa. Não é que não recebe um pouco menos, Exato. né? Ele tem um contrato, né? Ele tem um fixo, né? Tem um fixo e aí tem comissão, né? Quando a gente fala não recebe, Carlos, é porque a gente sabe que o jogador, o boleiro, ele quer graninha boa, né? E graninha boa, para isso ele vai ter que jogar. Aliás, se bem que esse fixo aí, né, Corsato? Todo mundo quer. É que a gente tá tão tranquilo que a gente nem se preocupa com essas coisas, né, Carlos? Verdade. Esse fixo aí também deve ser maior do que 90% que a população recebe. Mas é nos padrões da Ponte Preta. Então é isso. E o Igor Torres, ele começou bem no Atlético Goianiense, depois se machucou e não teve mais chances. Eu boto mais fé no Igor Torres do que no André, viu, o Frank? Carlos, na verdade, a minha expectativa com relação aos dois, por incrível que pareça, é igual, tá? Vamos aguardar, vamos ver a bola rolando, vamos ver como é que vai ficar. Vamos aguardar. Bom, Série B, Campeonato Brasileiro, bola rolando para ABC e Criciúma, segundo tempo, 4 minutos, 1-0, Criciúma jogando na bela Natal, uma das capitais mais bonitas desse país. Ô, Coral, vamos lá então, traga-nos os seus convidados, por favor. Bora lá então, Corsato, começando pelo André Felipe, centroavante experiente, 32 anos, chegou nesta semana no estádio Moisés Zucarelli e foi apresentado aí de forma oficial à imprensa e ele vai falar pela primeira vez como atleta da Ponte. Fala, André. André, é a primeira vez que você vai disputar a Série B. O que você levou em consideração para escolher e aceitar jogar na Ponte? Acho que é fácil essa resposta, né? A história, né? O peso que tem essa camisa. Realmente é a minha primeira Série B, mas a escolha da Ponte vem exatamente por isso, pela história que tem esse clube, a grandeza que tem, por mais que esteja na Série B, é um clube que merece estar na Série A. Então, por isso é minha escolha, por tentar ajudar a botar a Ponte na Série A de novo. André, você já defendeu equipes na Série A do Brasileiro, conquistou muitos títulos estaduais e atuou no exterior. Qual a motivação de estudar pela primeira vez a Série B? Basicamente, igual eu falei antes, é tentar levar a Ponte para uma Série A de novo. É um time que tem uma história muito grande, tem uma torcida muito apaixonada. Então, o meu desafio é esse, botar a Ponte na Série A de novo. Como você enxerga essa nova realidade na sua carreira? É uma oportunidade de mostrar que tem condição de atuar em alto nível? Obrigado. Acho que sim, acho que não só é uma oportunidade de mostrar que dá para atuar em alto nível novamente, mas uma oportunidade de ajudar uma grande instituição que é a Ponte Preta a voltar para o lugar que ela merece estar, que é a Série A. Moreira Coral, André, seja bem-vindo à Ponte Preta. Desde que seu nome foi anunciado, boa parte da torcida tem depositado confiança no seu futebol. Aos 32 anos e com bastante experiência no currículo, o que representa para a sua carreira jogar em um clube do tamanho e representatividade da Ponte? É especial, acho que a minha confiança também tá alta. Espero ajudar a Ponte Preta a fazer um grande campeonato. É uma equipe que, como eu já falei várias vezes aqui, tem uma história brilhante. Então tem tudo para ser um casamento bom, André e Ponte Preta. André, como você se sente fisicamente? Foram 5 jogos pelo torpedo, sendo o último há 2 meses. A torcida da Ponte já pode contar com a sua estreia no jogo contra o Avaí? Então, garoto, né? Mas de não ter jogado tantos jogos no último mês aí, me sinto bem. Claro que não estou 100%, mas não estou 100% fisicamente, mas estou 100% disposto a ajudar. Então, já estou indo para esse próximo jogo agora já. E aí a ideia é ganhando minutagem para ir melhorando o dia a dia. E daqui a uns 2, 3 jogos está 100%. Tá aí, Corsato. Este então André Felipe, mais conhecido como André mesmo, né? Mais fácil falar André, já que o apelido ele não gosta, então a gente não fala por aqui. Mas todo mundo sabe, ali que gosta um pouco de futebol, sabe o apelido do André. Ele que se diz ali, mesmo com 32 anos, está um garoto. Apesar de não jogar há 2 meses, já está ali confiante, diz que não se encontra 100% fisicamente. Mas à disposição do Felipe, pela primeira vez vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver a hora aqui, 4h44, rapidinho. Ô Frank, com 32 anos é uma pena, né? Jogador de futebol, né? A gente falar assim, o cara tá retomando a carreira. Com 32 anos, para jogador de futebol, ainda tem muita lenha para queimar, né? Com certeza, Carlos. O problema é que hoje as coisas mudaram tanto, Carlos.
os valores foram invertidos. Eu digo isso como sociedade. O ser humano, ele parece que a cada dia ele faz um caminho inverso ao avanço da tecnologia, ao avanço das coisas. O André mesmo, né? Me lembro o início de carreira, um baita de um jogador, e do nada parece que acabou o brilho. Mas, Carlão, a Macaca costuma se dar bem com esse tipo de coisa. Tomara. Quem sabe a gente tá ganhando um ídolo aí na camisa 9. A última boa temporada dele foi em 2017 pelo Sport. De lá pra cá, temporadas bem humildes, viu? Bem simples. O Fernando Rodrigues está com a gente. Respondemos aqui a pergunta se a gente gostou das contratações. O Edilson Roberto coloca aqui: o André de Fogo é melhor que o Dudu sóbrio. O Osmar Dangar, boa tarde, amigos. Fábio Alves de Almeida, hoje o FM foi coerente em escalar o Paulo Baia no lugar do Dudu. A Maria Alice Palmeirão, boa tarde, ótimo jogo. O Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana. Vamos para mais uma batalha. O objetivo principal é a permanência. O que vier é lucro. Os irmãos estão com sorte. Venceram. O Guarani venceu pelo placar de 2-1. Vamos lá, Coral. O segundo contratado pela Ponte Preta, quem é? Igor Torres, 23 anos, veio por empréstimo do Fortaleza até o final da temporada. Estava no Atlético Goianiense, falando como atleta da Ponte. Igor Torres, você está bem fisicamente? Quando você acha que pode fazer a sua estreia com a camisa da Ponte? Eu venho trabalhando muito desde o ano passado, que a pré-temporada no clube que eu estava começou no comecinho de dezembro. E eu já estou à disposição, pode contar comigo que eu já estou pronto para estar ajudando a Ponte Preta. Igor, o ataque da Ponte ainda é um dos piores do brasileiro. Isso aumenta a responsabilidade sobre os atacantes que estão chegando? É uma responsabilidade gigante, já está com essa camisa aqui. Ela não é uma camisa leve, uma camisa de peso com muita história. O clube é de 1900, então a gente já tem que chegar aqui sabendo que a responsabilidade é muito grande, e aceitar esse desafio já é uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que pelo fato de chegar aqui já é um peso maior, então a gente trabalha muito aqui. Só quem está aqui vai saber o quanto isso significa, e quem está chegando aqui está chegando para somar, tanto eu quanto o André. Nós estamos chegando aqui para somar, para agregar o grupo e dar o nosso melhor. Wendel Coral. Igor, você chega na Ponte Preta com a missão de melhorar o ataque da equipe. Até aqui o clube tem o pior ataque da Série B. Quais são as suas características principais que podem te tornar titular do técnico Felipe Moreira? Os tabus são feitos para ser quebrados, né? Porque nós estamos hoje no pior ataque, a gente não pode terminar como um dos melhores. A gente está aqui, a gente não chegou aqui para continuar da maneira que está, a gente chegou aqui para mudar tudo, entendeu? Nós sabemos o lugar da Ponte Preta e sabemos que não é aqui. Nós sabemos o tamanho da Ponte Preta, o tamanho da torcida e o que eles merecem. Então nós estamos aqui para mudar esse tipo de coisa, estamos aqui para dar o nosso melhor, independente do que aconteça, se seja no campo, se seja no banco, a gente está aqui para agregar. Não é só fazendo gol, dando assistência, aqui a gente está aqui para subir o nível de grupo, o nível do treino, e está preparado. O nosso grupo é um grupo muito forte e as coisas vão acontecer, naturalmente. A gente está trabalhando muito e o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando, que as coisas vão mudar. E, portanto, cheio de frases inspiradoras, né? Podemos dizer assim. Chegou com moral ali o Igor Torres. Dá tempo de pegar o Eduardo Barroca, o técnico do Avaí, falando. Olha o Barroca. Coragem. Vamos precisar fazer um jogo de imposição. Sabemos que temos condições para fazer isso. Fizemos uma boa semana de trabalho. Estou bastante confiante com o que eu vi dos jogadores. E agora colocar em prática com toda a confiança, com coragem, para que a gente consiga sair daqui com os 3 pontos. Eduardo Barroca, que chegou essa semana no estádio da Ressacada, ele que volta para o Avaí, já comandou a equipe catarinense. Tem uma grande missão, dura missão de salvar a equipe do rebaixamento à Série C. Corsato. Subiu em 2021 com o Avaí, né? Exato, bem lembrado. E aí não ficou para 2022, na temporada 2022 o Avaí caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que todo o brasileiro, né, tenha a oportunidade que o Eduardo Barroca tem, né? O cara tá desempregado, né? Num dia desempregado, no outro tá empregado, rapaz. Como vai bem em vários clubes, né? E detalhe, ele volta nos times, né? Ele sai, volta. Foi assim no Ceará, foi assim no Avaí, foi assim no Atlético Goianiense. Ele costuma ter sempre
A porta aberta, né? O retrô. Né? O Bolacha quer que usa revival. Ô, Bolacha, ninguém Bolacha vai entender também tá isso cheio aí, de não. palavra Cara. hoje, hein? Ninguém vai entender esse negócio, não, cara. Revival. Você já teve algum retrô na sua vida, ô Coral? Já tive, já. E você, Corsato? Muito. Tá bom, Muitos. Então. Bom, faltando 10 minutos para as 4, para 5, eu tenho que chamar aqui as escalações, mas eu sei que o Felipe Moreira vai falar. Então vamos enrolar aqui. Vamos enrolar. São 16 jogos entre Ponte Preta e Avaí. 5 vitórias para cada lado e 6 empates. Macaca não perde em Florianópolis para o Avaí desde 2015, viu, Corsato? Ó, que bacana. O último jogo, inclusive, foi 1-1. Quem marcou o gol da Ponte foi o Léo, que, aliás, marcou o gol ontem, né, pelo Ceará, depois de um longo e tenebroso inverno, aquele zagueiro, o Léo. Felipe Moreira. As nossas últimas partidas, as nossas evoluções, tanto tática como técnica, colocar tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui durante o jogo de hoje. A gente teve nessa situação que o Avaí tá, é uma situação muito difícil, né? Então a gente tem que ter muita atenção no começo do jogo, né? A gente entrar forte para poder ter o resultado e continuar essa sequência positiva que a gente está tendo. Tá aí, continuar essa sequência positiva, a Macaca que chega no seu melhor momento nesta Série B, né, 2 vitórias consecutivas, busca ali o 3º triunfo, quem sabe, né, para ampliar ainda mais a vantagem para a zona de rebaixamento e continuar subindo na tabela de classificação. Responda pro Wilson Correia e o Lucas, da Portuguesa Atacante. Vem ou não vem, Coral? O Lucas está sendo monitorado, né, mas ainda nada de oficial, a Ponte que, repito, né, pro elenco profissional apenas 2 contratações já oficializadas, Igor Torres e o André. A ver se nesta semana a Ponte continua, né? O Marco Antônio Eberlin já ressaltou algumas vezes que ele pretende fazer de 4 a 5 contratações. 2 já foram para o comando de ataque, que era a prioridade, mas a gente sabe que ainda algumas posições são carentes ali no elenco da Ponte Preta. A gente fica no aguardo a janela que se encerra no dia 2 de agosto. É isso, em 30 segundos você vai conferir a ficha técnica do jogo. Ponte que vem toda de branco hoje com a faixa preta no peito. Essa camisa aqui, ó, que linda, camisa mais linda do mundo, para encarar a equipe do Avaí. Em 30 segundos para Prone Alimentos, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta do técnico Felipe Moreira já definida e escalada. Mais uma vez o goleiro é o número 12, Kaique França. Lateral direito com a 23 é o Everton. A dupla de zaga número 4, Matheus Silva. 27, capitão, é o Fábio Sanches. Fechando o sistema defensivo da Macaca pela lateral esquerda é o número 15, Arthur. Meio de campo hoje formado com o número 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. E número 20, Matheus Jesus. No ataque, 16, Paulo Baia. 21, Thales. E o 9, Eliel. Repeteco da Ponte, 12, Kaique França. 23, o Everton. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches. 15, Arthur. 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. 20, Matheus Jesus. 16, Talismã Paulo Baia. 21, Thales. 9, Eliel. No banco, à disposição do Felipe, tem o Luan Ribeiro, Mailton, Edson, Felipinho, Dudu, Tomás Kaique, Luiz Felipe, André, Wesley Fraga, André Felipe e Igor Torres. Macaca, 14ª colocada na competição até aqui. A Ponte Preta tem 18 pontos ganhos. Ela tem 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. 40% de aproveitamento. 48 cartões amarelos, 5 vermelhos. Marcou 9 e sofreu 13. Saldo negativo de 4. Pablo Diego, com 3 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Sabadão que vem, hein? Dia 15, às 17 horas. Majestoso contra o Tombense. Seu estádio é um majestoso. Futebol interior.
Jogando em casa, o Avaí que vive momento conturbado na Série B. São 10 jogos sem vitória e estreia no comando técnico Eduardo Barroca, que manda a campo o goleiro do 53, Alexander. Lateral direito, 98, Igor Inocêncio. A dupla de zaga, 44, Douglas, 35, Felipe Silva. Lateral esquerdo com a 25 é Natanael. Meio campo, 5, Wellington, 8, Eduardo, 23, Rafael Gava. No ataque, 10, estreando William Potker, 7, Dentinho, 9, outro estreante pelo lado do Leão, é Denilson, repeteco do Avaí. Alexander com a 53, 98, Igor Inocêncio, 44, Douglas, 35, Felipe Silva, 25, Natanael, 5, Wellington, 8, Eduardo, 23, Rafael Gava, 10 é Potker, 7, Dentinho, 9, Denilson. No banco à disposição de Eduardo Barroca, tem o goleiro Igor Bom, o Andrei, Felipinho, Giva, Igor Dutra, Modesto, Roberto, Santiago Patinho, Thales, Vitinho, Vagninho e Xavier. O Avaí ocupa nesse momento a 19ª colocação no campeonato com 11 pontos ganhos, 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 24% de aproveitamento, 45 cartões amarelos, 4 vermelhos, marcou 9 e sofreu 23. Vaguinho e Santiago com 2 gols, os artilheiros. Próximo jogo, sexta-feira, 14 de julho, 7 da noite, contra o CRB. No Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Arbitragem. Árbitro responsável por apitar Avaí Ponte Preta é Jefferson Ferreira de Moraes. O auxiliar número 1, Leone Carvalho Rocha. Auxiliar número 2 é Hugo Sávio Correia. O trio é de Goiás. E no VAR, atenção ao nome do carioca, hein? Felipe Jorge. Ficha técnica do jogo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, muito bem. Equipes escaladas, equipes definidas. A bola vai rolar daqui a pouco no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, mais conhecido como Ressacada, em Florianópolis. Falei aqui dos confrontos, né? São 16 jogos entre as equipes, 5 vitórias para cada lado, 6 empates. O primeiro jogo na história aconteceu aí mesmo na Ressacada, no dia 7 de agosto de 2007. Vitória da Ponte, 3-2 naquele jogo. O último jogo, falamos aqui, dia 5/10 de 2021, Série B do Campeonato Brasileiro na Ressacada, empate de 1-1. Deixa eu abraçar aqui. Recebi aqui uma mensagem, abraçar aqui o Arthur Eugênio que está com a gente. O Vaguinho, treinador de futebol, foi durante muito tempo auxiliar de Oswaldo Alvarez, diz que está com a gente, colocou: estou vendo a transmissão da rádio. Ô Vaguinho, grande abraço, meu querido, que bom ter aí a audiência de profissionais capacitados e gabaritados do futebol. Obrigado mesmo, viu? Um abraço, Vaguinho. Boa sorte na carreira aí. Franquê, 3-5. E aí, o que esperar de Ponte e Avaí? Ver o Potker jogando contra a Ponte. Não sei você, mas dá uma dosinha. Dá uma dorzinha no coração, Carlão. A gente confessa que era muito melhor estar do nosso lado, né? Sim. Mas assim, Carlos, ele vai jogar hoje, a estreia, torcer para que não emplaque hoje. Depois ele pode até emplacar. Não emplacando hoje já tá chique. A gente continua gostando dele. Carlão, brincadeiras à parte, eu espero uma boa partida. A Ponte tem adquirido um padrão, uma forma de jogar. O Felipe tem sido muito feliz nisso. Hoje manteve a coerência na escalação e ainda sai com o Paulo Baier, dando uma oportunidade para ele desde o início. Carlão, eu vou continuar cravando aqui. Podem me chamar de maluco. 2-0 para Neguinha hoje. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, você participa, manda mensagem pra gente, eu vou lá já no Facebook, tá bom, gente? Por enquanto, vamos aqui no YouTube. Tem gente que gosta, né, cara? Mas tá bom. O Wilson Correia, respondemos aqui a respeito do Lucas Natan, jogador que estava na Portuguesa, rescindiu com a Portuguesa, viu? E tava tudo certo pra vir pra Ponte Preta. É aquele atacante de poucos gols, né? Mas que muita gente quer. Ô Carlos, ele é meia, não é? Meia atacante. Joga pelo lado do campo. O Fábio Alves tá com a gente.
É, Fabião. Ciro, em Paulínia, boa transmissão, 2-0 pra Ponte. O Joel da Silva. Fala, Joel, ser Ponte com a gente. Valeu, querido. Obrigado por estar com a gente. Paulo Baia sai como titular. Sim, Wilson Correia. Paulo Baia, titular, camisa número 16. Até aqui são 36 minutos em campo e 2 gols. 15 minutos contra o Ituano, 21 minutos contra o Novo Horizontino. 2 gols do Paulo Baia. Se você olhar no site de estatística, Coral, que eu gosto muito também de olhar, você vai ver que o Paulo Baia tem 5 jogos pela Ponte Preta. Mas nos 3 primeiros ele não entrou. Não foi utilizado. NU na frente. E aí ele joga contra o Ituano, 15 minutos, printou a tela. Contra o Novo Horizontino, 21 minutos, printou a tela. Exatamente. Esse é o Paulo Baia, que tá fazendo... Que esteve perto, inclusive, de sair da Ponte Preta, né? Sim, na mesma barca do Luan, do Cássio Gabriel e do... O atacante, né? O Luan, o... Guipira, mas isso. teve o zagueiro também, o Alisson, o zagueiro... Anilson, o lateral direito. O Anilson, lateral direito que jogava também de zagueiro. Isso, Anilson. que era do Náutico, né? É difícil até lembrar o nome do rapaz. A informação que eu tenho é que ele só não foi embora porque depois da saída desses jogadores, como não tinha a abertura da janela, a Ponte ia ficar praticamente sem opção pro ataque. E aí ele foi. Ainda mais com o Gé e o Pablo Diego machucados, sobraria só o Dudu, que vinha sendo utilizado no time titular. E só para atualizar, o Gé sofreu realmente cirurgia, 6 semanas para recuperar e voltar aos campos. O Pablo Diego, não. E o Jean Carlos também passou por cirurgia 6 meses, segundo informações para retornar aos gramados, ou seja, não joga mais esse ano, né? Se for bem isso. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time do Avaí. Vai tocar da bola o time do Avaí. Denilson, camisa número 9, vai tocar da bola. Tem bastante gente no Aderbal Ramos da Silva ressacada, hein? Posse de bola do Avaí, o Leão da Ilha. Vai começar o jogo. Apita Jefferson Ferreira de Moraes, goiano, 38 anos. Analista de sistema. Tem bola rolando nos canais Futebol Interior. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Ao meu lado, Wendel Coral. Ao meu lado, Frank Francisco. Estou com o Eduardo Bolacha na mesa de som dos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5. O Lucas Boa Pessoa. Modula o som da Essência FM. Ponte vem, bola lá pela ponta direita. Falta em cima do Thales. Puxaram o Thales. Ó, Coral, podia dar amarelo, ou não? Tô contigo, Corsato. Se tivesse um pouco mais de critério, se fosse mais rigoroso, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes já teria aplicado o cartão amarelo em cima do Natanael, lateral esquerdo. Ele que cortou o contra-ataque da Macaca, a falta tinha cobrado em cima do Thales. Macaca perde a posse de bola. 0-0 início de jogo. O Osmar Dangá tá dizendo menos confete ao Paulo Baia, mas pro nosso implacável ele é, Osmar. Não tem confete, são números, meu querido. É isso. E com os gols do Paulo Baia, a Ponte Preta fez 6 pontos, né? Então eu acho que nesse momento ele tem que ser valorizado sim. Ponte vem, bola com o Matheus, tocou bola na ponta direita pro Everton, faz de conta pela ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol, foi rasteirinho. E aí o Eliel não pegou muito forte, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Avaí, a Ponte chegando, Coral. Mais uma vez pelo lado direito, o Everton se mostrando lateral muito ofensivo, tentou o cruzamento, passou por toda a área, ninguém enrolou. Pegou na bola, 0-0, já bateu o tiro de meta, vem Avaí. Roberto César Santos tá com a gente. Valeu, Roberto. O Marcelo Borges, boa tarde, boa transmissão. Ele tá dizendo aqui que é a melhor equipe de esportes. Ô, Marcelo, abraço pra você, viu? Obrigado, Marcelão. Obrigado. E a nossa Chape, hein, Marcelão? Como é que vai a Chape? Série C. Tá dizendo aqui, tá provocando aqui os antes. Valeu, Edilson. Edilson, Roberto, tem que tomar cuidado. Coral Crispim. Coral Crispim, é você, Coral, que tá aqui no YouTube? Não sou eu. Coral, será que é seu parente? Não, também não. Coral Crispim. Ô, Coral, a gente tem um coral na bancada aqui. Temos um coral na bancada aqui. E olha que coral é difícil, hein? Rapaz, Coral Crispim. Trabalha a bola no time da Ponte, bola ali com o Matheus, com o Thales. Thales volta essa bola do campo de defesa, 2 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Vem Ramon Carvalho, que é bom jogador, tem sofrido com contusões, mas sempre que entra bem, joga bem na Ponte. Terceiro jogo consecutivo como titular do time da Macaca. Toca a bola
para Fábio Sanches. O Hélio dos Anjos quer o Fábio Sanches no Paysandu. Eu também quero o Fábio Sanches no meu time, viu, Hélio? Bola pro Beliel, tá na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta, virou, trabalhou, bola na grande área pro Paulo Baia, chega a zaga pra tirar, né? O Douglas mete o pezão nessa bola, tira o Fábio Sanches, cabeça da bola, tira pra Macaca, joga pra lateral pro Leão da Ilha. Igor Inocêncio vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. 3 minutos e meio passados deste primeiro tempo, tá 0-0, Ponte e Avaí. Deixa eu ver aqui o outro jogo, né? O jogo do ABC. Continua 1-0 pro Criciúma. E vem Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. É na grande área, saiu o goleirão. Pau nele, falta! Falta o goleiro da equipe do Avaí, o Alexander. Era o último homem, tá expulso de campo. É claro que tem o VAR, né? Vai ter o VAR. Já aconteceu isso com a Ponte no jogo contra o Ituano. O Pedro Rocha, que estava no gol, foi expulso. O árbitro expulsou, o VAR chamou. Ele não foi expulso. Mas agora, vamos ver, saída errada do jogador da equipe do goleiro, né? E era o Paulo Baia que estava para cima dele lá. O Paulo Baia ganhou a bola. Ah, era o último homem, gente. Pra mim tinha que ser expulso, Coral. E aí? Corsato, antes dos 4 minutos, início melhor para Macaca, não tinha, né? O Douglas, zagueiro, na tentativa de recuar a bola para o goleiro Alexander. O goleiro tentou dominar, já estava pensando no próximo movimento, mas aí o Paulo Baia, que tem a sua principal característica, a velocidade, chegou, desarmou e ali não teve outra opção a não ser a falta. Fez a falta, último homem, cartão vermelho, aquele vucu-vucu pra cima do árbitro, pedindo para rever com o VAR, mas acredito que a decisão de campo será mantida no momento que Igor Bom, goleiro reserva, já começa ali o seu aquecimento, uma vez que o Alexander está expulso, a Macaca então vai jogar praticamente a partida inteira com um homem a mais. Não tem, cara, se o VAR chamar, ele não vai expulsar, mas pelo que a gente viu na imagem aqui, né, Frank, ele não quis fazer a falta, mas ele fez a falta, né? Sim, aquele foi sem querer querendo, né? Lembrei do Chaves. Ô, Carlos, o futebol tá ficando muito chato, né? Tem o VAR, o jogador fica fazendo uma pressão. Pô, dá um tempo, isso aí só atrapalha mais. Se pega um juiz aí, às vezes num dia não muito bom, isso eu falo até do nosso lado, acaba saindo um monte de cartão de bobeira aí, porque aguarda o VAR dar uma posição, gente. E brigar com a imagem é idiotice. A jogada é para cartão vermelho. Se o VAR chamar, ele não vai ser expulso, mas o VAR, ele já fez até um sinal de ok ali. Né, já fez até um sinal de ok. O árbitro do jogo é o Jefferson Ferreira de Moraes, 36 anos, analista de sistema. Ele já apitou Mirassol 3, ABC 2, Tombense 0, Londrina 2, Sampaio Correia 1, Mirassol 3. Não tem nenhum jogo da Ponte nem do Avaí na competição. E agora, claro, né, vai ter alteração aí, vai entrar o goleiro, o Bom, né, o Igor Bom, vai entrar no time do Avaí. Com 4 minutos, a expulsão do Alexander tá fora do jogo. Segue reclamando. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Muito bem, muito bem. Bom, vai trocar o goleiro. Mudou. Vai trocar o jogador para colocar um goleiro em campo, né, Coral? Exato, e altera toda a plataforma tática que tinha estudado o técnico Eduardo Barroca na estreia, também não tem culpa, né? O jogador faz isso, enfim, é complicado. Foi embora o número 7, Dentinho, o atacante, para a entrada do goleiro reserva Igor Bom. Repetindo, o 7, Dentinho, foi embora, nem sujou o uniforme, para a entrada do camisa 1, Igor Bom, no gol do Avaí. O Igor Bom, lembrando que o Igor Vinhas, né? E não o Bom, o Vinhas. Você tá dizendo que é ruim? Não, é que o nome do ex-goleiro é Igor Bom, né? Sim. O Vinhas virou terceiro goleiro, começou como titular, foi vice-campeão paulista com o Água Santa, foi um dos principais reforços do Avaí para a competição, mas estava entregando demais a paçoca e ficou como terceiro goleiro. Falta para a equipe da Ponte, falta para a Macaca. Bom, a expulsão a 4 minutos, estamos com 7 minutos e 30. O Elvis em campo aí, rapaz, era meio gol, hein? Ô, Carlão, mas você sabe que eu tava olhando aqui pensando, né?
Matheus Jesus é iluminado, né? Quem sabe, hein? Quem sabe, né? Mas tá com cara de Paulo Baia, hein, Quem rapaz? sabe? Ele tá atrevido, hein? É, Matheus Jesus para fazer a cobrança da falta pra Ponte. Paulo Baia também por lá. Ele que conseguiu aí essa falta pra Ponte. Falta pra Macaca. Autorizou o árbitro. É o Paulo Baia que vai bater direto pro gol. Igor Bom. Cantinho direito, espalma o goleiro, chega a zaga, tira, joga a bola lateral pra Ponte, quase o gol da Macaca Coral. Jogador que está com a confiança alta, sempre quer finalizar, na bola parada, na cobrança de falta, ele procurou, ele bateu, batida forte, já exigindo uma boa defesa do Igor Bom, 0-0, segue a Ponte no ataque. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Thales virou, bola pro Everton, Everton tem ali pedindo bola, levantamento na boca do gol, Felipe Amaral, tá na grande área, o Eliel também, pegou nas costas do Eliel, estranho, esquisito, bola voltou aqui pelo meio, vem o Paulo Baia, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo, campo de defesa, Matheus Silva, ele que volta ao time da Ponte, cumpriu suspensão automática contra o Novo Horizontino, toca a bola para Ramon Carvalho na ponta, fez o passe, esticou demais pro Arthur, o Arthur abriu o compasso, mas o compasso não foi suficiente para pegar a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jung Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. O Aparecido Alves com Paulo Baia, o lado direito vai receber, no lado direito, o Eliel vai receber mais bolas em condições para finalizar. O Osmar Dangara, o Eliel também tem bons números e não são poucos. Tô com os números aqui do Eliel, viu, Corsaro? Vai, passa. Quando quiser, no elenco profissional da Ponte Preta desde 2022, Eliel soma 29 partidas, 4 gols e 1 assistência. São bons números também. O Paulo Baia, 5 jogos, 2 como titular, 2 entrando no segundo tempo. 2 gols. Ih, a Ponte perdeu a bola, hein? Vem os caras, bola com o Denilson na grande área, vai cruzar, bateu pro gol. Pega Kaique, faz a defesa. O Avaí mesmo com um jogador a menos veio pro campo de ataque agora, hein, Coral? Jogada que se originou na falha do Fábio Sanches, né? Tentou encontrar o Arthur na lateral esquerda, o Dentinho muito bem posicionado, roubou a bola na tentativa do cruzamento. A zaga acabou batendo na bola, sobrou limpa para Kaique França fazer a defesa sem susto, 0-0. Em Ponte, bola aqui no campo de ataque, o toque de 10 minutos passados do primeiro tempo. Você ligado na Essência FM, nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 10 minutos passados desse primeiro tempo, 35 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Ressacada, Ponte, Avaí, Ponte, tudo igual, 0-0. Série B, Campeonato Brasileiro, 35 minutos segundo tempo. Em Natal, ABC e Criciúma empatam 0-0. Ituano, Juventude, jogo também começou às 5 da tarde, 0-0. Essência, a frequência da vida. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Kaique França, todo de vermelho, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Arthur. A Ponte agora tem que jogar com tranquilidade, com paciência. Matheus Jesus vira o jogo da esquerda pra direita, bola pro Everton, fez o domínio, fez o cruzamento, muito forte, ela passa, vai embora. Muito forte, ela passa, vai embora, ligre fundo, sem perigo, tiro de volta pro Igor Bom. Viu, Coral? É, um lindo lançamento do Matheus Jesus, né? Mostrou ali muita visão de jogo da esquerda pra direita, o Everton no domínio, mas o cruzamento não foi bom, a bola passou, foi embora, 0-0. O Marcelo Borges, Corsato, a chape tá difícil. Neuri Menezes, não tem nem o que reclamar, vermelho correto. Edilson Roberto, até que enfim um árbitro correto e não caseiro. Vermelho correto. O Danilo Silva escreveu pra cima Ponte. Vamos negar véia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. O Denilson tá caído no gramado, o Matheus Jesus pega a bola, demora para devolver a bola ali pro árbitro do jogo. O Matheus Silva fez falta, o jogo tá parado. É falta pro Avaí fazer a cobrança.
Volta para Avaí fazer a cobrança. Falta cobrada, tem pressa. O Wellington bate essa falta. Ele trabalha a bola aqui na ponta. Vira o jogo para Igor Inocêncio. Inocêncio volta essa bola para trás. Bola para Felipe. Felipe para Douglas. Douglas volta para Felipe. Felipe na ponta esquerda para Natanael. Natanael volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Gava. É o Gabriel Gava. Gava vira o jogo. Tem o Eduardo pedindo. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa a bola para Natanael. Natanael volta a bola ali para o zagueiro Felipe Silva. Felipe Silva para Douglas. Douglas trabalha a bola aqui. Para ver a numeração do Avaí é dura, hein? 28 ali o Gava. Volta a bola para Douglas. Douglas tocou a bola aqui para William Potker. É marcado pelo Arthur. O Potker tocou a bola para o Inocêncio. Muito forte, ela saiu para a lateral. Lateral para a Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Francisco, fala do jogo aí, 13 minutos passados do primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pro Avaí, 0 pro Avaí, 0 pra Ponte. Só deixa eu ver esse lance aqui, ó. Potker, ponta direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus tirou, a bola voltou pra Gabriel Grava. Toca a bola pra Inocêncio. Inocêncio pra Potker. Sempre ali na ponta direita, o camisa número 10. Vem cruzamento, é o Felipe. Levantou, tocou na grande área. Pegou no outro Felipe. O Amaral da Ponte. O Sanches tira. A bola volta pelo meio, bola pro Eduardo. Eduardo trabalha a bola aqui na ponta, vira o jogo, trabalha a bola pro Gava. Gava pro Eduardo. Vem o camisa número 8. Volta atrás, bola pro William Potker. Perna esquerda, trabalhou, voltou no meio pro Gava, recuperação pra Ponte, bola pro Eliel, é pro contra-golpe da Macaca aqui na ponta esquerda, por baixo. Chega a zaga da equipe do Avaí, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte. E aí, Franquê, 14, primeiro tempo 0-0. Carlos, 14 minutos de uma partida boa, a Ponte tá bem. A Ponte não pode dar bobeira nessas jogadas, né, Carlos? Tomar sufoco com um time jogando com 10. É só se posicionar direitinho em campo. Que nem na saída do Eliel agora, não tinha ninguém para ele passar. Ele tinha que forçar a jogada individual. Mas tá bom o jogo, Carlos. A Ponte precisa só um pouquinho de tranquilidade. Quero a sua participação com a gente. A Ponte vem na ponta direita. Vem cruzamento do Everton, levantamento na boca do gol. Felipe sobe. A bola volta pro Arthur. Tá aqui na ponta esquerda. O Potker vem na marcação pra cima dele com chuteiras vermelhas. Volta a bola pra Ramon Carvalho. Carvalho passa. Tá tocando muito longo esse passe pro Arthur. Muito forte. O Arthur reclama. Ela saiu de fundo. Tiro de volta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem, bola aqui atrás pro Igor Bom. Igor Bom volta essa bola aqui no campo de ataque, a bola vem pro Potker, tem Denilson pedindo, ele volta um pouco mais atrás, bola pro Gava, o camisa número 28 toca a bola pro Inocêncio, vem o Igor Inocêncio na ponta direita, ele volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola pro Gava, Gava trabalha a bola ali pro Wellington, o Wellington pra William Potker, Potker fez o passe pro Denilson, vai ficar fácil ali pro Kaique França, com os pés ele pega, sai ali na pequena área, sai, vem com a grande área, toca a bola para Matheus Silva. 15h30 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Everton trabalha essa bola aqui pela ponta direita, ele vira o jogo para Matheus Jesus, já virou o jogo, toca a bola para Fábio Sanches, a ponta tá quase todo mundo no campo de ataque, só o goleirão que não. Bola pro Paulo Baia, vai queimar dali direto pro gol. Igor Bom! Espalma o goleiro do Avaí e tinha endereço, canto esquerdo, ia no cantinho, defesaça do goleiro, escanteio pra Ponte, Coral. E que fase do garoto, de muito longe, Paulo Baia domina, puxa pra perna direita e por pouco não surpreende o goleiro Igor Bom. Mais uma ótima defesa do arqueiro do Avaí, escanteio pra Macaca, lado direito. É a segunda defesa do goleirão do Avaí que tá caído ali. É pra fazer aquela pose, né? Toda boa defesa, o goleiro fica caído. Tempo, né? É escanteio pra Ponte. Vem pra bola, Paulo Baia, levantou, tocou na boca do gol, a bola voltou pra Macaca, o toque do Thales de cabeça, o Arthur tava atrás dele. Era só deixar que o Arthur ia cutucar, poderia ser o primeiro print do jogo, Coral. Bom cruzamento do Paulo Baia na segunda trave, estava livre o Thales, talvez a melhor opção seria deixar a bola passar para o Arthur. Tentou o cabeceio fraco, boa defesa do Igor Bom, 0-0, pressão da Macaca. Luciano Gomes, Fábio Fernandes.
Boa tarde, sem Dudu. Obrigado, meu Deus. Tá agradecendo aqui o Fábio Fernandes. Tá no banco de reservas, viu, Fabião? O Renato Bueno, ótima transmissão, turma. Vamos pra cima, Macaca. O Roberto Santos tá com a gente. O Walter José, torcendo aqui pro Avaí. Valeu, Walter. O Luciano Gomes. Bora, Avaí, pra cima deles, meus amigos. Tá dizendo aqui o Luciano Gomes. E vem Avaí. Bola aqui pro campo de ataque. Vinha, era o Denilson. Chega a zaga na ponte, tira. Toca a bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Belial. Pro Belial ganhar a bola de cabeça ali vai ser difícil, né? Vai ser difícil. A bola acaba saindo pra lateral, vai lateral pra ponte, fazendo a cobrança. Lado direito, campo de defesa. Se estivéssemos no Majestoso, a ponte estaria atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem, tomando as cabines aqui de imprensa como referência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, na seguidinha aqui de Avaí Ponte. Tem jogaço pela Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Tem Palmeiras e Flamengo. Daqui a pouco, com a Rádio Futebol na Canela. Pessoal do Mato Grosso do Sul. Bom, tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro Série A. Cuiabá e Bahia empatam 1-1. Vasco, que faz, hein? Vai perdendo pro Cruzeiro pelo placar de 1-0. Jogos que começaram às 4 horas da tarde. No Rio ainda, né? Portanto, já estamos no segundo tempo. Ah, cara, o Vasco, o Corinthians e o Santos estão fazendo a cartilha certinho, beabá, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Everton, ele faz a cobrança do arremesso, manual, toca a bola pro Belial na ponta direita, virou, trabalhou, bola pro Thales lá na ponta, vai o Thales, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Paulo Baia, chega a zaga, tira a bola, volta pra Macaca, Amaral, pro Arthur, bate Arthur, perna esquerda, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu... Pegou no Inocêncio, linha de fundo, escanteio pra Ponte, o segundo do jogo. Coral. O detalhe da Ponte agora no ataque pelo lado esquerdo. Bom passe do Felipe Amaral, o Arthur nem dominou, bateu de primeira, Igor Inocêncio desviou. Escanteio pra Ponte que segue no ataque. Escanteio pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Paulo Baia, vem ele, a bola tá fora ali, né? Todo mundo faz isso, né? Mas ele vai olhar lá agora e vai falar, pô, tem que colocar pelo menos um pedacinho na linha, né? Ele pede pra colocar na linha, mas é pelo menos um pedacinho na linha. É escanteio pra Ponte, lado esquerdo. É o primeiro aqui do esquerdo, o segundo foi lá do lado direito. Pra bola, Paulo Baia, perna direita, levantou, segundo pau, Igor Bom. Tá trabalhando o Igor Bom, hein? Bola pra Ramon Carvalho. Tentou passar no meio do jogador do Avaí, aí fica difícil, aí não dá, né? A bola voltou pro time do Avaí lá na ponta esquerda, trabalha a bola um pouco mais atrás, volta a bola para Natanael, trabalha a bola na ponta esquerda, vem o jogador da equipe do Avaí, faz o passe, é pra correr, vamos ver quem vai na bola ali, vem o time do Avaí, na marcação chega Fábio Sanches, pra tirar, arranca essa bola pra Ponte, trabalha a bola aqui na ponta, o árbitro tá parando pra marcar uma falta. Falta pra Ponte, falta pra Macaca, o jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passamos de 20, Eduardo Rodrigues marcou, mesa de som, canais Futebol Interior, chegamos a 20 e 30 do primeiro tempo, no regressivo 24,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite cada segundo, porque esta é a coisa mais divina desse mundo, aproveitar o tempo, porque o tempo passa. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Avaí Ponte, joga na ressacada, empatam 0-0, ABC perde em casa, segundo tempo para a equipe do Criciúma, pelo placar de 1-0, o Ituano vai empatando com o Juventude, vem Ponte, bola com Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus não pegou, sobrou pro Everton, bateu pro gol, pegou ali no Eduardo, saiu pra lateral, completando o placar, Ituano e Juventude empatam Série B, Campeonato Brasileiro, 0-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. 21,5, Ponte vinha aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Avaí pra tirar, aí o Matheus Silva sobe com uma força desproporcional ali em cima do atleta da equipe do Avaí. O jogo tá parado, era o Denilson que tava por ali, estão dizendo que foi com o cotovelo. E aí, Coral? E o detalhe nisso é que o Matheus Silva precisa ficar alerta, porque já é a segunda falta que ele faz, né? Antes também no Denilson na intermediária do gramado, chegou forte, essa é a reclamação dos jogadores do Avaí pra cima do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, que ficou apenas no diálogo com o zagueiro da Ponte. Como se diz, a próxima
você leva cartão amarelo. Ficou só na bronca, 2 faltas pro Matheus, ainda não tá amarelado, 0-0. O Danilo Silva tá ligado com a gente, Vini 11 também, Ryan Lisboa, o Batata, esse zap do futebol interior é problema, ninguém lê. Haja coração, manda aqui, Batata, né? Perdeu tempo pra escrever isso aqui no YouTube? Manda sua mensagem pra gente. O Murilo Melo, boa tarde, rapaziada. Tô gostando da ponte, principalmente do Paulo Baia. É lateral, daqui a pouco a gente vai lá pro Zap, tem o Facebook também, pro ouvinte participar. Vem o Igor Inocêncio, trabalha a bola pra equipe do Avaí, trabalhou, vem cruzamento, levantamento, na boca do gol, a bola saiu. Saiu linha de fundo, não pegou ninguém da ponte não, né, Coral? Tiro de meta pra Macaca. Exato. Tiro de meta pra ponte, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jung Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Você participa, manda mensagem pra cá. Boa tarde, Carlão, Frank, Coral, Pedrinho e Batata de Rio Preto. Haja coração. Valeu. Um abraço pra você, viu, Batata? Pro filhão também aí. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pra Matheus Jesus. Trabalha a bola na ponta esquerda, vira o jogo pra Paulo Baia. Trouxe a bola pra perna direita pro Matheus Jesus. Voltou na esquerda pro Arthur. Arthur traz a bola pra perna direita, bate pro gol. Pega na zaga. E aí, por último, pegou no jogador da ponte que passava ali, o Paulo Baia. Seria escanteio, mas como tocou no jogador da ponte, linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Avaí, Coral. Boa chegada da ponte mais uma vez pelo lado esquerdo, boa visão do Matheus Jesus, mas ali na finalização o Arthur bateu com a perna direita, não é a sua principal. Não pegou em ninguém, a bola né? Nem bateu ali no Igor Inocêncio, lateral direito, foi direto pra fora. 0-0, tiro de meta já cobrado. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui, o certo era começar com o Dudu e depois colocar o Paulo Baia. Vida de técnico também não é fácil, né? Vem o Wellington, trabalha a bola na ponta esquerda, vira o jogo pro Natanael, 24 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0. Lembrando que o Avaí joga com 1 a menos. Goleirão Alexander foi expulso há 4 minutos. Aí o Eduardo Barroca teve que tirar o dentinho, camisa número 7, para colocar o goleiro Igor Bom, que já fez 2 defesaças pro time do Avaí. E vem bola pro campo de ataque, bola aqui pro William Potker, levantou a bandeira, o Potker bateu pro gol, o Kaique França pegou 1, 2 vezes, vem ali o Denilson, bate pro gol, Kaique França de novo! Pega o Kaique! E tava valendo tudo isso. Kaique, sensacional, fantástico. Salvou a ponte, Coral. Estava valendo porque o auxiliar número 1, Leone Carvalho Rocha, entendeu certo. A bola veio da zaga da ponte, portanto não tinha impedimento. Na primeira finalização, chute cruzado do William Potker. Kaique França se estica todo no rebote. Denilson de frente pro gol também para no goleiro da Macaca, que é um dos principais jogadores do clube na temporada. Kaique salva 2 vezes a ponte, segue 0-0. Grande defesa do Kaique, que bobagem da zaga da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Matheus Jesus, camisa 20 da Ponte, trabalha a bola para Fábio Sanches, Sanches para Ramon Carvalho, Ramon Carvalho trabalha a bola na ponta direita, bola para o Everton pro Thales, se pegar é perigo, acabou o campo. Sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para o Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Chimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Agora ia dar uma confusão danada, porque o Leone Carvalho Rocha, goiano, 31 anos, professor de educação física, a princípio ele levanta a bandeira. Ele teve um delay, eu acho, né? Até entender que veio do próprio Matheus Jesus da Ponte. Tanto que o árbitro manda seguir, né? Se o Kaique França vai na do bandeira, ele não teria ido na bola, Frank. Aí era o primeiro print do jogo. E aí era o prejuízo, né? E uma jogada, Carlos, a Ponte tá fazendo de novo ela, eu já falo já, Carlos. E vem o time do Avaí, vinha pro campo de ataque, Matheus Silva tira, completa ali o Arthur. Bola volta pelo meio. O Avaí mesmo com 10 jogadores dando trabalho aqui pra zaga da Ponte. A Ponte tem a bola,
Mas o Avaí, mesmo com 10 jogadores, está dando trabalho pro time da Ponte. Bora lá na ponta esquerda, vem o Gava. O Potker agora jogando um pouco mais enfiado. Trabalhou, bola pro Denilson. Sai da ponta, vem pro meio, abre o jogo, um pouco mais atrás, ele volta a bola pro Gava. Gava começa tudo de novo. Volta, era o Igor Inocente que estava por ali. Trabalha a bola no meio, bola pro Wellington. O Wellington toca a bola pro Felipe Silva. Felipe Silva fez o passe, era pro Potker. Vai deixar ali o Arthur sair. Essa bola não vai sair não, hein, Arthur? Não vai sair essa bola não. Vai, Frank, 27. Primeiro tempo 0-0. Ô, Carlos, a Ponte tá tendo um erro de posicionamento na meia cancha. O Felipe precisa corrigir isso com urgência. Ele tentou inverter, puxar o Matheus pro lado esquerdo e passou o Felipe pro lado direito. Quem tá sendo cabeça de área é o Ramon, como nas outras partidas. Mas não tá funcionando o Matheus aqui do lado esquerdo. Ele não encaixou no jogo. E isso proporciona que o Avaí, quando tem a bola, o Avaí está explorando essa deficiência da Ponte. Mas a gente tem um jogador a mais, gente. É só marcar certinho, tirar o espaço do Avaí e sair na boa. Quando a Ponte parte com tranquilidade, Carlos, a Ponte chega e bem. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, voltou atrás, bola para Matheus Silva pro Fábio Sanches. O Avaí faz certo, deixa os dois zagueiros ali tocando a bola, ou seja, fazendo assim, ele diminui, né, a diferença numérica, né? Ele iguala a diferença numérica porque deixa dois jogadores tocando na bola. Bola pro Paulo Baia, tá lá na ponta esquerda, faz o passe atrás pro Arthur. O Arthur vem, domina essa bola, toca a bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus toca a bola pro Paulo Baia. Chega ali o Inocêncio, tira, joga a bola pra lateral. Lateral pra Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Ponte vinha aqui pro campo de ataque, a zaga da equipe do Avaí tirou, a bola saiu pra lateral, lateral pra Ponte, lateral batido. O Arthur tocou pro Matheus, que já virou pro Fábio Sanches, que toca a bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho para Matheus Jesus, mas vem Matheus, olhou pra grande área, não quis cruzar, voltou. A bola um pouco mais atrás, toca o Paulo Baia. O Arthur passou, pediu Ramon Carvalho. Ramon não acertou um passe que ele tenta fazer em profundidade aqui pro Arthur até agora. Bola voltou pelo meio, o Fábio Sanches tira de cabeça, a bola volta pra Ponte, bola pro Paulo Baia. Tem o Fábio Sanches aqui na quarta zaga jogando, ele tava no campo de ataque, retrocedeu um pouco mais atrás, aqui na linha a traseira aqui do campo, voltou a bola ali na ponta pro Everton pra Matheus Silva pra Fábio Sanches, próximo do círculo que divide o gramado, toca a bola pra Ramon Carvalho, meia esquerda, campo de ataque, toca a bola pra Matheus Jesus, vem o Matheus Jesus, chuteira amarela, camisa branca, meias brancas, calção branco, faixa preta no peito, a Ponte, bola com Ramon Carvalho vira o jogo na ponta direita, bola pro Matheus Silva, chuteira branca, parece ali do Matheus, ele volta a bola pela direita, bola pro Everton toca a bola ali pro Thales sai da ponta, vem pro meio, ex-jogador do Aruco, do Paraná, trabalha a bola na ponta, vira o jogo, bola ali na ponta pra equipe da Ponte, bola pra Ramon Carvalho faz o passe rente ao campo aqui, queimando a grama, toca a bola pra Matheus Jesus, Arthur, pra Matheus Jesus, foi pra linha de fundo, tentou passar, não conseguiu. O Douglas foi bem agora, hein? Foi legal o Douglão. Zagueiro do Avaí fazendo a estreia hoje, mete o pezão na bola, tira dali. Aí vem o Matheus Silva de novo, aquela jogada característica do Matheus, o árbitro para marcar falta. Terceira dele já, hein? Tem que tomar cuidado com isso. E é o que diz ali o jogador da equipe do Avaí. Pô, terceira falta dele, desse jeito, o juizão. É o Denilson. Em cima do Denilson, de novo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 30, quase 31. 14 para terminar no primeiro tempo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro. Na ressacada, Avaí Ponte, 16ª rodada, 0-0. 0 pro Avaí, 0 pra Ponte. Bola rolando em Itu, Ituano e Juventude empatam 0-0. Finalzinho do jogo em Natal, o ABC perde pro Criciúma pelo placar de 1-0. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, olha o contragolpe gigante da Ponte na ponta, vem Felipe Amaral, toca a bola pro Thales, Natanael foi bem, foi só na bola, hein? Foi só na bola, o Natanael ganha essa bola para a equipe do Leão, trabalha a bola aqui na ponta, o time do Avaí falta, Felipe Amaral falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança lá na ponta direita, pediram um cartão lá e ele vai dar, né?
Pediram cartão e ele vai dar. Exato. Pro Amaral, número 8, estava pendurado, portanto, desfalque da Ponte Preta na próxima rodada. Amaral, cartão amarelo, primeiro cartão amarelo da partida, né? Por falta em cima do Eduardo. No geral, é o segundo cartão, uma vez que o Alexander foi expulso logo no início do jogo, antes dos 4 minutinhos. Portanto, agora, cartão amarelo para o número 8, Felipe Amaral, desfalque da próxima partida da Macaca. O José Maduro tá com a gente aqui no YouTube, tá dizendo, não se preocupem, temos o Santo Kaique lá, Murilo Melo também tá com a gente. Boa tarde, Murilão. Obrigado pela participação, meu querido. Aqui no Facebook você pode mandar mensagem pra gente também. Manda sua mensagem aqui, ó. O Irineu Mancini. Vamos, Ponte. Segundo ele vai ser 1-0. Tá aqui no Facebook. Manda lá sua mensagem pra gente. No Facebook dá pra você mandar as estrelas, né? As 200 estrelinhas lá, né? Oi. Aproveitando sobre os pendurados da Ponte, no time titular, além do Amaral, só o Ramon Carvalho. No banco de reservas, o Felipinho, o camisa número meia dúzia e o zagueiro Edson, número 3. O Ramon Carvalho e o Amaral, né? Do time titular. Sim. No banco, o Edson e o Felipinho. Exato. E agora uma falta ali do Inocêncio. Não vi diferença na do Amaral. Mas tudo bem. Segue, né? Bola aqui pela ponta direita, bola pro Everton. Everton toca a bola para Matheus Silva. 33 passados do primeiro tempo, tá 0-0. O Everton toca a bola ali no meio. Trabalhou, bola pro Thales. Thales no bico da grande área. Vai queimada ali, bateu pro gol. Passa, vai embora. Todo mundo ficou pedindo a bola, braço aberto, parecia Jesus Cristo aqui o Arthur na ponta esquerda, mas ele não tocou, ela saiu. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Muito bem, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, final em Natal, ABC perdeu. ABC 0, Criciúma 1. Criciúma nesse momento é o líder do campeonato com 33. Vem Ponte, olha o Paulo Baia, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, saiu, vai embora. Rapaz, o que a Ponte tá chutando, hein, Coral? Não é mole não, hein? Pois é, Corsato, tá querendo o jogo, né? O camisa 16 da Ponte, repito, o herói das 2 últimas rodadas, com 6 pontos conquistados da Macaca, tanto contra o Ituano, quanto também diante do Grêmio Novo Horizontino. Só com esse chute agora a intenção foi boa. A execução, no entanto, passou longe da meta defendida pelo Igor Bom. 0-0, quase 35 de jogo. 60% de posse de bola pra Ponte, vem Ramon Carvalho, pau nele! O jogo tá parado. Falta o Wellington, meteu o pezão ali pra cima do Ramon Carvalho e me parece que não vai tomar cartão não, hein, Coral? Ficou só na bronca mesmo ali na falta do Wellington pra cima do Ramon, pelo menos no meu entendimento, o árbitro teria que manter o critério e dar amarelo ao atleta do Avaí. Isso não aconteceu, Felipe Moreira reclamou bastante, agora recebe ali aquelas duras do árbitro, né? O árbitro tenta falar, ó, quem manda aqui sou eu. Fato é que a Macaca tem uma falta que pode ser perigosa, 0-0. Lá em casa eu falo assim também, viu, Coral? Mas não resolve muito. Você fala? Não? Né? Não adianta nada, é só falar por falar. Vivi Vicente, cheguei. Boa tarde, meninos. Oi, Vivi, tarde. O Amaral que se cuide, pois está na primeira oportunidade o juiz compensa. Estúpido sim, fez falta sem necessidade, o José Maduro tá dizendo. Valeu. Falta pra Ponte, é o Paulo Baia, hein? Paulo Baia. Pegou uma distância boa. 2 homens na barreira. Falta pra Ponte. Paulo Baia pra bola. Bateu direto pro gol. Igor Bom. Isso, palmo goleiro. Se o Paulo Baia pode ser considerado o melhor da Ponte, o Igor Bom, o melhor do Avaí. Escanteio pra Ponte, é o terceiro do jogo, Coral. Mais uma bomba do Paulo Baia, mostrando muita confiança. A falta era de longe e foi no ângulo direito. Boa defesa do goleiro do Avaí, escanteio Ponte. Escanteio cobrado. Paulo Baia pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca na bola. Goleirão não tocou na bola o goleirão, ninguém pegou, ela saiu pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança. 36 do primeiro tempo, Frank, fala do jogo aí, tá 0-0 Ponte Avaí. Carlos, se a Ponte tiver um pouquinho de tranquilidade, um tiquinho de tranquilidade, a Ponte vai fazer seu gol. Eles estão se apavorando muito lá na frente, é um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol. E agora há pouco peguei uma DR do Matheus Jesus com o Ramon. É questão de posicionamento, Carlos. O Felipe precisa conversar com eles e posicionar a nossa meia cancha. Aí a Ponte domina completamente o Avaí.
Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Carvalho toca a bola ali, procurava o Everton, a bola acaba saindo pra lateral pra Ponte, próximo da torcida ali do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Ah, você participa, manda mensagem pra gente, a Ponte vem aqui na ponta esquerda, Arthur, jogando bem avançado, toca a bola pra Matheus Jesus pra Ramon Carvalho vira o jogo, toca a bola pra Matheus Silva, só o Kaique França no gol do goleiro que tá no campo de defesa da Ponte, 60% de posse de bola pra Macaca, bola pra Ramon Carvalho tá aqui no meio do campo, quase que na intermediária, vira, trabalha o jogo pra Matheus Silva vai virar essa bola lá pro Everton, o Thales passou, pediu na ponta, ele toca a bola pro Felipe Amaral, tocou errado, dá contragolpe pros caras, vem o time da Avaí, bola pro Potker, o Potker tem velocidade, o Kaique sai do gol, Kaique jogando de zagueiro, porque se fosse deixar pro Fábio Sanches, o Fábio Sanches saiu 1 quilômetro na frente e o Potker ia chegar 2 na frente dele, viu, Coral? Boa bola do Denilson, na velocidade o Potker já tinha deixado a zaga da Ponte pra trás, boa antecipação do Kaique, afasta o perigo, 0-0. 0-0, Ponte, Avaí, 38, primeiro tempo, você ligado na Essência FM, 102.5, 98.5, Paulo Baia, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, voltou pra Ponte, pro Thales, vai queimando ali, bateu pro gol, pega no Natanael e sai, linha de fundo, escanteio, o Douglão, hein? Zagueirão do Avaí, gosta de fortes emoções, hein, Coral? Esse tem jogado da Ponte, tem Paulo Baia comandando, cruzamento da esquerda pra direita, o zagueiro da equipe do Avaí, o número 44, Douglas, no último momento ele tira o braço, né, tenta colocar a cabeça, Thales perde uma boa oportunidade, tem desvio, escanteio pra Macaca, Paulo Baia na bola. A verdade é que a Ponte perdeu uma chance de ouro pra fazer o gol. E o Douglão, segundo o árbitro, ele não colocou a mão na bola não. Quarto escanteio pra Ponte. Pra bola o Paulo Baia. Tá batendo escanteio e falta, levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches meteu a cabeça na bola, mas ela foi pra direção que ele tava virado. Ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Ô, gente. Tá tirando o braço, né? Mas pra mim é pênalti. Cara, pênalti, é né? pênalti. É pênalti. É pênalti. Com toda apesar de eu não concordar com esse tipo de pênalti. Se fosse contra o meu time, eu também iria achar ruim. Mas o VAR nem chamou. Tá aí pra isso o VAR. VAR hoje tem um comando do carioca Felipe Jorge. Que nome chique, hein? Você queria se chamar Felipe Jorge? E o sobrenome Bennett. Com Bennett. 2 N's e 2 T's. Ele é 37 anos, ele tem, é carioca. E sabe qual é a profissão dele, Coral? Qual? Jornalista. Olha que legal, hein? É isso. Falta pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Ó, gente. Frank, foi pênalti ou não foi? Pênalti, Frank. Carlos, eu tenho a mesma opinião que você. Não gosto desse tipo de lance. Se fosse contra a Ponte, eu ia reclamar, mas foi pênalti, brother. Vem a equipe do Avaí. Vem falta, cruzamento, levantamento na boca do gol. Natanael chega a zaga da Ponte pra tirar. Aqui no YouTube, o Roberto Santos, pênalti claro. Edilson Roberto, pênalti claro. O Roberto Santos está criticando o Felipe Moreira. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Everton. O Everton toca a bola pro Thales. Vem o Thales, vem cruzamento por baixo, né, Thales? Ganhou essa bola ainda pra Ponte, a bola voltou na direita. Bola pro Felipe Amaral. Vai queimada ali, bateu pro gol! Gol! Da Ponte! É o primeiro print do jogo! É na Macaca! Amaral de fora da área! Por que não tentar? Não tentar por quê, né, Felipe Amaral? Ele bateu perna direita, ela pegou ali no meio do caminho no Natanael, enganou o Igor Bombom, goleiro do Avaí que foi pra bola. Pulou, mas não pegou. Felipe Amaral. Oi, tem a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da ressacada. 40 minutos passados do primeiro tempo. Felipe Amaral de fora da área, bate pro gol e faz o primeiro da Ponte.
Felipe Amaral faz, Ponte 1, Avaí 0, goleirão Igor Bom. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro print do jogo. O gol da Ponte, o gol do Felipe Amaral. Printa a tela aí, Wendel Coral. Jogada de muito oportunismo da Ponte Preta. Jogada toda é trabalhada pelo lado direito. Primeiro Thales tenta o cruzamento rasteiro. A zaga afasta, Matheus Jesus recupera e só rola para Felipe Amaral de primeira. Mandaram uma bomba de fora da área. A bola ainda desvia na zaga do Avaí. Tira completamente o goleiro Igor Bom da jogada e vai morrer no fundo das redes do goleirão do Avaí. Tá aberto o placar na ressacada. Primeiro gol da temporada de Felipe Amaral. O segundo como jogador profissional. Agora Avaí 0. Ponte Preta 1, Amaral, autor do gol. E vem Avaí, olha o Wellington, bate na trave a bola. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra linha de fundo. Rapaz, quase que o Avaí empata. Vem cruzamento, cobrança de escanteio, o primeiro do Avaí no jogo. Zaga da Ponte, tira a bola, volta pelo meio. Potker, Denilson, cabeça na bola, sai do gol, Kaique. Pega o goleirão da Ponte com a mão esquerda. Ele faz aquele gesto característico. Para você que tá no YouTube, no Facebook, ó, com a mão esquerda. Calma. Ponte na frente, 1-0, Frank Francisco. Ele pediu calma ali pro Arthur, principalmente, mas o Arthur eu não entendi nessa jogada, Carlos. Ele nem subiu de cabeça, nem foi no jogador, deu um espaço terrível. A Ponte não pode brincar, tá com um jogador a mais, precisa melhorar o posicionamento em campo e agora já fez o primeiro gol, gente. Carlos do céu, a gente vai infartar aqui, gente. Ponte na frente, 1-0, são 11 chutes da Ponte contra 4 da equipe do Avaí. A Ponte tem 60% de posse de bola. A Ponte é dona do jogo, mas o Avaí quando vem com perigo. 43 do primeiro tempo. Ficamos 4 minutos parados lá para pênalti e expulsão do goleiro, o Alexander. Vamos ver quanto que vai dar aqui o árbitro do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E naquele lance que a bola bateu na trave, o Matheus Silva salvou, porque senão o Gabriel Gava ia ficar cara a cara pro gol. Ele, a bola e nem goleiro tinha. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O Coral tá me dando um toque aqui, é Rafael Gava, né? O jogador da equipe do Avaí. Gabriel Gava é cantor, pô. Morreu já, né? Então, Gabriel Gava é cantor. Esse é Rafael Gava, né? Vamos ficar só com Gava pra não complicar, né? Agora a Ponte teve uma chance aqui com o Eliel, mas o Eliel tava impedido, né? E tava, segundo o auxiliar número 2 aqui, Hugo Sávio Xavier Correia, de 33 anos, professor de educação física. O Avaí tá perdendo, a Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. O Avaí tá perdendo. E eu fui cirúrgico, viu, Coral? Ali nos acréscimos, tá bom? Fui cirúrgico. Manda lá pra nós. Até 49, mais 4 de acréscimos no primeiro tempo da ressacada. Avaí 0, Ponte Preta 1. Só pra corrigir a informação, Gabriel Gava não morreu, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu confundi o cantor, ele segue vivo. Eu não entrei. Tá vendo? Eu errei o jogador e é melhor a gente ficar na nossa aqui mesmo, viu, Coral? Vamos ficar no Gava, só tá bom demais, hein? Pelo amor de Deus. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Quase 46 passados desse primeiro tempo, tá 1 pra Ponte. Amaral marcou a 40 do primeiro tempo, 0 pra equipe do Avaí. Neste momento a Ponte Preta está indo à 13ª colocação. 21 pontos ganhos. O time da Ponte, o Avaí, continua na 19ª colocação com 11 pontos. A Ponte vai subindo para 21 pontos ganhos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E o Arthur, hein?
Deus do céu, deu reversão. Bola voltou pro time do Avaí. Bola do Potker pro Gava. Chega a zaga da Ponte, o Everton mete o pezão na bola, tira. Toca a bola ali pro Eliel. Felipe e Eliel. O Felipe coloca essa bola na frente. Aí o Eliel vem. Ó, não foi nada, tá? Não foi nada. E ele deu falta. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu desisto. Segunda, 8h30 no YouTube. Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca comigo, com o Frank e também com o Anderson Grigoleto. Fique ligado. Trabalha a bola o time do Avaí. Bola ali pela ponta direita. Bola pro Igor Inocêncio. Inocêncio toca a bola ali pro Wellington. O camisa número 5. O Wellington, ex-Atlético do Paraná. Vira o jogo. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Felipe. Felipe veio jogar aqui na ponta direita agora. Bola para Igor Inocêncio. 47 do primeiro tempo. Tá 1 pra Ponte, 0 pra equipe do Avaí. Ramon Carvalho deu bote errado, perdeu, mas agora ganhou. Ganhou pra Ponte. Toca a bola na ponta, bola pro Thales. Sai lá da ponta direita, vem pra ponta esquerda. Toca a bola aqui pro Paulo Baia. Tenta acelerar o jogo. Paulo Baia para. Vira o jogo. Toca a bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus também, que esse toquinho aí. Tá jogando bem. Mas, cara, eu não vejo nunca o Matheus Jesus titular e o Elvis reserva nesse time da Ponte. O Elvis é muito mais jogador, mas não dá pra jogar, viu, o Felipe? Não dá pra jogar os dois, não. Não dá pra colocar Matheus e Elvis no jogo, não, viu? No mesmo time, não. Tem que continuar assim. Bola para a equipe do Avaí. Bola para o Felipe. Felipe faz o cruzamento. Aí vem o Arthur. Vai deixar essa bola aqui para o Paulo Baia. Paulo Baia vai tocar a bola para o Kaique França. O Kaique França com a perna esquerda dá um bico. Dá um balão. Hora da Macaca toda segunda, 8h30 da noite. Aqui nos canais Futebol Interior no YouTube. Hora da Macaca. E na segunda tem Café com Bola. Claudinei Corsi comanda na Essência FM em 102,5 e também 98,5 a partir das 7 horas da manhã. As informações do futebol no seu café da manhã para Café Canecão. E ao meio-dia, o Meio Campo FI. As informações do seu clube do coração no Meio Campo FI em 102,5 e 98,5. 48-40 vai terminar no primeiro tempo de jogo. A Ponte tá vencendo. O Avaí tá perdendo. A Ponte foi sair errado. O Arthur não tá batendo lateral legal não, hein? E agora falta. Agora falta. Ele não deu. Ele deu lateral. Eu achei que foi falta, viu? Eu também. O Potker ficou na bronca no momento que vamos ter o encerramento do primeiro tempo. Macaca na frente, 1-0. O Roberto Santos está pedindo aqui, põe o Mailton no lugar do Arthur. Está ridículo. Aponta o centro do gramado. Jefferson Ferreira de Moraes, Goiano, 36 anos, analista de sistema. 1 para a Ponte, Felipe Amaral marcou a 40 minutos do primeiro tempo. 0 para o Avaí. Macaquinha tá bonito na frente, tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Agora uma resenha ali dos jogadores da Ponte no gramado. Jogadores do Avaí saindo por aqui. Começa o intervalo de jogo nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5. Saída dos jogadores no gramado. O detalhe do repórter, o Wendel Coral. Vai, Coral. Macaca na frente no primeiro tempo, comandou as ações, né? Muito beneficiado, evidentemente, com a expulsão do goleiro Alexandre logo aos 4 minutos de jogo. E jogando ali praticamente toda a partida com um homem a mais. Segundo gol do Felipe Amaral desde que subiu ao elenco profissional da Ponte no ano passado. O primeiro em 2023. Algumas estatísticas, 41% de posse de bola para o Avaí contra 59%. Atenção ao número de finalizações, hein? 4 do Avaí, 3 delas em direção ao gol. 3 boas defesas de Kaique França. A Ponte arriscou ao chute 18 vezes, 6 delas em direção ao gol. Boas defesas do Igor Bom, uma não deu no chute cruzado do Felipe Amaral. Saída aqui dos jogadores, atletas indo para o vestiário, Macaca na frente 1-0, conquistando, né, se concretizar esse resultado, a terceira vitória consecutiva. Então o autor do gol, Felipe Amaral, apenas 20 anos de idade falando, vamos ouvi-lo. Foi importante, né, para a equipe, precisava, né, a gente tava com um jogador a mais, precisava aproveitar essa oportunidade. Graças a Deus eu chutei, fiz um gol. Estava me cobrando bastante durante esses dias aí. Tive uma oportunidade com o Novo Horizontino, não consegui fazer, mas agradecer a Deus. O jogo não acabou ainda, temos mais 45, 50 minutos para tentar sair com o resultado e vamos conseguir. É isso, portanto, o Felipe Amaral falando, ele disse que se cobrava muito pelo gol e nem é a função principal dele, né? Ele que é responsável ali por marcar, controlar o meio de campo, as ações adversárias, mas também sempre que é possível vai às redes. Felipe Amaral falou, jogadores já no vestiário, 0 pro Avaí com 10 jogadores, 1 pra Ponte, Corsato. Legal, 5 da tarde, mais 52 minutos, ô Frank. Ponte 1-0, a Ponte tá vencendo, tomou susto, dominou o jogo, tá vencendo 1-0.
Carlos, é um jogo bastante interessante, mas vamos pontuar aqui. Placar até que reflete a justiça para quem jogou mais, criou mais, foi mais agressivo, mas a Ponte precisa tomar cuidado, Carlos. A gente está tendo algumas falhas de posicionamento na meia cancha que o Felipe precisa resolver com urgência. E o Arthur também não está numa boa noite hoje, hein? Tá dando medo, até arremesso lateral não tá acertando. Carlão, mas até aqui, placar justo, hein? Corsato, oi. Só para trazer uma informação, deixa eu só confirmar, hoje 8 de julho, exatamente, aniversário do Felipe Amaral, completando aí 20 anos de idade, e um belo presente não só para ele, mas para a torcida também. Um gol do volante da Macaca, hoje completa 20 aninhos. Opa, completando 20 anos, o Felipe Amaral já tomou cartão amarelo e fez gol pra Ponte, placar de 1-0. Rapidinho aqui antes do primeiro intervalo, Osmar Dangar tira o meia também, coloca o Edson zagueiro, meu Deus. Ele colocou aqui um monte de alteração, deixa eu ver se foi ele que colocou as alterações. Não foi o Osmar, não. Aparecido Alves, agora que abriu o placar, temos que tentar um placar elástico para melhorar os números de gols marcados. Roberto César Santos, põe o Mailton no lugar do Arthur, está ridículo. Ponte não trabalha com placar elástico, 1-0 basta, diz o Osmar. Murilo Melo, o juizão quer equilibrar o jogo, a Ponte tem que ficar esperta. O Roberto Santos, Felipe Moreira que é tranqueiro mesmo, que lástima. Rapaz, Edilson Roberto, a pergunta do milhão, por que o FM não enxergava o Paulo Baia nos treinamentos? FM é a abreviação de Felipe Moreira. Gustavo Carvalho, alguém com saudade do Dudu? Acho que acabaram as dúvidas. O Fran AAPP mandou Ponte. Baia, até falta, tá batendo bem, diz Gustavo Carvalho. Arthur não está bem, precisamos usar mais o Thales. Lado direito tá uma avenida em cima. O FM tem que mexer em algo, pois com um a mais estamos tomando sufoco, diz o Murilo Melo. Bom, 5 da tarde, 54 minutos. Vamos para o intervalo de 3 minutos na Essência FM em 102,5, 98,5 e também aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já com o intervalo de jogo. Ponte 1, Avaí 0, Ponte 1. Na ressacada Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pra Ponte Preta e Avaí Ponte, 1-0 pra Ponte. Ô Frank, vamos lá, o seu comentário do jogo, a Ponte vence 1-0. O resultado que você falou aí na saída, né? O resultado é justo, a Ponte procurou mais o gol, né? Sim, Carlos, uma boa partida da Ponte. Começou bem até os 4 minutos, a Ponte já apresentava uma supremacia, né? A partir daí, com o jogador a menos para o Avaí, ficou mais difícil. A Ponte acabou tomando corpo no jogo e, para mim, reflete o resultado, Carlos, reflete o que aconteceu em campo. 9 minutos de intervalo, rapidinho, você faria alguma alteração? O pessoal tá pedindo aqui para tirar o Felipe Amaral, não pelo jogo dele, mas porque tomou cartão com medo de ele ser expulso. O árbitro empatar aí o negócio, né? E o pessoal tá pedindo para tirar o Arthur e colocar o Mailton. Carlos, Mailton foi bem de lateral esquerdo no último jogo. O problema é que o Arthur parece meio fora de sintonia, ele não tá legal hoje. Eu até faria essa. Na meia cancha, Carlos, eu aguardaria um pouquinho mais. Por quê? O Ramon não tá bem no jogo, né? O Felipe, pelo menos à frente, ele chega bem, tô com a galera, né? Já tomou um amarelo e o juiz pode querer compensar, mas eu ainda aguardaria um pouquinho. Mas a da esquerda eu faria, viu? A não ser que uma conversa no vestiário resolva as coisas aí, mas são boas sugestões. Essa do amarelo do Amaral eu pensaria. E a do Mailton pro Arthur, é que é duro, né? Você tirar o Arthur, que é um dos líderes do time, né? Mas não tá bem, não. Mas não tá bem, não. E o Mailton foi bem no outro jogo. Carlão, deixa eu dar meu destaque da primeira etapa? Sim, vai. Paulo Baia tá comendo a bola, Carlão. O goleiro do Avaí também pegou muita bola, né? Deixa eu pagar aqui o segundo intervalo e a gente já volta para todo o segundo tempo de Ponte Preta 1, Avaí 0 na ressacada. Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo, 13 minutos de intervalo, vai começar já já o segundo tempo pra Ponte Preta e Avaí. Deixa eu dar uma chegadinha aqui nas redes sociais e também no WhatsApp. O Batata tá dizendo aqui, ó, Carlão, o que eu tô gostando do Paulo Baia é que ele chuta de qualquer lugar, isso é ótimo. E aí a Ponte fez um gol, né? Ele mandou, tava com 36 minutos do primeiro tempo, a Ponte fez um gol a 40 num chute de fora da área. O Ciro tá dizendo aqui, ó, quem seria melhor entrar no lugar do Arthur para melhorar esse jogo? Vamos responder o Ciro aqui. O Mailton, né, o Frank? Ah, eu gostaria do Mailton, mas já vi que tivemos mudança, mas não é essa não, Carlão. O Ciro tá dizendo, coloca o André para ver se ele joga mesmo. O Wilson Correia, Arthur hoje tá dormindo. André somente no final do jogo se o resultado estiver consolidado. Neuci Lucato, vamos ganhar Ponte. Arthur parece que está jogando peteca, não consegue cobrar nenhum lateral. Parece que a bola está com sabão. O jogo não tá fácil não, tá dizendo aqui o Wilson Correia, que o jogo não tá fácil não, não tá mesmo. Tá muita gente aqui falando que o jogo não tá fácil. Deixa eu dar uma passadinha aqui, já tem alteração aí, ô Coral? O Felipinho, eu vi que vai entrar com a meia dúzia, fica a expectativa de quem vai ser substituído, se é o Amaral ou o Ramon Carvalho. Acredito também que é o Amaral por conta do cartão. Do amarelo. Mas já confirmo. Fato é que o Felipinho vai entrar. Então vai ser no lugar do Amaral mesmo. E o Fábio Sanches está lá como capitão. Cara, tá na cara, porque esse é o medo, né? Dele tomar cartão. Né, dele tomar mais um cartão e ser expulso. Lembra contra o Londrina, início do segundo tempo também, o Felipinho foi lá, foi expulso. Já tinha um cartão. No intervalo do jogo eu pedi para trocar. Ele não trocou. Dessa vez ele não paga pela omissão. O cara tava jogando bem? Tava, mas tomou cartão. E ó, isso é um fato. O Avaí tá com um jogador a menos. Né? Joga em casa. Qualquer pressão em cima do juiz, o juiz, né, vai querer fazer alguma coisinha ali para atrapalhar a vida da Ponte Preta. Aparentemente a única alteração do Macaca é essa mesmo, o Felipinho entrando no lugar do Felipe Amaral. O quarto árbitro vai levantar a placa, mas é isso mesmo, tá? Vai embora, então, 8, Felipe Amaral, entra o número meia dúzia, Felipinho. A única alteração do técnico, Felipe Moreira. O Avaí eu já confirmo, mas aparentemente é o mesmo time. Legal. Então, fim do intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Avaí, em Santa Catarina, no Aderbal Ramos da Silva. Popularmente conhecido como Ressacada. O Leão contra a Macaca. A Macaca tá mordendo o Leão. Tá dando Macaca. 1-0. Felipe Amaral, que foi substituído no intervalo de jogo, fez o gol pra Ponte. São duas alterações, né? A primeira no time do Avaí. No primeiro tempo, o Dentinho saiu pra entrada do goleiro Igor Bom. Pra repor aí a expulsão do Alexander, o goleiro. E agora na Ponte Preta, o Felipinho na vaga do Felipe Amaral. Apita o árbitro. A bola está rolando na Ressacada. Carlos Cossato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola, eu corro que corro. Pode ser com um pace um pouquinho menor do que já fiz, mas corro que corro atrás dela, torcedora, para trazer todas as emoções do jogo para você. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Macaca, macaca querida, amor da minha vida. Ronaldo Queiroz, fala aí, Corsato, o que eu estou falando. Alguém tira o Arthur antes que ele prejudique a nossa Macaca. Tá dizendo aqui o Ronaldo Queiroz no Facebook. Tá dizendo para tirar o Arthur. Aí ele coloca uma expressão aqui pro Arthur que eu não vou colocar no ar.
viu, que eu acho até um pouco forte, mas o recado foi dado. Ô Ronaldo, obrigado pela participação. Vem bola aqui, o time do Avaí, cruzamento, levantamento na boca do gol, último toque do jogador da Ponte. A bola acaba saindo para a linha de fundo, é escanteio pro Avaí, viu, Coral? Exatamente, estava próximo ali do lance o Jefferson Ferreira de Moraes, o número 9 do Avaí, o Denilson, logo de cara pediu o escanteio, ele concordou na bola, o camisa 25, lateral esquerdo, Natanael. Vem Natanael para fazer a cobrança do escanteio, esse é só o segundo escanteio pro time do Avaí, um no primeiro tempo e o segundo no segundo. Natanael pra bola, levantou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, capitão Fábio Seixas, tira a bola, volta, chega a zaga da equipe do Avaí, tira a bola, voltou pro time da Ponte, e pegaram forte o jogador da Ponte, vem ali o Thales, chega a zaga da equipe do Avaí, tira essa bola, joga a bola pra lateral e o árbitro tá dando cartão amarelo pro jogador do Avaí, que foi forte pra cima ali do atleta da Ponte, hein? Ô, Coral. Pro Eduardo, camisa 8, que fez a falta logo no início pra cima do Eliel, ele deu a vantagem, depois o Eduardo chega forte, o cartão amarelo, portanto, pro camisa número 8, Eduardo no primeiro lance em cima do Eliel. O Eliel ia sair com bola e tudo ali, o Eduardo tomou cartão amarelo, jogador da equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O Ronaldo Queiroz, será que você diz, será que se vocês locutores não concordaram com o que eu estou falando, aí é ruim? Ô Ronaldo, a gente tá falando pra tirar o Arthur desde o final do primeiro tempo, cara. Desde o final do primeiro tempo, você tá certo, eu não concordei só com o adjetivo que você usou pra falar do Arthur. No resto tá tudo certo, viu, meu querido? Mas como é você que escreve, você é responsável por tudo isso aí. Vem Ponte, vem cruzamento na ponta direita, levantamento na boca do gol, a bola saiu. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, WhatsApp 989-89-3526. Pode mandar mensagem pra gente. Tamo ligado no WhatsApp. Ponte vence 1-0, 16ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Vem bola, vem time do Avaí. Toque ali do Gava. Tentou tocar ali bola pro Denilson, o Kaique sai do gol para ficar com ela, goleirão da equipe da Ponte. Bom, o ABC perdeu pro Criciúma em casa 1-0, segundo tempo bola rolando para Ituano e Juventude 0-0. Bola tá rolando também agora para Tombense e Sampaio Correia, hein? 0-0, mais um jogo com bola rolando. E esses são os jogos da Série B. Lembrando que ontem Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense 2, Ceará 3, 0... Tá bom. Ceará 3, Botafogo 0, Guarani 2, Londrina 0, ABC 0, Criciúma 1. O Wendel Coral mostra aqui pra mim, parece que o Juventude fez 1-0. 1-0 pro Juventude pra cima do Ituano, jogando fora de casa. O Ituano que perdeu pra Ponte, depois ganhou seu jogo contra o Mirassol, né? Fora de casa, e agora em casa tá perdendo pro Juventude. Ou seja, o Ituano jogando em casa perde, jogando fora tá ganhando. Amanhã tem Chape e CRB, 3h30 da tarde. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Estaremos na transmissão com o Giovanni Martinello e toda a equipe da Rádio Oeste Capital. Aí depois tem o jogo da Ponte na Copa Paulista, às 5h30 da tarde, abertura às 18 horas, Ponte Preta e Oeste Majestoso. Vem Avaí, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, Ramon Carvalho, tira a zaga da equipe da Ponte, bola com o Matheus, toca pro Ramon pro Arthur, que ficou no jogo. Vem ali, a zaga da equipe da Ponte, tira, a bola volta pelo meio, Filipinho, bateu nessa bola, fica a bola pro Eliel. Se o Eliel for ter que brigar toda vez com o Douglas de cabeça, esquece, hein? Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Avaí, o time do Leão da Ilha, bola pro Gava, traz a bola na ponta direita, já virou, trabalhou bola pro Bigor Inocêncio, voltou um pouco mais atrás, volta essa bola aqui, chega a zaga, era o Potker que tava por ali, chega a zaga, tira a bola, voltou pro Douglas, Douglão, mete a cabeça na bola, Matheus Silva, tira, vem o Arthur, Matheus Jesus na bola, toca a bola pra Denilson, vai queimada ali, bateu pro gol, ficou pedindo toque de mão. Também agora na área ficou chato, né? Bateu ali em qualquer parte do corpo, é mão, e o Matheus Silva tá caidão,
na grande área ali, viu, Coral? Ele sofreu o impacto ali do Denilson, né? Mas a jogada começou com a falha do Matheus Jesus, né? Afastou mal, o Denilson recuperou na hora do arremate. Bola bateu no Matheus Jesus, bateu no rosto dele. Os jogadores do Avaí pediram pênalti, mas nenhuma hipótese. A bola bate no rosto e não no braço do zagueiro da Macaca. Portanto, escanteio para o Avaí, lado esquerdo do Natanael na bola. No YouTube, a nossa enquete ficou 70% Ponte, 20% Avaí, 10% empate. Eu não entendo a matemática do YouTube, juro por Deus, cara. Bola para a equipe do Avaí, escanteio, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar dali. Aí eu não vou nessa, não. Eu vou na minha aqui. Vem o Eliel, olha onde estava o Eliel, aqui no campo de defesa. Toca essa bola aqui pro Paulo Baia, chega a zaga da equipe do Avaí com o Wellington. Camisa, se vocês estiverem enxergando o número da camisa dos jogadores do Avaí, não. Parabéns pra vocês. E errou o Douglão, tocou errado, Eliel ganhou pra Ponte, a zaga da equipe do Avaí tirou, bola voltou pra Macaca na ponta esquerda, bola ali pro Paulo Baia, limpa, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vira o jogo, toca a bola pro Filipinho, Filipinho pra Ramon Carvalho, Carvalho pra Filipinho, pode bater daí, perna esquerda, bateu fraquinho, um traque. Pega o goleiro Igor Bom. O Igor Bom é bom goleiro. Assim não vai dar pra ele, né? Pra fazer o gol, né, Coral? Aí fica fácil, né? Um chute mascado, a bola ficou tranquila ali, quase sem velocidade. Igor Bom fez a defesa, segue 1-0 pra Ponte na ressacada. Você pode mandar mensagem no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior também. Participe conosco, 989-89-3526. Você está na Essência FM 102,5, 98,5. Essência FM, a frequência da vida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Vai mandando mensagem pra cá, participando com a gente da nossa jornada esportiva. Participe, mande a sua mensagem. Vem o time do Avaí. Bola aqui pro campo de ataque, é pro Denilson. Fábio Sanches foi inteiro na bola, ganhou essa bola pra Macaca. Toca a bola pro Everton. Everton toca a bola ali pro Filipinho. Filipinho faz ali a volta. Fez a passe, virou, toca a bola pro Everton. Everton pro Matheus Jesus. Matheus Jesus pra Fábio Sanches. Fábio Sanches pra Filipinho. A Ponte toca a bola aqui no campo de defesa. Saiu legal a Ponte agora, hein? É perigoso. Eu confesso que não gosto muito, mas deu certo. Bola para Ramon Carvalho, toca a bola na ponta, bola lá pro Paulo Baia. Paulo Baia vem na marcação ali, o Inocente ganha essa bola para a equipe do Avaí e joga essa bola para lateral, é lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que está com a gente no canal de áudio do site Futebol Interior, também pelo aplicativo Futebol Interior e também no Radiosnet, Campinas, Rio Preto, cidades, né? Campinas, Rio Preto, São Paulo, Maringá, Fernandópolis, Fortaleza, Ourinhos, Santa Rita na Paraíba, Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre, Valinhos, Novo Horizonte, Ribeirão Preto, Maceió, Marília, Itabuna. Muita gente ouvindo a gente, obrigado pela audiência. Ramon Carvalho, 9 minutos passados o segundo tempo de jogo, tá 1-0 para Ponte. O Felipe Amaral, que foi substituído no intervalo, tinha cartão amarelo, fez o gol pra Ponte a 40. A bola volta pela direita, a bola para Matheus Silva, voltando ao time hoje. Ele que cumpriu suspensão automática, trabalha a bola para Macaca, bola aqui na ponta, vem na disputa de bola ali o jogador da equipe da Macaca, chega por baixo. A zaga da equipe do Avaí tira, joga a bola para a lateral. É lateral para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. No YouTube você participa, manda mensagem pra cá, 989-89-3526, o Marcelo Venâncio tá com a gente também. Oi Marcelo, escreveu boa noite, cheguei agora e nossa macaquinha tá ganhando, valeu. Vem Ponte, bola pro campo de ataque, olha o Paulo Baia, trouxe a bola pra perna direita, ia bater, o Eduardo não deixou, a bola voltou na ponta pra Macaca, é pro Thales, perna esquerda, bateu pro gol, Igor Bom, espalma o goleiro. A Ponte tá chutando. É isso, Macaca. Espalmou o goleiro, voltou. Paulo Baia vai queimar dali pro gol, pra fora. Rapaz, a Ponte virou um chuta-chuta. Que artilharia da Macaca, hein, Coral? Qualquer espaço livre, a Ponte Preta tá finalizando. Agora com o Thales pela ponta direita. Agora ele puxou pra perna esquerda.
Uma bomba, boa defesa do Igor Bom para segurar 1-0, a vantagem mínima da Ponte no placar. O Avaí mexe com o técnico Eduardo Barroca, entrou o número 20, Vitinho, e saiu já o amarelado número 8, Eduardo. Confirmando o Eduardo, número 8, foi embora. Vitinho, atacante com o número 20, já em campo. Ô Frank, o Vitinho é mais atacante, hein? É mais atacante do que o Eduardo, que é volante. O técnico Barroca, mesmo com um a menos, tem que atacar, né? Tem que fazer gol, né? Sim, agora ele tem um trio ofensivo, né, Carlos? A Ponte precisa, Carlos, simplesmente fazer o que tá... não. A bola com o Kaique ali no campo de defesa. Chegou a zaga da Ponte para tirar, vai ficar a bola com o Arthur. Vai, Frank, completa aí. Bola para a equipe do Avaí, na ponta direita é o Potker, o Arthur ficou caído, o Potker vem na jogada característica dele, toca a bola ali pro Denilson, nem vai pra bola, né? Detalhe. Porque ele sabe que ele estava impedido, a bola acabou saindo pra linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, vai Coral. O Avaí vai fazer, portanto, nesse jogo, no máximo 4 alterações, né? Não dá pra fazer as 5, mas fato é que o Eduardo Barroca já parou 2 vezes o jogo. Uma logo no início com 4 minutos, agora a outra não quis mexer no intervalo, portanto tem apenas mais uma parada e até 3 substituições a fazer o técnico do Avaí. É isso, ele pode fazer se ele quiser, né? Pode, mas aí uma parada só. ele só tem uma parada, porque mesmo sendo expulso, conta como paralisação. Vai, Frank, completa seu raciocínio aí, por favor. Nós estamos com 12 minutos de jogo, a Ponte continua, voltou bem. Por incrível que pareça, a alteração do Filipinho deu uma oxigenada na minha cancha. A Ponte só não pode brincar, Carlos, e bobear, porque o juiz tá doidinho pra arrumar pra gente, hein? Vem Ponte, bola aqui pela esquerda, o Thales recebeu, trabalhou, bola pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça da zaga da equipe do Avaí, tira. Aí a bola volta ali com o Natanael, ele vai dar um bico nessa bola e contra-golpe, era pro Potker, sobe a zaga da Ponte, Fábio Sanches, ganha pra Ponte, o Arthur de cabeça, vira, toca a bola aqui pro Matheus Silva, o Denilson vem pra cima dele, ele toca a bola pro Everton, 12 minutos, 30 segundos passados, o segundo tempo de jogo, tá 1-0 pra Ponte, o Felipe Amaral marcou 32,5 para terminar o segundo tempo. A Ponte tá vencendo, o Avaí tá perdendo, bola pra Ponte. Paulo Baia na ponta esquerda. O Ramon passou, pediu. O Paulo Baia pegou, perna direita, bateu pro gol. Igor Bom. Mais um chute na Ponte, mais uma defesa do goleiro do Avaí. Boa tabelinha, Paulo Baia e Ramon Carvalho. Chute de fora da área, arriscando bastante o Paulo Baia na partida de hoje. Boa defesa do Igor Bom, segue 1-0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo. Eu não vou tentar falar o seu sobrenome aqui, viu, Eduardo? Que eu irei errar com certeza. Escreveu pra cima deles. Minha Ponte querida. Valeu, Eduardo. Danilo Silva, pra cima deles. Vai, nega véia. Tá com a gente aqui, valeu. Di Santos, 1979. Já eu falo porque vem Ponte. Matheus Jesus ganha pra Ponte, toca a bola pro Everton. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Douglas tirou. Tem que ser no chão. Se for tentar bola aérea ali pro Douglas, vai ficar difícil. E olha o Matheus Silva. Olha o Matheus Silva dando bobeira ali, pôs o braço na bola. Pegou o bração na bola, falhou, né, o zagueiro da Ponte. Muito, né, bateu ali com o braço, né, na intermediária do gramado. Me espanta o fato do Matheus Silva ainda não ter sido amarelado, né, bola na mão, falta, já 3 faltas cometidas, enfim, segue ileso até aqui o número 4 da Ponte, ainda sem receber cartão amarelo, segue Macaca 1-0. Parece que não tá ligado no jogo, né, Frank? Eu não sei, o pessoal tá meio desligado, né, tem um outro jogador da Ponte que parece que tá meio fora de sintonia. Ô Carlos, eu, honestamente, eu tiraria o Eliel e colocaria o André agora. A Ponte tá jogando muita bola na área, precisa de um cara alto. Quem sabe não é a chance do André entrar e marcar gol. Jogador do banco de reservas do Avaí, viu? Eu vou confirmar o número e também o nome do atleta, mas o fato é o seguinte, né? Ele ficou reclamando muito do banco de reservas, pedindo o cartão pro Matheus Silva. O árbitro foi até ele e deu o cartão amarelo. Na volta ele continuou reclamando, levou o vermelho, é o Dentinho. Começou jogando, foi substituído número 7, já do banco de reservas, portanto, tá expulso o Dentinho. E vem Avaí, bola pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches mete a cabeça na bola, tira a bola, volta pro Inocêncio, vem cruzamento de novo, pegou no Arthur, saiu, a bola vai pra lateral, toque de 15 minutos passados do segundo tempo, meia hora pra terminar o jogo, a Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, a bola tá aqui dentro do campo, o Gandula não pode subir pra pegar a bola, aí o jogador vai lá, tira essa bola, e o Igor Inocente tá com a bola lá na mão para fazer a cobrança do arremesso manual. E aí vem aquele lateral, barra escanteio, dentro da grande área, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches sobe, tira pra Ponte, o Eliel
vai brigar com o Douglas, vem o Felipe, volta essa bola um pouco mais atrás e tocou curto pro Igor Bom, Eliel foi na bola, não pegou e deu certo, hein? O Igor Bom saiu, fez o levantamento na boca do gol, Kaique França. Toca na bola o Kaique França, toca na bola o Kaique França, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra equipe do... Vai tomar cartão, mas cara, pra que isso, cara? Pô, parece que ele pediu pra tomar esse cartão, né, velho? Deu até na leitura labial, a gente não vai falar aqui, mas ele acabou xingando o árbitro, né, o Jefferson Ferreira de Moraes, portanto, primeiro cartão amarelo para o Kaique França. A jogada é o seguinte, primeiro um chute despretensioso do Igor Bom para afastar o perigo, já que o Eliel chegava na dividida com o Denilson. O Kaique França pediu falta, o árbitro não entendeu assim, escanteio, Natanael na bola. Ah, cara, aí parece que ele pediu esse cartão. Natanael, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, já é o terceiro escanteio do Avaí. Levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra fora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você tempo. E placar do futebol... Já passamos de 16, em quase 17 passados deste segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passe como passa. E te contei não. E na ressacada, doutor Ademar Ramos da Silva, 16ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte vence, Felipe Amaral marcou no primeiro tempo a 40. Ponte 1, Avaí 0, o Ituano vence. O Ituano perde em casa para o Juventude pelo placar de 1-0. Mais cedo o ABC perdeu em casa para o Criciúma pelo placar de 1-0. Aliás, os times que estão jogando em casa, nesse momento, estão perdendo. Tanto o Avaí contra o Ituano. Só o Tombense, né, que tá empatando 0-0 com o Sampaio Correia pela Série B, Campeonato Brasileiro. Essência, a frequência da vida. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 17h30 passados do segundo tempo. Essência FM 102,5. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Matheus Jesus ganha a bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Thales, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Matheus. Aí vem o Matheus, ganha essa bola pra Macaca, ganhou, trabalhou bola na ponta direita, era pro Everton, muito forte. O passe, ele se jogou na bola, a bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tem um monte de mensagem aqui no YouTube, já vou dar aquela moral pra você que tá com a gente aqui no YouTube, no nosso estádio virtual. Obrigado você que tá com a gente, viu? É a transmissão mais ponte pretana do mundo. Bola pra Matheus Silva, trabalha a bola na ponta, bola pro Everton toca a bola pra Ramon Carvalho pra Filipinho vira o jogo, da meia direita pra ponta esquerda. Se estivéssemos uma majestoso, a Ponte atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada, bola ali pro Paulo Baia pra Filipinho vai virar o jogo, tentou tocar a bola aqui pro Thales, Natanael sobe, essa bola tem que ser um pouco mais no chão, né? Tentou fazer o passe aí, chegou a zaga da equipe do Avaí pra tirar, a bola voltou pra Ponte, vem o Arthur, dá um toque na bola aqui pela direita, ele dá um balãozinho, bota a bola aqui pro Everton vira o jogo, toca a bola aqui pro Thales, na ponta direita, parece que o Thales cansou, né? E aí, né, é aquele negócio, né? Será que vem o Dudu? Será que vem o Igor Torres? Eu iria de Igor Torres. Bola ali pela direita, trabalha a bola no time da Ponte, bola pro Filipinho. Torres e André. Opa, Igor Torres. O Dudu aguenta mais um pouco. Espera, o Dudu, você pode esperar mais um pouco aí, meu filho. Bola pela ponta esquerda, trabalha a bola no time da Ponte, bola para Fábio Sanches, quase 20 passados do segundo tempo. 1-0 pra Ponte. Ponte vai tocando bola no campo de ataque. O Avaí já igualou o número de escanteios, hein? 4 escanteios para cada lado, 3 pro Avaí no segundo tempo, pra Ponte nenhum no segundo tempo. Bola para Ramon Carvalho aqui na ponta, tocou bola aqui pra ponta direita, bola pro Everton, o Everton toca a bola ali pro Eliel foi pro chão. O árbitro tá marcando lateral ou escanteio? Escanteio ou lateral? Acho que ele marcou lateral, já confirmo, vamos às substituições, foi a última participação do Eliel no jogo, vai embora número 9 para a entrada, estreia dele. André Felipe com a 90 vai entrar na Ponte. Eliel vai embora com a número 9.
André Felipe com a 90, entrando na Macaca. E quem vai embora também é o 21 Thales, para a entrada do Igor Torres com a 77. Então 21 Thales também foi embora. 77 Igor Torres, já em campo, 2 estreias pela Macaca, Corsato. O Osmar Dangaro, o Paulo Baia chuta, hein? Parece o Jacozinho, chuta. Pra cima deles, Ponte, diz aqui o Eduardo. A bola voltou aqui pro time da Macaca, a bola pro Arthur. Arthur ganha essa bola aqui pra equipe da Ponte na ponta direita. Vem o Arthur, ele tá brigando com a bola ali, o Arthur pra tirar essa bola dali. Ficou pedindo saída de bola ali o jogador da equipe do Avaí. A bola não saiu não, ganhou bola pra Ponte, vem Macaca, bola na ponta direita. Ganha essa bola, primeira participação ali do Igor Torres. Falta, 1, 2, 3, pra fazer 3 faltas ali pro árbitro marcar. O José Maduro tá dizendo aqui, cartão besta. O Edilson Roberto, o juiz tá louco pra ajudar o Avaí. Estamos com o jogo nas mãos, mas falhamos e facilitamos demais. Estamos dando sopra pro azar. Tá dizendo a ele aqui. Ô Frank, pega o microfone aí. As alterações do Felipe Moreira. Eliel saiu, entrou o André Felipe. Saiu o Thales, entrou o Igor Torres. A do Eliel já tinha pedido, né, Carlos? E o Thales realmente já apresentava um cansaço. Cansou, né? Foi bem marcado também e até que fez uma partida boa, o Thales. Gostei. No primeiro tempo jogou mais, tava Sim. com fôlego, jogou mais. Mas cansou, né? Bola aqui pra Ponte, vem bola pra Macaca, bola pro Felipinho. Felipinho na ponta direita, ele abre o jogo pra equipe da Ponte. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola ali na ponta. Era o Igor que tava por ali. A bola voltou na Ponte, pro time da Ponte. Vem o Arthur. O Arthur hoje não tá bem, cara. E a gente tem o Mailton no banco, né? Aí, é por isso que é duro isso, a vida de treinador, mas poxa, tem o Mailton, troca, não custa. Bola no campo de defesa, bola pro Igor Bom. Igor Bom vai fazer o passe aqui na ponta, toca a bola para Natanael. Natanael vem bola aqui pra equipe do Avaí, ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Douglas. Douglas pro Igor Bom. Aí o Igor Bom dá um bico na bola, perna esquerda, ela ganha altura, não ganha distância. Voltou pro time da Ponte, ganhou essa bola aqui, o time da Macaca perdeu na sequência. Primeira participação ali do Igor Torres no jogo. O camisa número 77, a bola voltou pro Denilson e virou bom passe lá na ponta direita. É pro Igor, vem o Inocêncio, tá na ponta, vem na marcação ali pra cima dele o jogador da Ponte, o Filipinho. O árbitro não deu nada, o Bandeira também não deu. A bola saiu, liga de fundo, tiro de volta pra Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Reloginho dos canais Futebol Interior tá marcando metade do segundo tempo. Quase 23 minutos passados do primeiro tempo. 22 mais acréscimos pra terminar o jogo. Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina desse mundo. Aproveite o tempo da melhor forma possível com quem você gosta, com quem você ama, porque o tempo passa. Te contei não. E ressacada em Florianópolis, na Ilha da Magia. Avaí 0, Ponte 1. Felipe Amaral marcou no primeiro tempo a 40 minutos. Placar ao vivo, Futebol Interior. Mais cedo, ABC 0, Criciúma 1. Ituano 0, Juventude 1. ABC Criciúma já terminou. O Ituano vence o Juventude pelo placar de 1-0. Jogo no segundo tempo também, 25 do segundo tempo. Primeiro tempo de jogo, meia hora, Tombense e Sampaio Corrêa vão empatando em 0-0. Mais cedo, o Guarani venceu Londrina pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. A Ponte tá errando um montão de passe, né? Tá dando bola aqui pra equipe do Avaí. Vem o Avaí, bola com o Natanael. Amarelo. Natanael volta essa bola aqui pela ponta. Trabalha a bola na ponta direita. Pra quem, Coral? Pro Everton em falta no lance anterior. Lateral direito com o número 23, portanto amarelado também. Vem Everton, toca essa bola aqui pra equipe da Ponte. Bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho trabalhou, voltou. Bola ali pro André. Foi puxão, pegaram o André. Primeira participação dele do jogo. Todo tatuado ali nos braços, o André. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Pegou o microfone na mão, comentarista, quer falar? Fala, comentarista. Ô, Carlão, eu acho que o Paulo Baia também já foi abacaxi, hein? Podia ser uma substituição, hein? Parece que sim, parece que cansou. Bola pra equipe da Macaca, Paulo Baia recebe, trabalha a bola ali do Matheus Jesus. Matheus Jesus pro Arthur, Arthur tentou dar a cavadinha ali pro Paulo Baia. A bola saiu pra lateral, lateral pra Ponte. Lateral pra Macaca, lado esquerdo do campo de ataque. Segunda, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no canal do YouTube. Hora da Macaca, vem bola pra Ponte, bola pro Paulo Baia, tá na ponta esquerda. O Igor Torres tá na grande área, o André também. Voltou bola pro Arthur, não cruzou, por quê, Arthur? A bola voltou pra Ponte ainda. Cruzamento agora, levantamento na boca do gol, o André de cabeça pra fora. Não foi o André não, foi o Igor Torres.
meteu a testa nela, saiu linha de fundo, tiro de volta pro Avaí, Coral. A intenção foi boa, o cruzamento da esquerda pra direita, mas pegou mal na bola Igor Torres. Igor Bom só acompanhou o tiro de meta, já cobrado 1-0 pra Macaca. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem trabalhando bola o time do Avaí, perde o jogo por 1-0, tem um jogador a menos, mas é valente o Leão. Bola na ponta direita, bola para Igor Inocêncio, segura aí, Macaca. Olha o Potker, capitão do time, camisa número 10, vem correndo, na marcação Matheus Jesus, vem bola para cima dele. Tirar o Matheus Jesus não seria uma boa também, não? Bola aqui na ponta, precisa correr, né? Precisa correr, bola ali do Arthur, chega, tira. O Potker, vem pra cima, o Potker tá com gás, hein, velho? Tá correndo o Potker. A bola saiu pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança lá pela ponta direita. Vem ali o Igor Inocêncio pra fazer a cobrança do arremesso normal. Ele toca a bola. Onde que tá o Potker aqui, ó? Pegando essa bola. Trabalha a bola pro Douglas. Douglas volta a bola um pouco mais atrás para Felipe Silva. Felipe Silva trabalhou. Bola pra equipe do Avaí. Olha o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Arthur! Tirou pra onde tava virado também, hein? Ela sai pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança. O Dudu pegou a bola e ficou segurando a bola. Aí o Natanael falou pra ele, toca a bola pra mim. O Dudu ficou olhando pra ele assim. O que você quer? O Dudu não é gandula, né? Lá, Natanael pra bola, vem levantamento na boca do gol. Toca de cabeça, chega a zaga da ponte, tira a bola, volta aqui pelo meio. Tocou, bola pro Pote, que vai fazer, bateu pro gol. Kaique França! Espalma o goleiro. Chega a zaga da ponte, tira, joga a bola, liga de fundo, escanteio pro Avaí. Quase que o Potker printa a tela aí, Coral. E que jogada do Avaí, né? Começou com o lateral cobrado pelo lado esquerdo do Natanael. Bate e rebate, a bola sobrou para Rafael Gava no cruzamento. O Potker de primeira parou em Kaique França, vai garantindo a vitória da Macaca até o momento. Ótima defesa do goleiro Ponte Pretano, segue Ponte 1-0. Escanteio para a equipe do Avaí, escanteio cobrado, bola lá na ponta, cruzamento do Gava, levantamento na boca do gol, sobrou pro meio, Vitinho bateu pro gol, para fora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Junte Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Coral, o juizão ali, o Jefferson Ferreira de Moraes, ficou ouvindo alguma coisa do VAR, né? Quis dar um susto ali no torcedor da Ponte, né? Possivelmente ali, talvez um pênalti tenha sido checado, mas rapidamente ali o Jorge, aliás o Felipe Jorge, validou o lance, já seguiu, Macaca no campo de ataque, 1-0, Corsato. O Edilson tá dizendo que o Arthur fugiu da marcação do Potker. Roberto César Santos, Felipe Moreira Medroso, Ponte administrando migalhas. Tem uma falta aqui, falta em cima do Igor Torres. O Wilson Correia, a Ponte tá dando sopra pro azar. Né? Já não é o primeiro que fala isso aqui na live. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. É o Paulo Baia. Vem ele para fazer a cobrança da falta. Levantou, fechado na boca do gol. O Igor Bom pegou. E agora vem contra-golpe, hein? Olha o Potker lá. 28 e 30, segundo tempo. Vem Potker, vem na marcação ali para cima dele o Filipinho. Filipinho, Potker, Filipinho. Filipinho foi bem na bola. Toca a bola pro Arthur. Arthur ganha a bola pro Matheus Jesus. Mas que caixa do Potker, hein, rapaz? Tá correndo enorme o Potker, mas tá correndo muito. Aí o Matheus Silva jogou de zagueiro agora, meteu um bico na bola, tirou, jogou a bola para lateral, é lateral para a equipe do Avaí. O Avaí mesmo com um jogador a menos no segundo tempo, tem mais escanteios, tem mais posse de bola, o Avaí, meu Deus, a Ponte tá deixando um jogo difícil para ela. Bola na Ponte, trabalha a bola ali na ponta direita, o Potker ganha essa bola para a equipe do Avaí, ele vira o jogo um pouco mais atrás, bola pro Vitinho, Vitinho pro Douglas toca a bola aqui pro Felipe Silva na ponta esquerda, ele trabalha a bola pro Gava, vem o camisa número 23 da equipe do Avaí, toca a bola para Vitinho, Wellington pro Gava, na ponta esquerda, bola pro Natanael vai para a linha de fundo e cruzou, levantou na boca do gol, Arthur, perna esquerda, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro Leão. Coral. Sempre se lançando ao ataque, o Natanael pelo lado esquerdo, o cruzamento tinha o objetivo de chegar ao Denilson, mas não foi muito bem executado, Arthur cortou escanteio pro Avaí, lado direito, Gava na bola. É o quinto escanteio no Avaí só no segundo tempo, hein?
Já passou aí o número de escanteios da Ponte. Gava pra bola, levantou fechado na boca do gol. Arthur tirou. E aí o Igor Torres agora foi providencial. A bola voltou pro Wellington. O Wellington vem, a Ponte baixou demais as linhas. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches. Vai ficar com dor na cabeça o Fábio Sanches de tanto tirar a bola aqui. A bola voltou, vem o Paulo Baia. Volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para Felipe Silva. Felipe Silva volta a bola para Douglas. Douglas trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola para a equipe do Avaí. Bola pro Wellington. Ponte não marca, hein? Ponte deixa os caras do Avaí jogarem, hein? Não tá dando certo isso não, hein, Frank? Não tá dando certo isso não. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Matheus Tira. Ganha pra Ponte. Vai, Frank, rapidinho. Ô, Carlos, a Ponte precisa valorizar a posse de bola. A meia cancha da Ponte tá cansadíssima. O Matheus não consegue, o Matheus Jesus já caiu a produção também. Por que não tenta pôr o Mailton ali, né? Fazer uma ala esquerda, fazer uma fumaça ali, pô. Faz um barulho. A Ponte precisa prender a bola. Gostar do jogo. Ela tá deixando o Avaí gostar do jogo, Carlos. Ele fez 3 alterações até agora. Normalmente, ele não usa todas, né? Ele não troca, não faz as 5 substituições. Quem vai mexer já é o Avaí em dose tripla. É o que ele pode fazer. Vai colocar gás novo no time, né? E isso me preocupa, porque os jogadores da Ponte mostram que já correram bastante, apesar do Avaí ter ali um jogador a menos no campo. Vem o time do Avaí, bola pro Potker, Fábio Santos, falta. Falta, o jogo tá parado, é falta pros caras. E vai ter as alterações, dá tempo de eu girar o placar aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol! A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 31, quase 32, segundo tempo, 13. Pra terminar o jogo, no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol pra você. Na ressacada, Ilha da Magia, Ponte 1, Avaí 0. Segundo tempo, Ituano, Juventude, Série B, Campeonato Brasileiro, Juventude vence o Ituano 1-0. O Tombense, primeiro tempo, empata com o Sampaio Correia 0-0. Amanhã tem Chapecoense, CRB, 3h30 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Essência, a frequência da vida. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Natanael, falta para a equipe do Avaí, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira, vem o Potker, briga com a bola, bate pro gol, pega na zaga, voltou pro Gava, forte pro gol, pra fora, vai amarelo. Embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique França, amarelou pra quem, Coral? Para o Fábio Sanches, ainda na falta que fez pra cima do Elian Potker, o árbitro entendeu que foi uma falta para cartão, Jefferson Ferreira de Moraes, portanto, Fábio Sanches amarelado. Vamos às substituições do Avaí. Saindo com a número 98, Igor Inocêncio vai embora. Para a entrada do número 2, Igor Dutra. Igor Inocêncio vai embora. Para a entrada do Igor Dutra, número 2. Quem também sai é o número 28. O 28... 23. Ele levantou errado, né? É o Rafael Gava vai embora. Não dá pra saber se é 28 ou 23. Na camisa tá 23, mas exatamente. Vai entrar com a número 11. É 23. O Santiago Patinho, ele que é colombiano. Portanto, vai embora o 23, Rafael Gava. Entra com a número 11, Santiago Patinho. Na macaca também quem já está pronto para entrar é o número 2, Mailton. Mailton, lateral, vai entrar. O quarto árbitro vai levantar, quem vai embora é o 16. O 16 é o Paulo Baia. Portanto, o Paulo Baia vai embora na Ponte e o Mailton com a número 2 entra em campo. Só repetindo as do Avaí para não ter dúvidas, 98 Igor Inocêncio foi embora, entrou o número 2 Igor Dutra. E no ataque saiu o 23 Rafael Gava, entrou o colombiano Santiago Patinho com a 11, Corsato. E o Eduardo Barroca então só fez 4 alterações, né? E não pode mexer mais. Exato. Né? Ele não vai poder mexer mais. Entrou o Vitinho, o Patinho, o Igor Dutra e o Igor Bom. Foram 4 alterações. E a Ponte ainda pode mexer mais uma vez, né? Porque a Ponte trocou no intervalo e depois fez 2 alterações com a bola rolando. Daqui a pouco eu quero saber do Frank, a alteração do Paulo Baia pelo Mailton. O Frank já até tinha cantado essa alteração. E tocou errado o time da Ponte. Posse de bola errado. Foi o Mailton que saiu, foi jogar, jogou errado. Aí o Filipinho vai ter que correr atrás aqui do Wellington. Filipinho tem que faz essa falta, é isso? Faz essa falta, Filipinho. Faz essa falta. O Mailton entrou, parece que entrou desligado. E essa alteração aí, o Frank? Carlos, já deveria ter sido feita, né? Não sei se no lugar do Paulo Baia. Tá cansado, filho. A Ponte precisa tocar essa bola, valorizar a posse de bola. Tá rifando, Carlão. E aí o Avaí, é claro, tá jogando em casa, vai vir em cima. O resultado para eles é terrível. É uma pena que eu tava olhando aqui, Carlos, na meia cancha agora aqui, você tem Fraga e Luiz Felipe. Não tem um que possa prender bola.
Bola para a equipe do Avaí, trabalha a bola. Tem o André, né, que pode, quem sabe, fazer alguma coisinha. Ele é jogador da base, né? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. O time do Avaí, bola com o Douglas, o Douglão, zagueiro. O Avaí tá todo mundo no campo de ataque, só o goleiro. Só o Igor Bom que tá lá no campo de defesa. Ele volta essa bola na ponta, bola pro Igor Dutra. Como tem Igor nesse time do Avaí, hein? Saiu um Igor, entrou outro. Vem levantamento na boca do gol na grande área. Fábio Santos, falta, né? Foi falta no Fábio Santos ou não? Não tá dando nada o árbitro do jogo. Rapaz, foi falta aqui na direita, pra cima do Everton. Pra mim, na minha opinião. O árbitro não deu nada. Bola pro time da Ponte. Trabalha a bola aqui na ponta direita. E o VAR não pode chamar porque a bola não saiu, né? Então a bola volta pro time da Ponte. Falta pra Ponte fazer a cobrança aqui na ponta direita. Falta em cima do Igor Torres. Mais um Igor que entra no jogo e ele tá ouvindo alguma coisa lá. Exato. A falta, na verdade, foi do Natanael, né? Pra cima do Igor Torres. O árbitro pode estar checando ali talvez um pênalti, né? Do Fábio Sanches. A carga pra cima do Santiago Patinho, número 11, que entrou agora há pouco. Eu não interpretei assim. Mas aparentemente tudo certo. O Matheus Silva vai cobrar a falta, já liberado. Segue Ponte 1-0, Corsato. Se ele der essa falta aí, para, né? Roberto Santos, quem está com 10? Brincadeira esse estagiário. Bola pro time da Macaca, bola aqui no campo de ataque. Mais uma falta em cima do Igor. E agora o Igor vai tomar cartão, viu? Porque reclamou do árbitro. Quer ver? Vai tomar um cartão. Ficou na bronca ali, sem cartão pro Igor Torres. Jefferson Ferreira de Moraes tá bravo na partida, Corsato. Kaique tá fazendo milagre, tá dizendo aqui o Vini 11, a Nancy Kelly, vamos Ponte, Nereu Menezes. Não foi absolutamente nada no lance do Potker. Sanches pegou sua bola, bola pra Macaca, olha o Torres, fez o passe atrás, trabalhou, bola pro André, volta a bola pra Matheus Jesus, pra André, tá na pequena área pra Matheus, voltou, trabalhou pro Mailton, vai fazer, bateu pro gol, foi travado. A pergunta é, por que o Matheus Jesus não chutou essa bola, né? Escanteio pra Ponte, o primeiro do segundo tempo, viu, Coral? E ninguém foi fominha, né, nesse lance. O Igor Torres cruzou, o André dominou e encontrou o Matheus Jesus. O Matheus, ao invés de chutar, preferiu retornar ao André. Depois a sequência sobrou pro Mailton, não é o forte dele. Escanteio pra Macaca, lado esquerdo. Escanteio pra Ponte, vem Mailton pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, 37. O Vitinho tá por ali na marcação pra cima do Matheus. 37, segundo tempo. Vem Mailton, bateu pro gol, bateu no primeiro pau, a bola voltou pra Ponte ainda na ponta. Ganhou. Falta. O árbitro tá parando pra marcar a falta ali do Arthur, né? Não, do André. É do André, camisa número 90. O árbitro para marcar a falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Rapaz, tô atrasadaço aqui nos teaser, hein? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Você vai participando, vai mandando mensagem pra gente, YouTube, Facebook, canal de áudio do Futebol Interior, no WhatsApp também, você participa. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Vinha, né? Porque o Igor Bom dá um bico nessa bola. Há pouco ele fez um lançamento quase aqui pros caras. Bola voltou pro time da Ponte, o Everton. Quis saber de conversa não, joga a bola pra lateral pra equipe do Avaí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Chimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Avaí vem, bola aqui pro campo de ataque, o passe pro Potker, sai do gol, goleiro Kaique. Para fazer a defesa. Tem um ouvinte aqui que tá perguntando quantos Igors tem no Avaí. O Igor Bom, goleiro, o Igor Inocêncio, lateral direito, o Igor Dutra que entrou. E tem também o Igor Vinhas, mas que não foi relacionado. 4. Não foi relacionado. E na Ponte também tem Igor, né? Tem o Igor Torres. Só. O Igor Torres, camisa número 77. Então são 4 jogadores com o mesmo nome. Corsato, você queria se chamar Igor ou não? Eu acho o nome bonito, cara. Bonito, né? Eu acho o nome bonito, acho sim. É um nome bacana, nome chique, né? Vem Douglas, trabalha a bola para a equipe do Avaí, no campo de ataque, bola pro Wellington, a Ponte não marca, o Matheus Jesus não marca o Wellington, tem que marcar, bola aqui na ponta, fez o passe pro Natanael, chega, a zaga da Ponte com o Ramon Carvalho tira, trabalha a bola para Macaca, a bola aqui do Igor Torres trabalhou, bola pro Matheus Jesus, já passou na ponta direita, o André pediu, já passou na ponta esquerda, pedindo bola ali também o Mailton, a bola voltou
pra Macaca, vem fazer o toque, levantou, trabalhou, bola pro Igor, era o André que tava ali, né? O Igor ganha essa bola pra equipe da Ponte, trabalha a bola, o Everton pede, o Igor abre os braços, ninguém vai na grande área, só agora que chega o André, vem o Igor, um pra lá, dois pra cá, fez o passe no meio, bola pro André, perna direita, já passou, pediu ali, o Everton, ele não tocou, a bola voltou pro Igor, ele trabalha a bola com a perna esquerda, aí ficou ruim o lado ali pra ele jogar, a bola voltou pra Matheus Silva, já o toque de 40 do Eduardo Rodrigues, na mesa de som dos canais Futebol Interior, 39:59, 40 minutos agora passados em cima da pinta, o Eduardo Rodrigues com o seu relógio britânico, bola pro Mailton, e fez a finta, passou por um, passou por dois, trouxe a bola pra perna direita, pro Igor, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Perdeu! Que assistência do Mailton, mais uma! Pro Igor, falou, faz meu filho. Ele bateu, ela saiu, quase o segundo gol da Ponte, Coral. E era para coroar a estreia do Igor Torres, desde que entrou querendo o jogo, movimentando o lado direito. E que ótima visão de partida também do Mailton, invertendo a jogada da esquerda para a direita. Era o Igor Torres e o goleiro Igor Bom, mas a bola passou muito perto da trave, ele lamentou, foi para fora. Segue Ponte Preta 1, Avaí 0. E vem o Avaí, bola ali com o William Potker, segura o Potker, na ponta direita, tocou bola pro Dutra, vem cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Matheus Silva, a bola vai ficar aqui na ponta esquerda, bola pro Patinho, o Patinho virou, trabalhou, bola pro Denilson, e ficou ruim, hein, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travada, a bola voltou pra Natanael, pra Patinho, na ponta esquerda, cruzamento, levantamento da boca do gol pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Kaique França. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. No WhatsApp o Batata mandou, a Ponte tá pedindo pra levar gol, Deus do céu. Como dá sopa pro azar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 42 passados no relógio, 42 passados do segundo tempo. 3 pra terminar o jogo, mais acréscimos. Hoje vai ser expulso o Fábio Sanches, hein? Vai ser expulso o Fábio Sanches. Vai ser expulso o Fábio Sanches, 0 pro Avaí. Um pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Eu buguei toda a produção aqui, né, Bolacha? Era pra seguir no giro do placar aqui, mas agora já foi. Já pagamos o giro e a Ponte tem um jogador expulso, o Fábio Sanches. Enquanto o Matheus Jesus se lamenta ali, mas eu vou dizer uma coisa pra você. A Ponte tem um problema muito crítico com relação a cartões amarelos. Desde a primeira rodada, é uma das equipes que mais tem cartões até aqui na competição. E sobre a expulsão do Fábio Sanches, foi muito imprudente, né? Uma displicência muito grande do zagueiro. Acabou levantando o pé demais, deixou ali a travas da chuteira para cima do William Potker. Não aconteceu nada com camisa 10 do Avaí. Levou o segundo cartão amarelo, consequentemente a expulsão. O árbitro manda agora o Matheus Jesus se levantar. Fato é que agora são 10 contra 10. Se de um lado o Alexandre foi expulso, agora Fábio Sanches, zagueiro e capitão da Macaca, também recebeu o cartão vermelho, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E ó, o Felipe Moreira tinha que trocar logo, né? Tinha que pegar o Matheus, tirar o Matheus Jesus, colocar um zagueiro urgente, vai. É isso que ele vai fazer. Antes disso, o Matheus Jesus levou o cartão amarelo, ali o árbitro ficou na bronca, disse que ele estava fazendo cera. Aí ele mostra, né, que estava machucado realmente. E agora vai embora o número 20, Matheus Jesus, para a entrada do número 3, zagueiro Edson. Matheus Jesus foi embora com a 23, Edson já em campo. Agora tá tudo empatado em número de jogadores no campo. E agora, segura, haja coração. É falta pro Avaí, levantamento na boca do gol. A zaga da Ponte tira, a bola volta pro Wellington. O Wellington trabalha essa bola aqui na ponta esquerda. Toca a bola pro Vitinho, o árbitro tá parando pra marcar alguma coisa ali pro time da Ponte. Marcou impedimento, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Neuri Menezes, tanto amarelo besta, está aí o vermelho. Roberto Santos, Fábio Sanches, todo o jogo entrega a paçoca. Edilson Roberto, parabéns, conseguimos. Viviane Cristina, só pode ser brincadeira. E agora o Avaí vai vir pra cima, né? Mas a Ponte ganhou essa bola aqui com o Igor Torres. Também tá sozinho o Igor. Vai ter que ganhar aí de toda a defesa da equipe do Avaí. Vem na disputa de bola com ele. 2 jogadores da equipe do Avaí para ganhar essa bola. Vamos até 52, 45 agora passados deste segundo tempo. Bola aqui pro campo de ataque. O Igor Torres foi ali pra cima do Natanael. A bola voltou pro meio, trabalha a bola pro Potker, trouxe a bola pra perna esquerda, vai bater Filipinho, vem na marcação, marca aí Ponte, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Kaique França. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. O João Batista de Paula, abraços para vocês aí. O Dangar, Osmar Dangar, outra vez o Fábio Sanches entregando no final. Cara, e o pior é que é um jogador experiente, né, cara? Era o capitão do time, né? Tem que ter mais calma. E ó, não dá aqui pra gente falar que o segundo amarelo foi injusto. Ele foi na cabeça do Potker, pô. É displicente, né? Ô, Carlos. Não dá pra dizer que foi injusto, não. Oi. Mas eu não culpo o Fábio, gente. Vamos analisar a jogada. O Matheus vai tentar o drible, perde a bola e larga o Fábio na roubada. Ele tinha que matar o lance. Infelizmente, a Ponte bobeou. Vem bola pro time do Avaí no campo de ataque. Filipinho chega, tira, joga essa bola pra lateral. É lateral pra equipe do Avaí fazer a cobrança. Tem gol no campeonato. Gol de empate do Ituano. Ituano 1, Juventude 1. O Ituano empata o jogo e o Avaí vem, bola aqui pro campo de ataque, chega, a zaga da Ponte, Matheus Silva, chega pra tirar, o Edson entrou na vaga do Matheus Silva, bola pra Ponte, bola aqui pro Igor Torres entrou bem no jogo, o Igor Torres, trabalha a bola pro Ramon Carvalho pro Everton, o André parece que tá puxando um saco de cimento nas costas, trocou bola pro Igor Torres recebeu essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola pro André, trouxe a bola pra perna esquerda, virou, trabalhou, bola pro Mailton entrou na grande área, vai fazer um golaço, bateu pro gol, Igor Bom! Oh, meu Deus, não pode! Igor Bom foi pra ela, ganhou. Aí veio o Mailton, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Ramon Carvalho na ponta esquerda. Virou, trabalhou, vai queimar dali, bateu pro gol. André pra fora! De novo! A bola passa e vai embora! 2 chances em menos de 30 segundos. É aquele velho ditado, é aquele slogan de uma rádio bem famosa. Não era esse o tempo, mas em 30 segundos tudo pode mudar, hein, Coral? E o detalhe das 2 chegadas da Ponte é a presença do André. Primeiro ele encontra ótimo passe com o Mailton. Na entrada da área, batida cruzada, ótima defesa do Igor Bom. Na sequência, o André também bateu o cruzado, mas foi pra fora. Pressão da Macaca pra matar o jogo, já nos acréscimos, segue Ponte 1-0. O jogo tá aberto, hein, gente? O jogo tá aberto. Potker na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Chega o Edson, tira, vem o Potker. Vai fazer, bateu pra fora! Passe, vai embora! Linha de fundo! Não foi o Potker não, né? Foi outro ali. Patinho. O Patinho, camisa número 11. E o Edson tava falhando ali, hein, ô Coral? Não pode. Seria uma falha defensiva grotesca da Ponte. Tentou tirar, não conseguiu. E ali, aproveitando a sobra, Santiago Patinho, o colombiano, mandou pra fora. Sorte da Macaca de Kaique França. Sem pressa no tiro de meta. Segue Ponte 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O gol do Ituano lá pra cima do Juventude foi bem no finalzinho do jogo, hein? Vem o time do Avaí. Bola na ponta direita, bola pro Igor Dutra. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Kaique França. Pega, Kaique. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O Joaline tá aqui, tá lembrando do grande arraiá, hein? Dias 22 e 23 de julho. Arraial dos Nordestinos no Residencial Padre Jósimo, convidando a macacada mais uma vez, e tá todo mundo, todas as torcidas, tá todo mundo convidado, viu, Joaline? Um abraço, meu querido, obrigado por estar conosco. 49 e 20, vamos até 52, olha o Mailton, passou por 1, passou por 2, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, também tinha que levar todo mundo sozinho, né? A verdade é que os caras do Avaí também estão
cansadíssimos, né? E a Ponte também, o jogo foi de entrega total. Bola pra Macaca, bola ali na ponta esquerda, bola pro Filipinho. Filipinho tá na ponta, já fez a finta, passou pelo primeiro, vai entrar na grande área, fez o passe, tentou tocar ali o cruzamento. Era pro André, chegou a zaga pra tirar. Podia ter esperado, né? Podia ter esperado. 49,52 pra terminar o jogo. Vem o Potker, tá aqui na ponta esquerda. Olha onde tá o Potker, rapaz. Olha onde tá o Potker. Ponta direita, meia direita, fez o passe, procurava o Santiago Patinho. Chegou a zaga da Ponte pra tirar o Edson. O Ramon Carvalho completa, tira. Joga essa bola um pouco mais atrás, bola pra Douglas. Toque de 50 minutos, 50 passados. Segundo tempo, 2 pra terminar. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem Avaí, olha o Natanael, vai pro cruzamento. Igor Torres se joga na bola, joga a bola linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Avaí, Coral. Nesse que pode ser o último lance, faltando 1 minuto pra acabar, muito, mas muito cansado o Natanael na bola. Vem Natanael pra fazer a cobrança do escanteio, o Avaí quer o gol de empate, levantou, tocou na boca do gol, toque na grande área, vai fazer, bateu, pra fora! Meu Deus, o bandeirinha tá levantando um instrumento lá, né? Tá levantando um instrumento, a cabeçada foi do Potker aqui no meio campo, não, foi do Douglas. Rapaz, não tava impedido não, hein? Não tava impedido não. Quem foi que perdeu esse gol? O Denilson, número 9. Nossa senhora. Primeiro a cabeçada do Douglas com a 44. Matheus Silva tentou tirar, acabou tropeçando. A bola sobrou limpa para o Denilson. Isolou debaixo das traves praticamente. Sorte da Macaca. Menos de 1 minuto pro término da partida, vai dando Ponte 1-0. A Silvana Pereira tá dizendo aqui, ó, vai dar meia-noite e não vai dar 52 minutos no relógio. Velho do céu. Carlão, os deuses dos estádios estão com a Ponte hoje, hein? Se o Avaí fazer um gol vai ser, cara, porque não fez esse gol aí, esquece, né? Esquece, 51-40, 51-40, mas a Ponte deixa o Avaí, vai vir bola pro campo de ataque, bola aqui pro campo de ataque, aponta o centro do gramado. No meu ainda tinha mais 10 segundos, mas o que vale não é o meu. É o do juizão do jogo. Vitória da Macaca. Terceira seguida na competição, meu Deus. Meu Deus, eu não acredito. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 1 pra Ponte. 0 pro Avaí. Jogo que teve de tudo. Expulsão com 4 minutos. Ponte também, jogador expulso. Ponte perdendo gol feito. O Avaí jogando bola na trave. O Avaí perdendo gol feito. Fim de jogo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Avaí 0. A Ponte sobe na classificação do campeonato, vai à 13ª colocação, ganha a posição do Ituano, tá ganhando a posição do Ituano, tá passando o Ituano na competição. O CRB tem 21 pontos, tá chegando no CRB na 12ª colocação. A Ponte é a 13ª colocada. O Avaí perde mais uma, continua na 19ª colocação da competição, não perde essa posição porque o ABC também perdeu. Saída dos jogadores no gramado da ressacada, terceira vitória da Ponte, Ponte 1-0, repórter Wendel Coral. E mais uma daquelas vitórias bem no estilo Ponte Preta, vitória na raça, vitória suada, a vitória que a Ponte Preta busca durante toda a partida e não deixa a peteca cair. A Ponte foi muito valente no jogo de hoje, no meu entender, poderia ter liquidado a fatura muito antes, passou os sufocos que não precisavam, mas fato é que o que importa são 3 vitórias consecutivas, um feito inédito até aqui na temporada da Ponte Preta, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a gente está vendo ali umas cenas lamentáveis, os jogadores do Avaí que chegam a 11 jogos sem vitória, tem dificuldades ali para descer aos vestiários, a torcida muito brava, arremessando objetos para dentro do gramado da ressacada. Enfim, a situação não é fácil pelo lado do Leão da Ilha, e do outro, a fase da Ponte Preta vai muito bem, obrigado. Os jogadores não têm pressa para deixar o estádio, e tem presença da torcida jovem da Ponte, cerca de 30, 40 torcedores ali cantando alto. Agora os jogadores vão lá, né, recepcionar o seu torcedor que viajou de Campinas até Florianópolis. A Ponte, como disse o Corsato, salta na tabela de classificação, vai à 13ª colocação com 21 pontos, fica 9 do G4. Vamos ouvir o atacante André Felipe. A gente vai se adaptando o mais rápido possível para entrar nesse espírito. Acho que
Estrear com vitória é sempre bom. Como eu já falei antes, esse grupo que é muito novo, é muito jovem, até o próprio treinador, mas é um grupo que é muito focado, cara, muito dedicado para ajudar a Ponte Preta. E hoje a gente vem numa sequência de vitórias que é importante, há muito tempo a Ponte Preta não tinha isso. Então mostra que o trabalho está sendo feito sério e correto. É isso, frisou ali essa sequência da Ponte Preta muito boa, que deixa a Macaca bem longe da zona de rebaixamento. Esse um dos estreantes, André Felipe, com a número 90 da Ponte. Eu tô esperando por aqui, se eu tiver com a visão boa é o Potker. Mas o Avaí também vai ceder ali entrevista à emissora detentora dos direitos. O André vai indo embora, o último jogador da Ponte ainda no gramado da ressacada. Visão tá boa, hein? William Potker vai falar, vamos ouvir. A posição na tabela traz desconfiança, traz insegurança, mas só nós podemos reverter esse cenário, né? A gente sabe que temos que vencer o mais rápido possível para a gente retomar a confiança e junto com o nosso torcedor sair dessa situação o mais rápido possível, porque o Avaí tem tradição nessa competição e não merece estar nessa posição. Tá, este então o William Potker, que estreou também, na verdade reestreou com a camisa do Avaí, ele que já passou também pelo time da ressacada, e nós pudemos ouvir ali aos fundos, né, a torcida criticando bastante, aliás não é pro menos, né, 11 jogos sem vitória, 6 derrotas, 5 empates, o Avaí que é o vice-lanterna com 11 pontos, se não bastasse isso, o Avaí tem o pior ataque com 9 gols e a pior defesa com 24 gols sofridos, só uma correção, a segunda pior defesa porque o Londrina tem 26, enfim, a fase do Avaí não é boa, a Ponte não tem nada a ver com isso. Macaca vai saltando cada vez mais na tabela de classificação, Corsato. A Ponte chegou a 21 pontos, né? Segundo os matemáticos, Frank Francisco, 22 pontos no primeiro turno para conseguir aí o número de 44. Eu acho que 42 não cai, mas aí é disputar até a última rodada, né? Então, 44, há 3 rodadas atrás, isso seria meio que impossível, né? E a Ponte Preta consegue 3 vitórias. Hoje teve de tudo no jogo, né, Franqui? Ô, Carlos, eu tava me lembrando de Muricy Ramalho. Nada resiste ao trabalho. Pois é. E tá aí o Felipe Moreira para provar que trabalho, dedicação não faltou da parte dele. E devagarzinho ele tá acertando o time, Carlos. Ainda faltam algumas opções. E tem detalhe aqui que o Coral falou assim, tem jogador que ele quer acabar com o trabalho do treinador, né? A Ponte aí hoje abusou, hein? E o Kaique de novo, hein? Espetacular! Depois vai falar mais. A Ponte passou sufoco, hein, gente? A Ponte passou sufoco. Olha, a Ponte teve chance de vencer, mas passou sufoco hoje o time da Ponte. Ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, o Eduardo Rodrigues já vai abrir o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Aí no fim de jogo tem as notas do jogo, tem o Melhor em Campo, você já pode votar, tá? No Facebook, no YouTube, no WhatsApp, já coloca aqui o Melhor em Campo da Ponte Preta, por favor, nos ajude a eleger o Melhor em Campo, as notas do Frank Francisco e os destaques do repórter Wendel Coral. Vou dar uma passadinha também pelos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e também vou passar pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos em andamento. Na ressacada, a Ponte venceu, 17º confronto entre as equipes, agora 6 vitórias da Ponte, 5 do Avaí, 6 empates, com a Ponte Preta ganhando, portanto, passando aí o time do Avaí nesse confronto, conseguindo a 6ª vitória num total de 17 jogos. Daqui a pouco a gente volta. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Tá no ar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Gente, me ajuda aí, tem que escolher um, tá? O pessoal tem gente que tá votando em 2, 3, é um só. Eu preciso de um voto, ou então vou dar meio ponto do seu voto aí pra um, tá bom? O caso do Batata aqui, ó, escolheu o Baia e o França. Então vou dar meio ponto pra cada um, tá bom, Batata? Deixa eu aproveitar aqui. Aí você quer complicar a conta depois, né? Vou fazer isso. O Thiago Moreira, da torcida Ponte Chopp. Boa noite, família Ponte Chopp, com vocês. O Guilherme Rodrigues tá com a gente aqui. Valeu, Guilherme. Tava na expectativa de que o Avaí iria virar. Agora eu posso falar, mas com já o fato consumado. Deu ruim pra vocês. Fábio Fernandes. Paulo Baia, disparado. Tá voltando aqui no Melhor em Campo já, né? O Ronaldo Queiroz também com a gente. O pessoal já tá votando aqui nos Melhor em Campo. Então, as mensagens do Melhor eu vou deixar pra depois, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui pro mestre Dito Vídeo. Ô, mestre, só agora vi aqui a mensagem, mas obrigado pela participação. Renato Bueno, valeu, Macaquinha. Boa noite, equipe. A Orlanete Lobo de Jesus escreveu: meu marido está alegre. É o José Mário, do Morro do Chapéu, na Bahia. Todo Ponte Pretano hoje tá alegre. Eu tô sentindo falta da Carol aqui no chat hoje. Carol, cadê você, Carol? Cadê você, querida? Adrian William, vamos Ponte. Abner Oliveira, força macaca. Tá com a gente aqui, valeu, Abner. Obrigado, meu querido Guilherme Rodrigues. Sim, a Ponte estava com um a mais. Aí o Fábio Sanches fez o favor de igualar tudo, viu? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Ponte Preta venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Frank Francisco, pega o microfone aí, Frank. Antes do Melhor em Campo, que a gente já vai trazer já. Diga aí, Ponte 1-0. Tá bom, Ponte ganhou. O resultado final compensa, né? Mas
podia ser um pouco melhor, né? Podia ser um pouco menos difícil, né, Frank? Ô, Carlos, em se tratando de Ponte Preta, nada a contestar. Pra Ponte tudo é mais difícil. Mas assim, Carlos, se a gente for balançar as coisas, a Ponte fez um excelente primeiro tempo. Na segunda etapa, a Ponte se utilizou do expediente do contra-ataque, tá? Talvez aí eu vá registrar uma reclamação com o Felipe. Mas se a gente partir para reclamação, Carlos, a gente vê que, por exemplo, hoje ele não tinha opção para meia cancha. As que ele podia usar, ele usou. E, graças a Deus, corresponderam. O problema são as bobagens que esse time faz. É muito cartão bobo. Por que o Fábio Santos faz um lance desse, Carlos? Vai tomar vermelho. O jogador com a experiência que tem não é a primeira bobagem dele no campeonato. Aí, para ajudar, a gente quase tem um infarto na primeira bola do Edson. Me dá uma furada fantástica. Então, Carlão, assim, entre mortos e feridos, salvaram-se quase todos. É isso aí. Salvaram-se o quase ajudou. Todos. O quase ajudou. O quase aí, Carlão, ele tá mais pro estilo do Felipe. Esse tem uma frase que eu gosto muito. Você faz uma comparação, né? Ele teve mais sorte. Mas falaram aqui, teve mais sorte do que juízo. Eu acho que é por aí a coisa hoje, mas assim, não vamos tirar o mérito. Ele tá indo bem, achou uma equipe da Ponte, ainda faltam algumas peças. Gente, o caminho é esse, tá tudo certo. Hoje o André entrou, deu uma cara legal na área, Carlão, que era o jogador que eu tava pedindo para prender a zaga lá e a Ponte poder cruzar a bola na área. E o Igor também, que maravilha, né? Entrou bem pedindo o jogo. Eu só lembrar o Arthur e os outros jogadores que quando o Eliel tá em campo, não adianta você jogar a bola no alto. Mas quando o André entrar, pode cruzar sim, viu, gente? Porque o André é alto e o André pode golpear para dentro do gol. É o único detalhezinho. Mas, Carlão, gostei da partida da Macaca, gostei da vitória e computa aí mais 3 pontinhos pra nega véia. Nós estamos subindo. Torcedor, a gente precisa ter um pouco mais de carinho e menos pelo no coração. O Felipe tá batalhando pra caramba. Eu, vou tirar o chapéu pro Felipe hoje e vou dizer muito obrigado aos jogadores. Lutaram do primeiro ao último minuto, muito obrigado. E, vou tirar de novo. Eu vou entregar meu voto, tá? Kaique França. Bom, já que você já fez isso, deixa eu então pedir pro Bolacha pra gente abrir a eleição do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, a Ponte Preta venceu a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. Você que tá com a gente aqui no YouTube e no Facebook também, eu vou ler as mensagens. Deixa eu mandar um abraço aqui pro mano, Marcelo. Meteu atestado hoje, mas amanhã não tem conversa não, hein? Amanhã, Copa Paulista, Ponte Oeste é com você, hein, Corsato? Estaremos nessa junto com o Pedro Lino amanhã, hein, torcedor da Ponte. 5h30 da tarde, nós vamos cobrir aqui Ponte Preta e Oeste. E no sábado, a Ponte Preta joga contra o Tombense, né? Às 5 horas da tarde. Mas às 15 horas a Ponte Preta vai jogar pela Copa Paulista. Vamos fazer os 2 jogos aqui nos canais Futebol Interior, tá bom? A partir das 15 horas, então Ponte Preta em dose dupla no sábado que vem, tá? O Corinthians vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O gol foi do Roger Guedes. Jogo a 43 do primeiro tempo. Vamos lá. As mensagens aqui, eu tenho alguns votos, por exemplo, eu vou ler aqui algumas mensagens, mas se eu pulei algum voto, Kaique, Roberto Santos, Akira Miyamoto, Aparecido Alves, Murilo Melo e Gustavo Carvalho. Paulo Baia, Humano, Marcelo Corsato, votou, vale. O Edilson Roberto, Ciro Paulinha, grande abraço, Cirão. E o Carlos Lemos Matozinho. O Felipe Amaral, Fábio Alves de Almeida, votou aqui no Felipe Amaral. Portanto, balanceado aqui entre Kaique e Paulo Baia. O Batata votou no Baia, então ficou com o Baia aqui o voto do Batata. Vai 1 ponto aqui pro Baia. Deixa eu dar uma chegada aqui então no Facebook. Paulo Baia disparado, diz aqui o Fábio Fernandes. Mais um voto para ele. Quem mais aqui? Corsato não tem coração melhor que o dos Ponte Pretanos, você é louco, verdade. O Ronaldo Queiroz, estou aqui em Rio Preto torcendo muito pela nossa macaca. Grande, Ronaldo. Você votou aqui, Ronaldo? Esse Paulo Baia, Thales, Kaique jogaram muito, mas não deu voto aqui. Fábio Sanches e Matheus Silva jogando com 2 paçoca na boca.
Louco pra entregar. Cossato, os deuses estão com nós agora. Valeu, Macaca, mais 3 pontos. Ponte brilhante, diz o Ronaldo. Continuo achando que o Arthur não corre. Só dá passe errado. Valeu, Macaca. Bom, aqui no Facebook é isso, né? Esses são os votos. O Ronaldo Queiroz votou no Baia também. Votou no Baia aqui. Então, olha, o Paulo Baia é o melhor em campo. O André Luiz tá votando no nosso repórter feliz. Também meteu atestado. Tá votando no Kaique. Valeu, Andrezão. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Wilson Correia. Kaique. Rapaz, tá disputado, hein? Kaique França. Wilson Correia. Votou aqui no Kaique. Marcelo Venâncio. No segundo tempo, meu voto vai pro Kaique. Já tinha votado aqui, Marcelo? Não. Marcelo Venâncio. Kaique. Então, Kaique passa o Paulo Baia agora, hein? Carlos Lemos, já computei o voto dele aqui. Jean Carlos. Thales, muito sucesso na sua vida profissional. O Jorge 096 tá mandando seu voto aqui. Paulo Baia. Rapaz, tá bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pro Paulo Baia. 8 pro Kaique. Rapaz, tá bem disputado aqui, hein? Bastante disputado. Eu acho que é o mais equilibrado, né? Sim, sim. Dos que já foram feitos. O Murilo, eu já coloquei o voto dele aqui. O Murilo votou no Kaique. Não coloquei o voto do Murilo, não. Coloquei, tá aqui. O voto do Murilo tá aqui. O Carlos Lemos também já coloquei o voto dele. O Aparecido Alves também. Edilson Roberto, Paulo Baia. Deixa eu ver se o voto do Edilson tá aqui, computado. Gustavo Carvalho, hoje a Ponte teve mais sorte que juízo. Joaline Barbosa, parabéns, valeu Joaline. Gostei das substituições, diz o Murilo Melo. Fernando Meloni, parabéns para toda a equipe de locuções, vocês são os feras. Ô Fernando, obrigado querido. Danilo Silva, aqui é Ponte. O Eduardo tá dizendo aqui, rumo à Série A, rapaz. Vamos devagar com o Andor. Oi. Seu irmão mandou aqui, ó. Melhor em campo, atacante do Avaí, Denilson. Como perde um gol daqui. Pra Ponte, sim, sem dúvida. Concordo com o Mano, mas ele também votou aqui no Paulo Baia como melhor em campo. Deixa eu ver se tem mais um voto aqui. Corsato, não é que queremos criticar, graças a Deus ganhamos, mas não necessita desse sufoco. Se tem treinador experiente, não passa por isso. Mas o Fabio agora vai mandar o técnico embora com 3 vitórias? Dá, né? Acho que agora ele achou o time. Tava tentando lá no 4-4-2 com o Elvis e com o Matheus Jesus, não dá mais, né? Pra jogar com o Elvis e o Matheus Jesus, não, né? Carlos, esses dois tá provado que jogar junto não, ou um ou outro. Tem que ser o Elvis, tá? Apesar do Matheus Jesus também ter feito um primeiro tempo razoável, mas pra mim tem que ser o Elvis, o titular do time. Mas vai revezar. E o Matheus Jesus, se for reserva do Elvis, vai jogar muito. E zagueiro na Ponte também. O Edson, por exemplo, vai jogar muito. Porque o que o Fábio Sanches e que o Matheus tomam de cartão, aliás, Ponte vai ter 2 desfalques já, né? Pro jogo. O Felipe Amaral e o Fábio, né? Pro jogo contra o Tombense. O Fábio expulso. Exato. E o Felipe tomou o 3º cartão. Ambos suspensos. E o Edson, que tá pendurado, não tomou cartão, não. Não, nem o Felipinho, que também tá. Então tá, agora vamos aqui. Aqui, ó, por uma diferença mínima de votos, o Baia venceu, né? O Paulo Baia venceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Paulo Baia venceu aqui, mas uma diferença muito mínima de votos. Frank, você já deu seu voto, mas repita, por favor. Carlos, eu sei que o torcedor gosta, né? Eu também às vezes faço isso. O Baia hoje, não que não merecesse não, fez o gol da vitória, jogou muito bem. Mas, gente, o Kaique, além de jogar muito, Carlão, ele tem uma sorte fantástica. O gol que o centroavante perdeu de cara com ele, é que o cara assustou. Ele viu o Kaique e ele falou, velho, deixa eu chutar que essa bola não vai dar certo. Então, Kaique França. E aí, Coral, qual o seu voto do melhor em campo? Olha, Corsato, realmente é como os nossos ouvintes aí colocaram, né? Tá bem acirrado, cara. Eu entendo quem vota no Paulo, entendo quem vota no Kaique. Eu vou pelo contexto geral, Paulo Baia. Paulo Baia. Então, um voto pro Paulo Baia, um voto pro Kaique. No total aqui tá 3-1, porque o voto do povo aqui vale mais, né? Vale 2. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ronaldo Queiroz. Tá dizendo que tá indo pro forró, viu? Comemorar a vitória da Nega Véia. Vai junto com a namorada lá, vai se arrumar. Valeu, Ronaldão. Obrigado pela participação. Votei no Baia, mas o Kaique salva demais a Ponte. Tá dizendo aqui
o Fábio Fernandes. Eu vou votar no Paulo Baia também. Gostei demais do jogo do Paulo Baia. Vai ficar com 2 votos. Mas o Kaique ganhou com 3, porque foi o voto do povo, 2 votos, e o voto aqui do Frank Francisco. Então, Kaique França, com 3 votos, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. A gente vai para o intervalo, na volta as notas do jogo com o Frank Francisco e os destaques finais do repórter, o Wendel Coral. Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você, lembrando que na Essência nós vamos até às 7h30 da noite, tá? Essência FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra frente, sempre e pra sempre de bem com a vida. Pra frente que se anda, meu querido. Aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Bom, são 19h23. Vamos fazer o seguinte, já vamos colocar aqui as notas do jogo, o Bolacha. Pra gente até 5 minutos para as notas do jogo. E aí 2 minutos pro destaque final do Wendel Coral. Pra gente fechar a transmissão no FM 102,5. Vamos pras notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Franquê, as notas do jogo. Kaique França, goleiro. Espetacular, nota 8. 8 pro Kaique. O Everton, lateral. Uma bela partida, Carlão. Gostei demais do Everton hoje, nota 7. 7 pro Everton. Fábio Sanches foi expulso. Ah, nota 5, né, Carlos? Eu ia abaixar um pouco mais. Ele não estava jogando mal, mal, né? Eu só não vou abaixar mais por isso, a partida até que era razoável. Mas a M foi grande. Matheus Silva. Meia dúzia. Eu não sei como que o comentarista conseguiu terminar o jogo hoje, porque eu achei uma hora aí que ia dar ruim pro Corsado. Como diz o Fábio Fernandes aqui, o coração do Ponte Pretano é forte. Aliás, está dizendo aqui que na votação da torcida, no site lá da Ponte Preta,
47% Paulo Baia, 40% Kaique, puseram 13% Dudu. Aí é brincadeira. Botaram do Dudu porque ele não entrou em campo. Aí A é torcida da Ponte pega no pé do Dudu. Arthur, a maioria, né? Arthur. Carlos, uma partida também não boa do Arthur hoje, nota 5. Olha, se não fosse a expulsão do Fábio, diria que o Arthur foi o pior em campo da Ponte. 5. Ramon Carvalho, que volantaço, não? Carlos, a primeira etapa a gente reclamou que não estava acertando o passe, mas a mudança que o Felipe fez, tirou o Felipe Amaral e colocou o Filipinho, deu um up pro Ramon, nota 7. Partida perfeita. 7 para ele. Felipe Amaral. Felipe Amaral, 7,5, Carlão. 7,5. Matheus Jesus? Matheus Jesus, nota 6, Carlos. Eu não gostei muito do Matheus hoje, não. Paulo Baia? Paulo Baia, nota 7. 7 pro Baia. Como diz Marcelo, se é Baia, é bom. Eliel? 5. Thales? 6,5. Agora vamos lá para os jogadores que entraram. Não por ordem de entrada, mas aqui por posição até. O Filipinho na vaga do Felipe Amaral. Carlos, para mim, 7,5 também. Manteve o estilo do Amaralzinho e não perdeu uma bola no meio. Aliás, foi o primeiro mesmo que entrou, né? Mailton na vaga do Paulo Baia. O Felipe vai ter que se virar, mas o Mailton tem que jogar. Você viu a bola que ele colocou acho que foi pro Igor, né? Sim. Cara a cara com o goleiro, perdeu o gol. Ó, nota meia dúzia pro Mailton, tem pouco tempo de jogo, hein? E depois até o Mailton perdeu um gol, né? Sim, também. Que o Igor... Não, mas o goleiro defendeu, Carlos. Aliás, a gente tá falando do Kaique aqui, mas o tal do Igor Bom também pegou muito, hein? Sim, essa última aí do Mailton, ele foi perfeito. Eu tô vendo aqui o Curitiba, depois que o Antônio Carlos saiu, 2 vitórias seguidas. E de virada pra cima do América lá, né? Rapaz, que coisa. Tá faltando aqui os 2 estreantes. André Felipe e Igor Torres. Primeiro o André. O André é meia dúzia, Carlos. Eu gostei do que vi hoje em campo. Entrou jogador experiente, já prendeu a zaga, já ganhou bola pelo alto. A única dica, assim, pro Felipe treinar a rapaziada. O Eliel, bola no chão. Uma hora que o André tiver, pode cruzar. Deve cruzar a bola no alto. E o Igor Torres, que entrou fazendo uma fumaça aqui pelo lado, hein? Também gostei, Carlos. Procura jogada, usa bem o corpo, protege. E é enjoado, hein? Deu umas fintas ali, gostei. Jogador de recurso, meia dúzia pra ele. Meia dúzia pra ele. E o Felipe Moreira, nosso treinador, 3 vitórias seguidas do Felipe Moreira. E tem gente que quer que ele caia. Eu vou dizer o seguinte, Carlos. Seria com injustiça da minha parte dar uma nota baixa pro Felipe. Felipe, coerente, manteve a equipe, usou as peças que chegaram. A gente pede aí que a Ponte continue atenta, buscando no mercado, que ainda precisa de mais, Carlos. Não vou dizer que tá bom, não. Precisa de mais. O Felipe precisa de opções e a diretoria tem que estar atenta. Eu dei nota 7 pro Felipe, Carlos. Até pelo conjunto da obra, hein? Achou um time, posicionou em campo e, ó, anota aí, 3 vitórias seguidas. Mais 3 pontos pra nega velha. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Agora 7h28. Frank, pro pessoal que tá com a gente na Essência FM em 102,5, o seu destaque final. Lembrando que a gente vai ficar mais 15 minutinhos aqui na live, no YouTube e no Facebook. Você que tá no FM, quer ver o nosso fim de jogo, continuar com o fim de jogo, corre pro Facebook, pro YouTube Futebol Interior, ou então no nosso canal de áudio no Radiosnet, no site futebolinterior.com.br. Seu destaque final lá pra Essência, Franquê. O nosso agradecimento, o nosso carinho aí, Carlos, para todos os ouvintes da Essência, né? Um amém bem grande pros irmãos, um final de semana abençoado. Beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, Wendel Coral, destaque final pro rádio, pra Essência FM em 102,5, 98,5, Wendel. Valeu, Corsato, só pra não passar batido, o Igor Bom realizou 5 defesas, Kaique França 3, 2 bons goleiros aqui na partida de hoje. Próximo jogo do Avaí, apenas na sexta-feira, dia 14, contra o CRB, em Alagoas, a partir das 7 horas da noite. A Ponte Preta, com 3 vitórias consecutivas, encara o Tombense no sábado, dia 15, a partir das 5 horas da tarde, em Campinas. Macaca agora é a 13ª colocada, com 21 pontos, 9 pontos tanto do Z4
quanto também para o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Obrigado a todos que nos acompanharam no FM, até a próxima, grande abraço. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que o adversário da Ponte é o Tombense, está perdendo de 1-0 em casa para o Sampaio Correia. O Sampaio fez seu primeiro gol, 1 para o Sampaio, 0 para o Tombense. Rapidinho aqui a 16ª rodada, jogos que já aconteceram, 2 Novo Horizontino, 2 Atlético Goianiense, Ceará 3, Botafogo 0, Guarani 2, Londrina 1, ABC 0, Criciúma 1, Avaí 0, Ponte 1, Ituano 1, Juventude também 1, Tombense 0, Sampaio 1. Dos 2, 3, 4, 5, 6. Dos 7 jogos, só 2 vitórias de mandantes. Só 2 vitórias de time mandantes, 3 derrotas e 2 empates. De times, os times mandantes, portanto, não se deram bem nessa rodada. Bom, nos canais Futebol Interior, mesa de som do Eduardo Rodrigues, lá na Essência FM em 102,5, o Lucas Pessoa na mesa de som. O Lucas Pessoa, que tem lá a direção artística do grande Gil Kleber e a direção geral do pastor Josimar Fonseca. Para você em 102,5, 98,5, muito obrigado pela sua audiência. Você vai ficar com a programação da Essência FM, muita música bacana, música que trazem e músicas que trazem e falam de Deus, da essência divina em nossas vidas. Voltamos a falar em esportes na Essência, segunda-feira, 7 da manhã, no Café com Bola com Claudinei Corsi, e ao meio-dia, no Meio Campo FI. Estive ao lado do Frank Francisco, do Wendel Coral, do Eduardo Rodrigues e também do Lucas Pessoa, com a direção geral do Arthur Eugênio, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Claudinei Corsi. Fechamos por aqui o Papo em FM 102,5, 98,5. Um abraço do tamanho do majestoso para você. Fiquem na paz de Deus e até. Essência, a frequência da vida. Muito bem, 19h31, 19h31, seguimos aqui no Facebook e no YouTube dos canais Futebol Interior. Agora vamos trazer a ficha técnica do jogo. A ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E com a vitória da Macaquinha, então, meu Deus, vou subir na torre da Essência FM. A Ponte venceu com Kaique no gol, o Everton, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Ramon Carvalho, Felipe Amaral, depois Filipinho, Matheus Jesus, depois Edson, Paulo Baia, depois Mailton, Eliel, depois André Felipe e Thales, depois Igor Torres. Primeira vez que o Felipe Moreira usa 5 alterações. Ele já treinou a Ponte Preta em 15 jogos, o primeiro jogo não foi... De acordo. O primeiro jogo não foi ele, né? Vitória, foi o Hélio dos Anjos, mas é a primeira partida que ele usa as 5 alterações. Técnico Felipe Moreira, o Avaí de Alexander no gol, ele foi expulso com 4 minutos do primeiro tempo. Igor Alexander no gol, né? Depois entrou o Igor Bom, mas não entrou na vaga dele, entrou na vaga do Dentinho, falo mais à frente então. Igor Inocêncio, depois o Igor Dutra, Douglas, Felipe Silva e Natanael, o Wellington, Eduardo, depois Vitinho, Gava, depois o Santiago Patinho, Potker, Denilson e Dentinho, depois o Igor Bom, o Eduardo Barroca estreia com derrota no comando do Avaí. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, goiano, 36 anos, analista de sistema, auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, também goiano, professor de educação física, auxiliar número 1, auxiliar número 2, Hugo Sávio Xavier Correia. Também de Goiás, 33 anos, também professor de educação física. O quarto árbitro Gustavo Ervino Bauerman, 27 anos, autônomo, e o VAR
Felipe Jorge Bennett, do Rio de Janeiro, 37 anos, jornalista. Bom, cartões aqui, vamos começar. Expulsão pro Alexander a 4 minutos, um vermelho. Aliás, foram 2 vermelhos no jogo, né? Mas vamos passar aqui pelo Avaí. Cartão amarelo para quem aqui? Deixa eu ver, pro Eduardo e só, né? No time do Avaí. Pra Ponte Preta... Só o cartão, lembrando também que o Dentinho acabou expulso, né? No banco de reservas, também. Né? Então teve mais... Aliás, tomou amarelo e depois vermelho. Exato. Né? Amarelo e vermelho pro Dentinho. Então, cartão amarelo pro Dentinho no banco e vermelho pro Dentinho no banco. E a expulsão do Alexandre, goleiro, a 4 minutos. E o amarelo pro Eduardo. Na Ponte, prepara a sacola aí. Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, 2 vezes, 2 amarelos e um vermelho, né? Felipe Amaral, Matheus Jesus. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores amarelados. Mas se você contar o Fábio Sanches, o segundo amarelo, 6 amarelados e mais um vermelho para os jogadores da Ponte. O gol da Macaca, 40 minutos do primeiro tempo, Felipe Amaral de fora da área, mandando 1-0, a bola pegou no Natanael, foi morrer no fundo na rede. Fim de jogo na ressacada, 17º confronto entre as equipes, a Ponte consegue a 6ª vitória na história para cima do Avaí. Agora são 6 vitórias da Ponte, 6 empates, 5 derrotas, 1 para a Ponte, 0 para o Avaí. Ficha técnica do jogo. Bora, deixa eu pegar o destaque final aqui do Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ô Frank, rapidinho aqui antes do seu destaque final, Fábio Fernandes, Corsato, que falta no Felipe Moreira é pulso. A zaga não pode se perder com 1 a mais. Responde aí o Fábio, falta pulso pro Felipe Moreira, Frank? Não, gente, a questão não é essa. A questão é posicionamento, é o momento do jogo, o momento que a equipe passa. Gente, a Ponte tá jogando na ressacada contra o Avaí. Não é fácil jogar contra o Avaí lá, não. Então, não é por aí. Calma, vamos devagar, ele tá acertando, vamos ter paciência. Carlos, há quantas partidas nós ficamos aí com o Felipe não ganhando nada? Pois é. E o time não apresentando nada. Agora, é injusto da nossa parte. E vamos dar uma palmatória. 3 jogos, ele mantém a equipe, ele extrai o melhor que ele pode, chegam os reforços, agora que tá na hora do filé mignon, vocês vão querer puxar o tapete do rapaz? Não é nem isso que o Fábio tá dizendo. O Fábio tá dizendo que falta pulso, né? Não. E aí ele fala que, olha a diferença do ataque com o Bahia e o Thales. E o pior, né, Frank, é que, assim, aqui não é uma crítica, mas os caras estavam aí, né? Carlos, a Ponte Preta às vezes acontece coisas que a gente não entende, mas futebol tem muito disso, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, Carlos, que fala que o Luan, que foi embora, o volante que era do Primavera, que devolveu, dizem que a Ponte perdeu um jogadorzaço. E aí a gente fica naquela, né? Mas tem cara que às vezes não joga aqui e vai jogar lá. Na verdade, a Ponte não quis devolver, ele que quis voltar lá pro Primavera, porque, aliás, volante é o que é mais que a Ponte tem. E não tinha oportunidade. Então, assim, eu entendi a posição do ouvinte, Carlos, do Fábio, mas eu discordo frontalmente, não é essa a questão. Isso aí é bobagem falar isso. Que treinador que não tem pulso, ele não tem o elenco com ele. E olha, vai me perdoar, hein? Se esse time da Ponte não tá jogando com o treinador, quem que tá então? Não, agora falar em troca de treinador, mas também não foi essa a colocação aqui do ouvinte, tá? O Aparecido, nossa torcida, até quando ganhamos, critica o treinador, pelo amor de Deus, tá dizendo aqui o Aparecido Alves. Equipe, o Igor Bom é bom ou é Igor Vinhas? O Igor Bom é bom goleiro, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Igor Vinhas, eu não acho que o Igor Vinhas é ruim. Eu acho que o Igor é um goleiro sem sorte. Tipo o Muralha, por exemplo. Eu não acho o Muralha um goleiro ruim. Mas é um chama-gol do caramba. Toma uns gols totalmente... Por exemplo, tomou um gol do bicicleta do meio do campo do cara do Botafogo. Chama-gol, cara. É que nem eu pra comprar carro. Não levo sorte, velho. Fazer o quê? Pega carro zicado, Corsato? Não, eu vou na internet, vejo se o carro é econômico. Aí chego, levo o mecânico, o motor tá bom, pode comprar. Anda 15 dias o motor, vai pra casa do chapéu.
Então é mais ou menos isso. O Nivaldo Rodrigues, ouço vocês todos os jogos. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Salve, Macaca querida. Obrigado, Nivaldo. Bom a vitória da Macaca, ótima vitória da Macaca, mas é bom ouvir essas mensagens aqui. O Osmar Dangá, pode ser, está jogando bem melhor que antes. Porém, para mim, o Felipe Moreira não é técnico pra Ponte. Muito omisso, medroso e calado em campo. Não tem voz de comando. Mas hoje ele não tava muito calado, não. A gente teve até uma treta com o árbitro lá. Não, de forma alguma. Hoje não tava não, viu, Osmar? Cara, eu já falei isso aqui, ó. Eu, uma vez só, perdi a paciência com ele, foi no jogo contra o Sampaio Corrêa. Até no jogo do Sampaio Corrêa, o que eu levava de trauletada aqui, o Corsato, você fica defendendo esse técnico, o Corsato, você fica defendendo esse técnico. No jogo contra o Sampaio Corrêa, eu perdi a paciência, até o presidente. O Marco Eberlin, na entrevista que deu com a gente aqui, disse que pensou naquele jogo que a Ponte não jogou nada, né? Mas agora, gente, falar em trocar de treinador... E se a gente falar que o cara tem que ficar gritando na beira do campo, porque o cara é educado... Gente, o Felipe Moreira, ele é educado. Eu fiz uma pergunta no dia do jogo Ponte Preta e Mirassol, que o Wendel Coral conseguiu uma entrevista. Mas assim, todo mundo viu que eu... E ele também entendeu. Mas eu fui do jeito mais educado possível, né? Mas, cara, que educação do Felipe. Ele poderia ter vindo com os dois pés no meu peito. E eu não ia brigar com ele, tá? Porque eu não tô aqui pra brigar com o entrevistado, pelo contrário, né? Mas ele foi extremamente educado. Agora, pô, você falar que o cara não é bom profissional porque ele não é educado, aí não, né? Corsato, mandar um abraço aqui também pro Guilherme Pacelli, esteve aí na nossa companhia acompanhando a transmissão, também agora no pós-jogo. Sabe de onde ele tá agora, rapaz? Não sei. Ele mora em Porto Alegre, faz pós-graduação lá, estava em Campinas até semana passada, foi embora, voltou lá, termina o curso no final do ano, depois deve voltar a morar em Campinas. Ponte Pretano desde criança, meu grande amigo aí, desde os tempos de ensino médio, viu, Corsato? E ele te adora, viu? Te ouve também na Rádio Cidade. Obrigado. O Pacelli tem uma música, acho que é do 14 Bis, que falava, né? Vou pra Porto Alegre, tchau. Essa aí, eu gosto dessa música, hein, Carlão? Essa música é boa. Essa é boa, pô. Não é por falar não, mas naquela época a música era música, né? Não é por falar, mas naquela época a música era música. A gente não quer fazer isso, Carlos, mas me desculpem, hoje os artistas aí, a gente não tem música, me perdoa. Na nossa época, Carlão, foi top das galáxias. Não, eu gosto de alguma coisa de hoje. Meu gosto musical aqui, é variado, ó. Anitta, Sorriso Maroto. Você gosta da Anitta, Corsato? Eu adoro a Anitta. Eu também, adoro. Sorriso Maroto, beleza. Eu adoro a Anitta, cara. Como cantora, não, hein, gente? Gosto é gosto. Não, é como cantora. Ela não canta nada. O que ela faz, pô? Ela é cantora. Canta e dança. Quase que eu falo aqui o que ela faz. Dança com a beleza. O Wendel Coral falou. Ela canta e dança. Eu sou apaixonado pela Anitta, cara. Deus me adoro a Anitta. Adoro a Anitta. Rebola, mas enfim. Eu só não gosto mais da Anitta do que da Ponte Preta. Carlão, se você falar pra mim assim, escolhe a Anitta ou a Ponte Preta. Tchau, Anitta. Tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, ele mandou aqui, Corsato, duas coisas. Primeiro, ele disse que conhece a música é famosa. Segundo, ele falou que no dia 1º de agosto, sabe o que tem dia 1º de agosto? Criciúma e Ponte Preta no Heriberto Wilson, falou que vai estar lá em Santa Catarina. Ó. O Aparecido Alves, se é pra gritar na beirada do campo, tem que contratar um tenor. Eu só espero que continuemos ganhando. Um Pavarotti? Independente do técnico gritar ou não. Vai ficar caro. Será que o Pavarotti vem por 50? Que é o que a Ponte paga pro técnico. Carlos, você confundiu. Quem levou o gol de bicicleta foi o Jordi, goleiro do Novo Horizontino, não o Muralha. Deixa o FM trabalhar, gente. Obrigado, Batata. É verdade. O gol foi contra o Novo Horizontino. É verdade, foi o Jordi. Não foi do Muralha, não. Essa não foi do Muralha. Obrigado, Batata. Que bom. Que bom que a gente tem audiência, que o pessoal corrige a gente aqui. Pergunta aí se a galera prefere a Anitta ou a Ponte Preta. Não vou fazer isso, não. Tá bom. Não. Ronaldo Neto, faltam 24 pontos. 21? Pô, Ronaldo, você já aumentou? Cara, os caras só aumentam essa conta, velho. 21 mais 24 é 45, cara. Nossa, o cabelo do Cássio agora tirou até a tiara, hein, velho. Mas foi um choque ali de 3 mundos, hein? E o Fábio Santos, né? O Osmar Dangar, vamos atrás do tenor, então. Não quer o Felipe, cara. Não, e o Roberto Santos também não quer, não. Agora, ele falou assim, ó. O Roberto Santos, agora do técnico ele não falou nada, não. A turma merece banco e pode mandar o Dudu para a Copa Paulista, ele coloca aqui. Tá bom.
Tá dado aqui o recado. Ô, Batata, que isso, cara? Que isso? Batata é sensacional. Não faz isso não, Batata. Você não concordou com ele? Claro que não. Não? Claro Bom. que não. Carlão tem tatuagem, sabia, Corsato? O Batata tá coração peludo? O Aparecido tá dizendo aqui, Carlão, só falta você falar que o Pablo Vittar canta muito. Cara, são gostos. Cuidado, Aparecido. vai falar aí. Ô, São louco. gostos. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu curto o trabalho do Pablo Vittar, mas são gostos, cara. Não. São Carlão. gostos. Não vai falar, Cara, que daqui a pouco leva processo. Força a aí. natureza não, Carlão. Eu curto, cara, curto. E assim, eu entendo o seguinte, que gosto, gosto, cada um tem o seu. Seria num show de Pablo Vittar? Com certeza. Se você pagar o ingresso pra mim, eu vou. Ah, bom, eu não. Vou no show do Pablo, vou no show da Anitta. Não tenho problema nenhum, cara. Não tenho problema nenhum quanto a isso. O Frank Muito falou que ele pelo quer ir no da contrário. Anitta pra ficar na primeira fileira ali. Não, me Aí leva- ele vai ó, comprar pra mim o ingresso. Valdir Se for só Soriano, um, hein? você fica lá no... Ó, prefiro Pô, é pra Valdir mim, que pô. Soriano, tá, gente? O Osmar Dangardes aqui, ó. Hélio Pavarotti e Brigatti Carreiras. O Brigatti, eu sou fã do Brigatti também, hein, cara. Sou fã do Brigatti. E o Hélio pode ajudar a gente, hein, levando o Júnior embora, hein. Nem relacionado foi, né? Nem relacionado foi. Falar nisso, Hélio. Pode ajudar a gente. Mas apesar de ter feito hoje uma pequena M, né, mas o Fábio Sanches não, né, Hélio? Aí Não, Fábio não. Aí não, né, Hélio? Ô, Hélio, Hélio. parabéns pra você. Nós vamos te mandar um abraço do tamanho do majestoso, eu e o Carlão pra você levar o Júnior Tavares aí. Ô, Corsato, Mas o Fábio não, só uma deixa ele informação ainda do Júnior Tavares, foi o terceiro jogo consecutivo que ele não foi relacionado, e a versão da assessoria de imprensa é de que ele tinha sentido uma indisposição e por isso estava vetado pelo departamento médico. Não. Curiosamente, desses 3 jogos pra cá, a Ponte venceu todos, né? O Júnior Tavares não deu certo na Ponte, né? E agora com... Também não fez força pra dar certo, né? E agora com o Mailton jogando o que tá jogando quando Esquece. entra de lateral, E o Mailton entrou de atacante hoje, né? Então, Como ponta mas também. e contra o Ituano, contra o Novo Horizontino, ele foi lateral esquerdo, pô. Ô, Carlos, Né? mas eu queria deixar registrado aqui, sei que muito torcedor da Ponte também pensa igual. Eu gostaria de ver o Mailton jogando da segunda linha pra frente, não como lateral, tá, gente? Vou deixar isso aqui bem claro. O Ronaldo Neto tá dizendo aqui agora, começamos a falar de show, né? Ele fala Red Hot Chili Peppers em novembro. Isso que é show, estarei lá. Rapaz. Olha, um show top que eu fui, mas aí, não sei se os nossos ouvintes gostam, é de Dennis DJ. Sabe Dennis DJ, Corsato? Sei. Olha que show fantástico, viu? Mas ele Deus não do canta, céu. né? É, mais eletrônico, né? mais Ele faz eletrônico. alguns remixes, por aí vai. O Ronaldo tá falando aqui do Red Hot Chili Peppers. Eu tinha um amigo, ele tinha um Chevette quando era bem mais novo, uns 40 anos atrás. Eu tinha um Chevette, né? E tinha o rádio FM, né? E o cara gostava daquela rádio rock. E tinha Red Hot Chili Peppers, né? Cantava, mas, cara, os caras arrebentavam na bateria, sabe? Arrebentavam na bateria. E aí o cara entrava no meu carro e aumentava o som, falava, ô bicho, você quer me deixar surdo, Me deixar surdo, mas é bom, som bom. Sonzeiro, hein? Som da guitarra do Red Hot é sensacional. Canta uma de Red Hot aí, vai. Não, eu não sei cantar, não. Eu anunciei muito Red Hot Chili Peppers, mas não sei cantar, não. Red Hot no Morumbi, tá dizendo aqui. E também tem a última turnê do Aerosmith. Aí é outro patamar, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí é outro patamar, né? Valeu, Ronaldo. Um abraço, viu? Essa turma aí, eu confesso que eu gostava do rock Guns, por exemplo. Adorava as músicas do Guns. Mas eu sou fã de November Rain, Sweet Child Mine, né? Mas é isso, valeu, viu? E aí o pessoal aqui começa a falar agora, gente, cara, vamos entender que a gente vive um outro momento nesse país, né? E cada um tem um gosto. E que ruim se fosse, né? Eu vou perguntar aqui pra você que é casado. Pensou se todo mundo se apaixonasse pela sua esposa? Você tava enrolado, né, velho? Você tava enrolado, né? Então ainda bem que o mundo é assim, né? Versões e versões, né? Por quê? Fala a sua. Não, pelo amor de Deus. Pode falar, pô. Não, agora pensa comigo. a gente tá no YouTube. Já saiu da essência, né? Já. Ainda bem, senão não ia voltar ninguém aqui. Pensa comigo, você sai lá, você tem a sua esposa, Frank tem a dele. Eu tô solteiro, tô na pista, graças a Deus. Vamos lá. Você sai lá com a sua esposa, né?
Você sai assim, você fala, pô, o cara tá olhando pra minha esposa. Aí você vai pra outro lugar, pô, o cara olhou pra minha esposa. Pois é, isso que eu tô dizendo. E de noite, quem tá com a esposa? Então pronto. Ah, não. Você não fez isso, Coral. Tá partindo pro outro lado já, velho. Ah, aí não, cara. Vamos deixar esse negócio. O Fábio Fernando tá dizendo, Corsato, abandona esse negócio da Anitta que a sua casa vai cair. Vai nada, velho. Vai nada. A Anitta não sabe nem que eu existo. Bom, vamos lá, vambora. Já começamos a falar muita besteira aqui. Ô, Frank, seu destaque final. Frank Francisco, Macaca ganhou, hein? 1-0. Nação Ponte Pretana, muito obrigado. Vamos continuar torcendo. É isso aí. O DNA do Ponte Pretana é torcer. A gente não precisa nem de cardiologista. Basta acompanhar todos os jogos da Ponte Preta. É fantástico. Ó, obrigado de coração, gente. Tá nos acompanhando aí. Hoje nós falamos até de música. Olha, depois vocês reclamam que a Ponte dá trabalho. Olha aí. Falamos de música. Ó, tamo suave, indo embora numa né, boa. Frank? Cultura, né? Descobrimos que o Carlão é apaixonado pela Anitta. E pelo Pablo Vittar. Isso já faz tempo. Não. Eu falei que do Pablo Vittar eu gosto das músicas dele. Eu juro que eu não ia falar isso, apaixonado Wendel? pela Anitta. Aí eu não ia falar. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. Mas eu gosto das músicas do Pablo, sim. O Gordo já falou muito. Então, sabe o que acontece? Agora é aquela hora. Beijo do Gordo! Fui! Valeu, Frank. Um abraço pra você, meu querido. Ô, Wendel Coral, traz o seu destaque final. A Macaca venceu pelo placar de 1-0, terceira vitória consecutiva do Felipe Moreira, hein, Coral? Pois é, Corsato, quem diria, né? Antes crucificado pela torcida, torcedor pedia incessantemente a cabeça do Felipe pro presidente Marco Antônio Eberlin, confiou no trabalho e vem surtindo efeito, né? Macaca chega à terceira vitória consecutiva, salta pelo menos por enquanto a 13ª posição com 21 pontos. 10 gols marcados, 13 gols sofridos. A Ponte, olha que interessante, né? A mesma distância do Z4 é para o G4. 9 pontos cada um. Novo Horizontino tem 30 na 4ª posição. Chapecoense abrindo o Z4 tem 12. Então a Ponte está bem no meio de tabela ali, né? Apesar de estar na 13ª posição, mas com relação à pontuação é bem meio de tabela. O próximo jogo da Macaca, como a gente disse, vai ser no sábado que vem contra o Tombense, dia 15. Daqui uma semaninha, semana cheia para o técnico Felipe Moreira, a partir das 5 horas da tarde, em casa contra a equipe de Muriaé. A Ponte que não vai poder contar para esse jogo com o zagueiro Fábio Sanches expulso e também com o volante Felipe Amaral, que levou o terceiro cartão amarelo. Você falou da quantidade de volantes, só hoje no banco de reservas a Ponte tinha 4. O Felipinho que entrou, o Luiz Felipe, o André Henrique e também o Fraga, que retornou de lesão, acabou não sendo utilizado. A ver se para o próximo jogo o Leonaldi, que está assim como o Elvis com lesão muscular, fica apto pelo departamento médico. Por outro lado, o Avaí agora ampliou o jejum de vitórias para 11 partidas, são 11 jogos sem vitórias, 6 derrotas, 5 empates, estreou mal ali sob o comando do técnico Eduardo Barroca, ocupa a vice-lanterna, 19º lugar com apenas 11 pontos, 9 gols marcados, 24 gols sofridos, então a Ponte tendo semana cheia de preparação, ainda no departamento médico, né? O Gé não vai voltar, mais 6 semanas ainda para recuperação, Pablo Diego também sem previsão, e o Elvis e o Leonaldi com lesões musculares, quem sabe o departamento médico não autoriza ali a volta deles também para o próximo sábado, tá certo, Corsato? Valeu, Wendel Coral, muito obrigado, viu, por estar conosco nesta jornada esportiva, um grande abraço, uma ótima semana para você. Valeu, Corsato, boa semana para você, a todos que nos acompanharam, até a próxima, se Deus quiser, grande abraço, valeu, galera. Valeu, esse é o Wendel Coral aqui nos microfones dos canais Futebol e Interior, agradecendo todo mundo que participou, você que mandou pra gente a sua mensagem. Rapidinho aqui, Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo em andamento, finalzinho de jogo, Tombense perde em casa pro Sampaio Correia por 1-0. O Sampaio tem um jogador expulso, hein? O Tombense é o próximo adversário da Ponte. Amanhã a bola rola às 3h30 para Chapecoense e CRB. Esse jogo aqui nos canais Futebol Interior, no canal de áudio no site, tá com o Giovanni Martinello da Oeste Capital, vai transmitir esse jogo pra gente aqui. E assim que terminar o jogo da Chape, nós entramos com o jogo da Ponte, Copa Paulista, Ponte Preta e Oeste, no Majestoso, R$20 o ingresso para o torcedor da Macaca. Amanhã o jogo às 18 horas. Abertura da jornada às 17h30. O Marcelo narra, o Pedro Lino vai reportar e eu estarei aqui na ancoragem da transmissão. Amanhã às 18 horas tem Sport e Mirassol, jogo de times que estão pontuando lá em cima. Vila Nova e Vitória, times que estão pontuando lá em cima. A classificação aponta, nesse momento, Criciúma 33, Vila Nova 31,
Sport 31, Criciúma pode terminar aí como líder, né, da chave, porque Vila Nova e Sport vão se enfrentar, né? Ou seja, não, Sport e Mirassol, Vila Nova e Vitória. Se o Sport não vencer e o Vitória não vencer, o Criciúma fica na liderança da competição. O Criciúma continua como líder. Então vamos lá, Criciúma 33, Vila Nova 31 segundo, Sport 31 terceiro, Novo Horizontino 30 o quarto. O Vitória é o quinto colocado, tem 28, pode roubar a posição do Novo Horizontino se vencer o seu jogo. O Novo Horizontino que era líder da competição, né? O Vitória e o Novo Horizontino vem de 2 derrotas, né? Perdeu o Botafogo, Ponte e ontem empatou. Então vem de 2 derrotas e um empate. O time do Novo Horizontino, é isso? É isso. 2 derrotas, Ponte e Botafogo, e um empate. Dos últimos 9, fez só 1 ponto. Vamos lá, o Vitória é o quinto, 28, o Juventude estava vencendo o jogo do Ituano, estava indo a 27 pontos, ficou com 1 ponto, 25. O Mirassol cai na competição, mas ainda tem um jogo para jogar, é o sétimo, 25. Guarani é o oitavo, 25 pontos. Ceará é o nono, 24. Botafogo é o 10º, 24. A 11ª posição do Atlético Goianiense, que campanha ruim do Atlético, esperava mais do Atlético no campeonato. 11º, 23. CRB, 12º, 21. CRB pode passar o Atlético Goianiense e pode passar também o time do Botafogo. Deixa eu ver se pode passar o Botafogo também. A Ponte é a 13ª, tem 21 e não vai perder essa posição. Por que não? O Ituano já jogou, empatou, tem 19, é o 14º. O Sampaio Corrêa está vencendo, é o 15º, tem 19. O Tombense está fora da zona do rebaixamento, tem 12, está perdendo o jogo. A Chape joga amanhã, tem 12, pode sair da zona do rebaixamento. Aqui os 3 times que não saem mais da zona nessa rodada. Londrina, 18º colocado, 11 pontos. Avaí, 19º, 11 pontos. ABC, 20º colocado, 10 pontos ganhos. Aqui a mudança pode acontecer do Tombense cair para a 17ª colocação e a Chape subir para a 16ª colocação. Se empatar o seu jogo, a Chape já passa o Tombense na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora dá uma passadinha aqui na Série A, e não é que o Vasco perdeu em casa mesmo pro Cruzeiro 1-0, Cuiabá empatou com o Bahia 1-1, esses jogos já finalizados. Em andamento, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Coritiba 2, América 1. Daqui a pouco tem Palmeiras e Flamengo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, com o pessoal lá da MS Web Rádio. Amanhã, 11 da manhã, tem Santos e Goiás. Fluminense e Internacional se enfrentam às 4 da tarde. Bragantino e São Paulo jogam às 16 horas. Se joga aqui no Facebook do Futebol Interior, tá? Fortaleza e Atlético do Paraná também amanhã às 18h30, também no Facebook Futebol Interior. E amanhã também Grêmio e Botafogo às 18h30, Série A, Campeonato Brasileiro. Copa Paulista amanhã, a bola rola 6 horas, 18 horas, para Ponte Preta e Oeste. Marcelo Corsato transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. São 19h57, hora de fechar aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior e também a jornada esportiva. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, fechando a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o amigo Wesley, o amigo Fininho, lá da Store Colchões e do Alto Posto Fininho. Obrigado pela parceria, valeu, um abraço pro Coral também aqui, pro Frank, mas um abraço pro querido Fininho e também pro querido Wesley. Ponte Pretanos, pessoas, gente fina, hoje bati um papo com eles aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela parceria. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas, tem loja em Sumaré, loja da Fábrica e loja do Maria Antônia, que é a loja da Fábrica e loja no Parque Bandeirantes. Iga Atacado, maior variedade com os menores preços, 3 lojas, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Construtora Patriani, quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br.
Shimozo no Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier Comunicação Integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá. Agradecer a nossa grande audiência, você no Facebook, no YouTube, você aqui pelo WhatsApp. Obrigado pelo carinho. Nação, torcedor Ponte Pretano, obrigado também pela grande audiência. Amanhã tem mais Ponte aqui nos canais Futebol Interior. 5h30 da tarde, Copa Paulista Majestoso. Tem Ponte Preta e Oeste, Marcelo Corsato, Pedro Lino. E eu estarei aqui na ancoragem da jornada esportiva. Daqui a pouco tem o jogo do Flamengo contra o Palmeiras e Flamengo, com a rádio MS lá do Mato Grosso do Sul. Aqui estive ao lado do Frank Francisco, do Wendel Coral, do Eduardo Rodrigues, mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que pela manhã ficou feliz, à tarde nem tanto assim, mas assim é a vida. Não é, Arthur Eugênio? Um grande abraço para você, torcedor. Aquele abraço, ó, do tamanho do Majestoso. Um excelente final de semana, que a noite de sábado seja uma das melhores da sua vida. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço a todos e até amanhã, 5h30 da tarde, aqui no Futebol Interior. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.